Ceará foi bem, né? Caiu, mas é jogador também que para o Mirassol vale. O Galeano, aquele que jogou no São Paulo, também para ser opção. Eu acho o seguinte, ó, tu tem uma ideia de futebol aqui. Eu acho que o time é pior do que o time do ano passado, mas ainda assim, não é nenhum absurdo tu ver o Mirassol, por exemplo, dependendo do grupo, não passar da primeira fase da Libertadores, né? Daqui a pouco vai, pega um grupo bom e passa da primeira fase. Passa, passa. Seria legal, eu acho que vai acontecer essa temporada, a cidade de Mirassol abraçar o time mais ainda, né? Que é uma cidade pequena, então também existe um limite ali, um teto, mas que o Maião sempre receba um público bom. Isso seria legal, assim, porque muita gente no começo falou, o Mirassol não tem apelo, não tem torcida, mas acho que você vai construindo uma cultura de levar o cara ao estádio para acompanhar o time da cidade. Pô, jogar Libertadores, cara, quem não quer jogar uma Libertadores, ver um duelo de Libertadores, inclusive abriram lá o aeroporto de Rio Preto para receber voos fretados, né, para os times chegarem direto lá. Rio Preto fica bem do ladinho de Mirassol. Tu já tem um valor pela participação na primeira fase. Sim. Isso é fixo. E se tu ganhar os 3 jogos em casa, tu faz $1 milhão. 350 mil por jogo. Tu faz $1 milhão. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos acompanhar hoje esse Mirassol. No ano passado, o Campeonato Brasileiro foi uma pedra no sapato do Palmeiras. E hoje, o que acontece na Arena Barueri? Vamos pra lá com o Rogério Assis, o Canhão, Bruno Miliozzi nas reportagens, o Pretzel nos comentários por aqui. Eu volto no intervalo, no pós-jogo, no apito final. Lucas Bueno no plantão, na produção, Michel Lopes na mesa de som. Na retaguarda temos Beto Rebeque neste momento aqui na Rádio Bandeirantes. 8 em ponto, vem aí mais uma jornada esportiva pra você. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jornada Esportiva Bandeirantes.
vitórias consecutivas na Arena Barueri. O Palmeiras encara a sensação Mirassol. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Ferramenta profissional é Wonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Wonder conta com produtos que vencem de goleada em durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra ou oficina. Com a Wonder, o seu trabalho é sempre campeão. Em todos os seus projetos, conte sempre com as ferramentas Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. Domingo tem futebol internacional com a final da Copa Africana de Nações. E na Band TV você não perde nenhum lance. O Senegal enfrenta o Marrocos e você acompanha tudo ao vivo. Muita rivalidade em campo nesse jogaço que vale a taça. Quem vai levar a melhor? Senegal ou Marrocos? Domingo, 3:30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Bora de futebol? Bora de futebol, meu povo! É na maior rede de rádios do Brasil que você se liga. Emoções da terceira rodada do Paulistão. Um grande abraço a você que ouve a Bandeirantes. 8:30 aqui na Arena Barueri. Palmeiras e Mirassol vão jogar pelo Paulistão. Mirassol, sensação. Que campanha do ano passado do Campeonato Brasileiro, hein?
4º lugar, Copa Libertadores direto. No Paulistão vem de derrota, uma derrota até surpreendente. Havia vencido, o São Paulo acabou perdendo na sequência do campeonato. Hoje o Palmeiras, aqui na sua casa, Arena Barueri, enquanto não volta pro Allianz, o Verdão joga em Barueri. Também é a sua casa, Arena Barueri. Palmeiras embalado, 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Tem bola rolando às 8h30, noite agradável. Público não é dos maiores aqui na Arena Barueri. Você vai estar conosco no rádio, pela Rádio Bandeirantes, para Palmeiras e Mirassol, times do campo, fazendo aquecimento já pro vestiário, depois eles voltam para a bola rolar às 8h30 da noite. Destaques, todos os detalhes para você, muito mais aqui na maior rede de rádios do Brasil, no Palmeiras. Me dá o destaque do Verdão, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço para você, meu amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, com a principal informação do Palmeiras, de novo, com uma formação diferente. Ainda não repetiu o time, o técnico Abel Ferreira, no Campeonato Paulista. Para o jogo de hoje, alguns novos problemas. Andreas Pereira lesionado, uma lesão no ombro, vai ficar de fora por cerca de um mês. Com isso, tem estreia na equipe profissional. Arthur, lateral esquerdo, vai para o jogo, e também Luiz Pacheco. Algumas das novidades que vêm da base e hoje começam na equipe do Palmeiras, Canhão. E no adversário do Verdão, esse bravo Mirassol, Milhões, qual é o destaque? Que, como você falou, Canhão, vem de derrota surpreendente, até por isso volta com alguns dos seus principais jogadores que não estiveram na partida contra o Primavera. Reinaldo é um deles e também Alisson, os dois confirmados entre os 11. Um time que mudou bastante em relação à sensação do ano passado, mas não perde pro Palmeiras há 2 jogos. Em 2025, uma vitória, um empate. Quem sabe agora, mais uma vez, dando trabalho pro Verdão, o Leão de Mirassol. Ô, Milhões, qual é a expectativa de público aqui na Arena Barueri para esse jogo, Milhões? Canhão, vou te falar que não é das mais altas não, viu? A gente teve contra o Santos em Barueri um público surpreendente, mais de 20 mil. Hoje duvido que bata a marca de 20 mil lugares, então cerca aí de 15, 16 mil torcedores é a expectativa para o jogo de logo mais. Opa, tá todo mundo ligado na Bandeirantes para acompanhar Palmeiras e Mirassol. O destaque da opinião Bandeirantes para o jogo na Arena Barueri. Boa noite, Alexandre Pretzel. Um abraço, meu caro Canhão, um abraço, Milhões e toda a equipe técnica. Bom jogo de futebol, jogo de Série A, jogo de Libertadores também, por que não? Daqui a pouco os dois se enfrentam nesse ano. Acho que é interessante a escalação do Abel Ferreira. É claro que ele sempre dá uma entrevista para a emissora de TV na chegada, né? E eu vi as aspas dele aqui, mas é chato esse Abel Ferreira, hein? Que cara chato, hein? Reclamando de novo de algumas críticas por parte da torcida pelo Palmeiras não ter ganho nada no ano passado. A escalação de hoje é uma escalação interessante, 2 jogadores da base, mais 4 titulares absolutos, reservas que entram a todo momento, então é um time mesclado, compatível, é claro, para fazer com que o Palmeiras tenha condição de ganhar do bom time do Mirassol. No Mirassol, o técnico Rafael Guanais vai escalar sua força máxima, ele poupou contra o Primavera, foi amassado no meio de semana, mas hoje ele vai com tudo para tentar ganhar do Palmeiras. Promessa de um jogo interessante, apesar do desgaste, do pouco tempo de preparação, mas a bola tem que rolar e os estaduais têm que continuar. Ainda mais um campeonato tão difícil como o Paulista, com cota de 35 milhões por 8 jogos para os grandes, e um campeonato difícil. Você perde uma, fica lá embaixo, você ganha, você vai lá para cima, e acho que o Palmeiras ainda hoje, mesmo em início de temporada, é favorito para manter o 100% de aproveitamento. Canhão. E aproveitando que você falou a respeito do Abel, estava eu acompanhando aqui a escalação mostrada pelo som da Arena Barueri, comandada pelo brilhante Guilherme Simati, a locução. O anúncio do nome do Abel Ferreira, o estádio vai abaixo. Ele é o mais aclamado entre os jogadores, inclusive. O Abel, o status deles é grande. É chato, mas é bom, né, Brett? Não, ele é vencedor, ele merece todo o crédito, mas a maneira como o Palmeiras joga hoje é uma maneira chata de se ver. Se der resultado, tudo bem. Se ganhar um título importante, uma Libertadores, um Brasileiro ou até a Copa do Brasil, a torcida vai ficar satisfeita, vai parar de reclamar. Mas quando perde todas, como perdeu no ano passado, e ainda desistindo do Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas e com chance de ser campeão, isso pegou muito mal, mesmo para um técnico vencedor como ele. Então ele vai ser cobrado por ganhar, é ganhar ou ganhar. O Palmeiras foi feito para isso e ele é um ganhador, mas nos 2 últimos anos ele teve escolhas muito equivocadas, ainda que seja um treinador realmente muito bom e já na história do Verdão, Canhão.
E hoje vai ter um teste bom aqui no Express, ao lado de um técnico revelação que tem mostrado muito trabalho e um bom trabalho, o Guanais, hein? Trabalho bem feito do Guanais, do comando do Mirassol, hein, Pretzel? É inegável, acho que o Rafael Guanais é a novidade no mercado brasileiro. É claro que ele vai ser ainda colocado em debate. Muitos vão dizer o seguinte, no Mirassol não tem pressão, é mais fácil eu trabalhar, já ouvi isso. Só que lá, como cá, também tem que dar resultado, até porque o investimento tem sido bom. Agora, óbvio que todo mundo vai projetá-lo e ele vai despontar mesmo quando ele treinar um grande clube e obtiver resultados também importantes. Mas é inegável também, e eu quero repetir esse adjetivo, que o Guanais é um bom treinador e que o Mirassol joga futebol e jogou muita bola na temporada passada. Por isso ele já merece crédito e merece reconhecimento. 8h13, 8h30, bola rolando aqui, Arena Barueri, times nos vestiários, acabou o aquecimento, bola rolando pela terceira rodada do Paulistão, já e você vai se ligar aqui na Bandeirantes, com toda a rede Bandeirantes de rádio. Vamos aos outros destaques dos outros clubes, o Santos, Everton Ramos. Fala, Canhão, abração pra você e pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. O técnico Juan Pablo Voivoda chamou os 5 garotos da base que disputaram a Copinha. O Peixe foi eliminado ontem para treinarem no CT Rei Pelé neste sábado, no último dia de preparação, antes do duelo contra o Guarani. O lateral direito, JP Sherman, o volante Gustavinho, o meio-campista Pepe Firmino e os atacantes Pedro Assis e Matheus Xavier. Matheus Xavier e Gustavinho que entraram no duelo contra o Novo Horizontino na estreia. Hoje eles só fizeram um trabalho físico, mas como o Voivoda já adiantou, deve rodar o elenco por causa da curta pré-temporada e também da sequência de jogos. Então alguns desses garotos podem ganhar a oportunidade e estar na lista de relacionados para a viagem a Campinas, duelo amanhã, 8h30 da noite contra o Guarani. 8h15, o quinto sinal tá marcando hora de Brasília, destaque do São Paulo, Paulo do Vale. E depois do afastamento de Júlio Casares ontem na votação do Conselho por 188 votos, o Harry Massis já se reuniu com os jogadores do São Paulo e comissão técnica hoje no CT da Barra Funda. Por enquanto, Júlio Casares ainda não renunciou. É uma tendência. E amanhã o tricolor paulista enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Canhão. E o destaque do Corinthians para esse jogo, Luiz Fabiani? Oi, Canhão, o meia Matheus Pereira, já oficializado pelo Corinthians, deve ser novidade nos relacionados para o clássico contra o São Paulo, neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogador de 28 anos treina com o Alvinegro desde o começo da semana e, uma vez registrado no BID inscrito no Paulistão, está liberado para fazer a sua estreia. Jornalismo da maior rede de rádios do Brasil, Lucas Taveira. Boa noite, Canhão, e a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Líderes do Mercosul e da União Europeia assinaram hoje o acordo que cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. A cerimônia que ratificou o tratado após mais de 25 anos de negociações aconteceu em Assunção, no Paraguai. O presidente paraguaio, Santiago Penha, afirmou que o acordo envia uma mensagem clara em favor do comércio internacional, do diálogo e da cooperação entre os países. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, o que pode atrasar a implementação das novas regras comerciais. Plantão da Bandeirantes, com todos os detalhes. Alô, Lucas Bueno. Boa noite, Canhão, e todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos fazer um giro por todos os estaduais que estão rolando nesta tarde e noite de sábado, começando no Campeonato Paulista, porque o Novo Horizontino aplicou um 4-3 para cima do Primavera. A Portuguesa ganhou pelo placar de 2-0 do Velo Clube e o Capivariano vai ganhando neste momento de 1-0 da Ponte Preta. Indo para o Rio de Janeiro, porque o Boa Vista está ganhando neste momento de 1-0 do Fluminense e o Madureira está ganhando de 1-0 do Bangu. Logo mais, às 9h30 da noite, Volta Redonda e Flamengo se enfrentam. No Campeonato Gaúcho, o Novo Hamburgo empatou em 0-0 com o São José e o Juventude ganhou de 1-0 do Inter de Santa Maria. E neste momento, o Grêmio vai ganhando de 3-0 da equipe do São Luís. No Campeonato Mineiro, o Betim ganhou de 2-1 do Norte, o Democrata empatou em 0-0 com o Atlético e o Cruzeiro vai aplicando um 5-0 no Uberlândia. Logo mais, o RT e Pouso Alegre também se enfrentam. Já no Campeonato Paranaense, o Curitiba ganhou de 1-0 do Atlético
Paranaense, o Foz do Iguaçu ganhou de 3-1 do Honduras, o Londrina ganhou de 2-0 do Galo de Maringá e o Azures vai ganhando neste momento de 1-0 também do Maringá. Ceará e Iguatu empataram em 1-1 no Campeonato Cearense e o Floresta vai ganhando de 2-0 do Maranguape. Agora indo para o Campeonato Goiano, porque o Vila Nova ganhou pelo placar de 3-1 do Anápolis. Indo para o Campeonato Catarinense, o Brusque vai ganhando de 1-0 do Barra. E no Campeonato Baiano, o Bahia ganhou pelo placar de 3-0 do Galícia, Canhão. Na Bandeirantes, as emoções de Palmeiras e Mirassol às 8h30 aqui na Arena Barueri, em Barueri. Torcedor tá chegando, não é grande o público não. Promessa de um bom jogo e às 8h30 começa com todo o nosso time técnico em campo, pela maior rede de rádios do Brasil. Você ligado no Band Play também. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos pro jogo daqui a pouco em Barueri. Mesa de som com Michel Lopes. Central Técnica com Beto Rebeck. Nas imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, o Gustavo Tomás. Externas, Arena Barueri, o sonzão da Bandeirantes. Hoje pilotando aqui na cabine, Rafael Pellegrini. Ó, deu até rime, foi sem querer, hein? Lá embaixo, também tomando conta do som, o Daniel Xingotti, o nosso time de externas, pro jogo aqui na Arena Barueri, às 8h30, 11 minutos para começar o jogo. Ele volta no gramado com muito mais do jogo, muito mais de Palmeiras e Mirassol. Alô, Bruno Miliose, conta tudo, hein, Miliose? Vamos lá, Canhão, mais detalhes dessa partida importante da terceira rodada do Campeonato Paulista, começando pelos lados do Palmeiras, que defende um ótimo retrospecto nas últimas partidas na fase de grupos do Paulistão, porque foram 53 jogos na primeira fase desde 2023, uma sequência com apenas uma derrota. Nesse período todo o Palmeiras realmente não perde no Paulistão, muito difícil, ainda mais jogando em casa. Vem de uma sequência de 15 jogos como mandante sem perder desde o ano passado. Claro que tudo isso passa por uma fase boa do Palmeiras na reta final do ano passado. Mesmo assim não conseguiu levar nenhum título, que coloca mais pressão em cima do Verdão do técnico Abel Ferreira, que para esse jogo tem alguns jogadores que sequer estão no banco de reservas. Kelvin, Rafael Veiga, Alan, também o Murilo não foram sequer relacionados, até estão pelo estádio. Cruzei com o Rafael Veiga há pouco, vão assistir dos camarotes, mas preservados pelo técnico Abel Ferreira. Começo de temporada segue o rodízio, até por isso não repetiu nenhuma escalação. E também a novidade, o time do Palmeiras que entra em campo logo mais, que a Rádio Bandeirantes já traz para você. Em relação a esse confronto contra o Mirassol, realmente complicado para o Palmeiras. Nas últimas vezes que se encontraram, o Mirassol acabou levando a melhor, 2-1 no Campeonato Brasileiro. Em um momento de reta final em que o Palmeiras brigava pelo título, o Mirassol jogou um verdadeiro balde de água fria em cima dos planos do Verdão. Ao todo na história são 17 jogos com 9 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 4 derrotas. Além dessa tem aquela também, aquele 6-2 marcante em 2013, no gol estava o Fernando Praz. Outros tempos de Palmeiras. Em relação ao Mirassol, da equipe do técnico Rafael Guanais, que, como eu disse, vem mudando bastante, muitas alterações, são 14 contratações para 14 saídas e mais gente deve chegar nesse time. Tem inclusive jogadores que chegaram há pouco e vão fazer jogos como titular pela primeira vez. Caso do Eduardo, que é o capitão do Mirassol na partida de hoje. Em relação ao time que perdeu para o Primavera por 3-1 na última rodada, também algumas alterações. Jogadores preservados voltam: Reinaldo, Alisson, Shailon é titular, o Lucas Mugni foi para o banco de reservas e tem também alguns problemas com lesão. Passando pelo DM das duas equipes, no Mirassol, Edson Carioca e Negueba. No Palmeiras, um pouco mais lotado o departamento médico nesse comecinho de ano. Paulinho, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e agora o Andréas Pereira, que machucou o ombro neste mesmo estádio em Barueri contra o Santos no último final de semana. O Facundo Torres também estava machucado, mas já nem pertence mais ao Palmeiras. Foi negociado com o Austin, time dos Estados Unidos, e vai vestir a camisa da equipe da MLS pelo valor de 10 milhões de euros. Aliás, Canhão, perdeu dinheiro o Palmeiras, hein? Pagou mais caro do que vendeu o jogador uruguaio, que não veste mais a camisa do Verdão nessa temporada, meu caro Rogério Assis. O Bruno Rodrigues foi perdoado de vez ou tá cumprindo tabela até alguém aparecer e levar Miliose? Tá perdoado segundo o próprio Abel Ferreira, né, Canhão? Até para contextualizar, durante as férias, o Bruno Rodrigues
jogou o torneio amador. E ele foi um jogador... Hein? E, pois é, ainda mais um cara que passou, Canhão, 2 anos lesionado. Em recuperação no Palmeiras, passou por cirurgias gravíssimas. Assim que volta a jogar, foi jogar um torneio amador, admitiu o erro. O Abel, na entrevista coletiva, disse: todo mundo erra, e admite o Bruno Rodrigues no elenco. Aliás, está confirmado entre os 11 do Palmeiras. Mas não é um jogador inegociável. Caso surja alguma proposta, existe uma notícia aí que não foi confirmada de um interesse do Internacional nesse jogador, aí pode sair. Mas a princípio segue no Palmeiras, tem contrato com o Verdão, Canhão. Pretzel, o cara é profissional do Palmeiras, foi contratado por uma bala, independente de jogar no Palmeiras, né? Podia jogar na minha Votuporanguense, é jogador profissional. Aí o cara vai bater uma bola, jogar uma final de campeonato amador na cidade dele. Aí é uma falta de respeito e é uma jumentice sem proporção, né, Pretzel? Não dá. E aí merece punição, sem dúvida, e não tem sentido e não tem explicação isso. Mas e nem se tivesse avisado o clube ainda. Tô avisando aí, tá, pessoal? Vou jogar uma pelada aqui amanhã. Não vai, porque não pode. Até pra não correr. Porque tá no contrato que é proibido, claro. Não pode fazer isso. E ele que vem de 2 lesões graves, né? O Milhões falou que realmente o Inter tem interesse, porque o Bruno Rodrigues trabalhou com o Pesolano no Cruzeiro. Só que é o seguinte, aí o Palmeiras pediu o Bruno Gomes. O Palmeiras acha que o Inter é um bando de otário, né? Aí não dá, né? Aí não mas aí também, né? Pede, não já tem, exatamente. Né? O Bruno Rodrigues é um bom jogador, apareceu muito bem. Esse tempo todo que ficou fora atrapalhou demais a carreira dele. Agora, ele cometeu um ato, repito aqui, numa brincadeira séria, uma jumentice sem proporções. O cara tem a confiança da diretoria do clube, contratado por um valor lá em cima. Tem a confiança do técnico, do próprio Abel, né, Milhose? Faz isso. Eu acho que tem um arranhãozinho aí, viu? Se apareceu uma proposta boa, foi um prazer conhecê-lo, viu, Milhose? Quem sabe, né? O Internacional não sobe essa oferta e pode levar. Solta o Bruno Gomes em troca? Acho que não, né? Acho que nesse ponto não, mas imagino não que... pode esquecer, o Bruno Gomes hoje é o melhor jogador do Inter. E outra, Milhose, se depender de dinheiro, esquece. O Inter não tem dinheiro para contratar. Internacional que inclusive está contratando e não pagando, né? Não sei se com o Palmeiras vai funcionar esse esquema de contratação, né? Mas não seria o primeiro caso no futebol brasileiro, né, Pretzel? Um monte de clube contrata, não paga, vai empurrando com a barriga. Não tem punição aqui, né, Pretzel? Tem time até que não paga, vamos falar baixinho? Tem time, acho que vão adivinhar, tem time até que não paga e é campeão, né, Pretzel? É verdade. Eu ofereceria pro Palmeiras, o que tu acha, Milhose? O Alain Benítez e o Richard, os dois pelo Bruno Rodrigues. E outra, eu levo no aeroporto os dois. 10 bolas, 15 pares de chuteiro, o que mais? É isso aí. Bom, vaias aqui pro Mirassol com as reservas que estão chegando pro banco de reservas. Mirassol com seu tradicional uniforme, um grande abraço para maravilhosa Mirassol, para toda a região. Lá para São José do Rio Preto, aeroporto de Rio Preto, vai ser internacionalizado apenas para os jogos que acontecerem no José Maria de Campos Maia. As delegações receberão autorização para descerem lá com os voos fretados. Só eles, hein, gente? A arbitragem vai ter que descer em São Paulo e completar o trecho São Paulo-Rio Preto de avião, mas as delegações com voos fretados, como também o próprio Mirassol, pode sair de Rio Preto em voo fretado para jogar na América do Sul. Você já ouviu o clima que traz para o campo a equipe de arbitragem vestindo rosa hoje. Vem aí, camisa, essa não dá pra dizer que não tem árbitro em campo, hein? Bem destacada, Verdão, é claro, de verde. Palmeiras todo de verde no campo, a exceção do calção que é branco. O Mirassol joga todo de amarelo. Lado a lado, os jogadores agora se perfilando aqui no gramado da Arena Barueri. Crianças, mascotes, meninos e meninas com os jogadores do Palmeiras. A torcida continua chegando, não temos, repito, um grande público. Vale a terceira rodada do Paulistão aqui na Arena Barueri. Não é em Mirassol o jogo, não. É na Arena Barueri, mando do Palmeiras. Equipe de arbitragem já se aproximando. O Vitor Roque é o último a se posicionar. E vamos agora para a execução do hino nacional brasileiro antes de Palmeiras e Mirassol aqui na Arena Barueri. Vamos à execução do hino nacional brasileiro.
Agora na Bandeirantes, o Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Escalando a equipe do Palmeiras, que entra em campo para mais um compromisso no Campeonato Paulista. Técnico Abel Ferreira manda campo. 1, Carlos Miguel no gol. Na direita, 4 para Giai. Linha de zaga de 3, Bruno Fux. E 15, o capitão Gustavo Gomes. Pela esquerda, novidade. Arthur veste a 56, cria da Academia do Verdão. Meio de campo de 50, Luiz Pacheco, mais um da base. 27, Marlon Freitas e 18, Maurício. No ataque, 19, Sousa. 11, Bruno Rodrigues. O centroavante é o Tigrinho Vitor Roque. Veste a 9 do Palmeiras. E na reserva do Verdão, Biliose. Opções para o técnico português: Lomba, Luiz Sá são goleiros. Jefté, Piquerez, Benedetti, Emi Martínez, Larson, Eric Belé, Luigi, Riquelme e Flaco Lopes. Agora o Mirassol. Coração entra em campo com Mirassol. É a sensação do ano passado, vem para mais um ano no comando do técnico Rafael Guanais, que manda a campo. 22, Walter, experiente goleiro no gol. Na direita, 20 para Daniel Borges. Linha de zaga de 34, João Vitor. 4, Luiz Otávio. Pela esquerda, em King Naldo, Reinaldo veste a 6. Meio de campo de 25, Neto Moura. 5 para Yuri Lara e 33, o capitão Eduardo. No ataque, 7, Shailon, 77, Alisson. O centroavante, André Luiz, veste a 99. E na reserva do Mirassol, ao lado do bom Rafael Guanais. Opções para o jovem treinador: Alex Muralha, Igor Cariús, William Machado, José Aldo, Denilson, Lucas Mugni, Chico Kim, Rodrigo Rodrigues, Galiano, Carlos Eduardo, Renato Marques e Natan Fogaça. Arbitragem para Palmeiras, Mirassol em Barueri. De quem, hein, Bruno Miliose? Mais um jogo do Palmeiras com Lucas Caneto Belotti no apito, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz e Rafael de Albuquerque Lima. Quarto árbitro é Gustavo Holanda Souza. Quem cuida do VAR é Thiago Duarte Peixoto. Opinião na Bandeirantes para Palmeiras e Mirassol, Alexandre Pretzel. Acho que vai ser um bom jogo, porque é um jogo de primeira divisão, um jogo de Libertadores. No caso dos dois se enfrentarem, são dois times que estarão na competição sul-americana. O Palmeiras, é claro, tem que dar uma resposta, a torcida está esperando. O vice-campeonato paulista foi considerado um vexame, até da maneira como perdeu para o Corinthians. Depois, a entrega do Campeonato Brasileiro, ainda com chance de ser campeão, largando 3 rodadas antes. E na própria Libertadores, perdeu para o Flamengo numa final, mas sem dar o chute do gol. Então, encerrou a temporada com muita desconfiança, com a torcida na bronca com o Abel Ferreira, mas evidentemente que o treinador tem crédito para que faça uma temporada de 2026 melhor. A gente olha para a escalação do Palmeiras e para o banco e compara hoje com o Flamengo e com o Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras tem que se reforçar. Além do Marlon Freitas, tem que trazer pelo menos mais três jogadores em nível de titularidade. E não o Facundo Torres, não o Sousa, não o Mikael, não o Kelvin, não o Giai. Tem que trazer caras realmente que cheguem para jogar, para serem titulares e brigarem pela posição. E até viu, o meu caro melhor, só para te dividir uma informação que me passaram lá de Porto Alegre, o Grêmio está jogando agora contra o São Luís e que existe ainda o interesse no Rafael Veiga. Né? Então eu não sei se daqui a pouco o Veiga não está nem no banco hoje. Está machucado o Veiga? Porque o Veiga jogou no meio de semana, né, ô Milhares? Não, segundo o Palmeiras, preservado, Petson. Nenhuma explicação da ausência do Veiga. Eu não descartaria uma saída do Veiga pro Grêmio, porque a insistência tá grande. Vamos pro jogo, tudo pronto. Da saída, Vitor Roque. Toca primeiro o Palmeiras. Vai começar Palmeiras e Mirassol na terceira rodada do Campeonato Paulista. Verdão invicto ganhou as duas que jogou até aqui. Mirassol, uma vitória e uma derrota, Miliose. Um minuto de silêncio agora por conta do acontecimento nessa semana em relação ao time sub-20 do Águia de Marabá. Teve o falecimento do preparador físico voltando a Marabá após eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo pronto, Barueri apita, Lucas Belotti começa, Palmeiras e Mirassol. Eu e você ligados pela mesma emoção, pela maior rede de rádios do Brasil. Só batendo em relação à informação do Miliose, é lamentável o que aconteceu, evidentemente lamentamos muito. Mas muitas delegações, dezenas que vêm jogar a Copinha, atravessam o Brasil inteiro de ônibus, 3, 4 dias de ônibus. Pelas estradas do Brasil, muitas delas em condições precárias. Lamentavelmente, o campeonato é muito grande, a Copinha é imensa, gigantesca. Em quantidade, ela é muito boa, não em qualidade. E, lamentavelmente, nós temos muitas das delegações atravessando o Brasil inteiro em dias, em ônibus. Lamentavelmente, lamentamos muito o que aconteceu
com a morte desse profissional. Palmeiras domina, Giai pela ponta, opa, por baixo, toca na bola, o Alisson tira. É lateral, bola pro Verdão cobrar. Giai já pega a bola e já arremessa. Toca ao lado, entrega até o capitão Gustavo Gomes. Marlon Freitas faz o sinal, inverte a jogada. Dá Fux que domina pela ponta esquerda, toca com o garoto. Arthur, novidade, prata da casa. Domina, recua, toca de volta a bola. Bruno Fux, passamos do primeiro minuto. Marcado, tenta driblar em cima dele, vem André Luiz. Toca na esquerda, o passe. Bruno Rodrigues domina. Levanta a cabeça, tenta o drible, belo giro. Já escapa da marcação do Shailon, toca na beirada, Arthur no fundo, vai cruzar pro gol para Vitor Roque, bota a cabeça e manda para fora João Vitor. Primeira boa chegada do garoto Arthur, escanteio o Verdão, Miliose. Estão aproveitando as chances, tanto o Arthur quanto o Bruno Rodrigues mostrando o serviço e levantando o torcedor em Barueri. Boa jogada pela esquerda, já garante o primeiro escanteio do jogo, nos pés de Ramon Sousa. 2 minutos do primeiro tempo, Verdão cobra escanteio, Sousa vem para fazer a cobrança, Maurício encosta ao seu lado. Gritos do goleiro Walter, o som da Bandeirantes mostra todos os detalhes para você. O som do campo, futebol do rádio. Lá, aqui o escanteio vai ser cobrado. Sousa para bater para a grande área, Fux, Gustavo Gomes. O árbitro autoriza a cobrança. Fechadinha pro gol. A defesa tira a bola, sai da grande área. Fica fora dela para o Arthur, domina o garoto. Marcado o lateral do Verdão. Tenta o passe, devolve atrás, começa. Rola a bola atrás com o goleiro Carlos Bianchi. Domina com a perna na entrada da grande área. 2,5 primeiro tempo para Palmeiras e Barueri. Palmeiras e Mirassol em Barueri, 0-0. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Arthur domina a marcação por dentro, chega na cobertura para tentar pegar o Alisson de primeiro passe na ponta. Tentou a jogada no ataque, tenta Sousa, recupera a bola. Neto Moura atrás, combinação, recua, dá João Vitor que toca para o outro zagueiro, grandões, os dois zagueiros bons pelo alto. João Vitor toca a bola, vira na esquerda. A Luiz Otávio para Walter que entrega a bola para o meio, devolve ela outra vez até Luiz Otávio. Marcado Maurício, pressiona, marca a distância Vitor Roque. Luiz Otávio caminha, carrega, perdão, compridão, toca atrás, recua, bate de primeira pela ponta, Neto Moura para Reinaldo, domina a bola, passa pelo meio campo, lança no comando de primeira, toca André Luiz, devolve o passe na ponta esquerda, entregando a jogada para Shailon, a Reinaldo, para a área, a bola, Arthur sobe, passa, tenta lá, bate no peito do Alisson, Arthur toma a frente, ganhando, entregando para Sousa, aí na jogada, mas a arbitragem marca impedimento, e essa aí jogando Bruno Rodrigues, a arbitragem para marcar, impedimento, ataque do Mirassol aqui pela direita, 3,5 primeiro tempo, 0-0, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil, se é Sil, pode confiar. Sai jogando o Verdão na entrada da sua grande área. Outro garoto domina, Luiz Pacheco, toca, Fux que toca a bola para a direita. Em aberto, abertura feita para o capitão Gustavo Gomes, adiantando o passe pela linha direita na proteção com ele. Se apresenta marcando ali o Sousa. Sentiu o pé esquerdo ele, hein? Tá mancando agora em frente o Abel aí, acho que tomou um pisãozinho. Domina de volta a bola, Pacheco troca para o lado. Vira Gustavo Gomes de primeira pela linha direita ainda, se posiciona, perde o Maurício entrega a bola até Luiz Pacheco. Dá aberto o garoto, devolve a bola para Gustavo de novo. 4 minutos primeiro tempo, placar de 0-0. Inversão é feito, o passe chega no meio campo até Vitor Roque. Domina marcado, faz belo passe, abre a jogada pela direita. Bruno Fux na esquerda, como se fosse um ponta. No fundo, para Arthur para cruzar. Levanta pro gol, ela bate no zagueiro. Toca aqui na ponta, na cabeça do Daniel Borges. Tem novo escanteio, Palmeiras na esquerda, Liriose. O Daniel Borges já tá ofegante. Acabou de começar o jogo, tá marcando todas as corridas do Arthur. De novo, ganha um escanteio pelo lado esquerdo. Sousa e Bruno Rodrigues se posicionam para cobrar. 4 minutos e meio o primeiro tempo, 0-0, jogo Barueri, Palmeiras, Mirassol estão jogando, e Paulistão, terceira rodada. Conversa alguma coisinha ali o Sousa, o Maurício ao lado dele, vai ser cobrado o escanteio. E vai direto lá para dentro da grande área essa cobrança de escanteio. Autorizado, levantou pro gol de cabeça, marcação corta, Giai na sobra, direto pro gol de cabeça, Gustavo Gomes, fora! Giai bateu, ela veio picotada no chão, Gustavo botou o cabeção, ela passa perto, no meio do gol, Walter se estica, passou triscando, travessando essa bola, Miliose. É esperto Gustavo Gomes, ligeiro, porque essa bola não tinha direção no chute que veio de fora da área, feito pelo Giai. O Gomes se agacha, toca na bola de cabeça para quem sabe matar o goleirão Walter. A bola se perde em linha de fundo. Boa chance do Palmeiras no campo de ataque. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio o primeiro tempo. Placar do Paulistão na terceira rodada em Barueri, Palmeiras e Mirassol, 0-0, Lucas Bueno. Além de Palmeiras e Mirassol, tivemos outros confrontos no Campeonato Paulista. O Novo Horizontino ganhou de 4-3 do Primavera, a Portuguesa ganhou de 2-0 do Velo Clube e o Capivariano ganhou de 2-0 da Ponte Preta. Bandeirantes!
Marlon Freitas para o Verdão, travou, entregou para Maurício, na canhota o Arthur dispara, Vitor Roque fecha com ele pelo comando Souza, domina, parte à frente o Palmeiras, vai tentar o ataque, Vitor Roque lá do esquerdo, limpou o zagueiro, caiu sentado, cruzou na área, a bola muito alta, no peito, se aproxima a defesa, o toque, Maurício, para trás, de frente, Marlon Freitas, bateu, Walter, saltou, defendeu, soltou, na prançada, Walter deu um tapa para escanteio, Maurício chegou com ele firme na travada, escanteio no chute de fora da grande área, do Marlon Freitas, Miliones. Os primeiros minutos do Palmeiras são de animar seu torcedor em Barueri. Chute firme do Marlon Freitas de fora da área obrigou o Walter a fazer uma boa defesa. Na sequência, um carrinho do Maurício acaba pegando na mão do goleiro, sente alguma coisa, mas já tá tudo bem com ele. Terceiro escanteio do jogo pro Verdão, Maurício vem cobrar. 6 minutos e meio, Souza encosta, Maurício rola do ladinho pra Souza, aquela devolução, Maurício pra trás, essa bola para Giai, na grande área, Gustavo Gomes levanta o braço, alta bola, é pra ele, de cabeça no bolo, atravessou, no peito, dominou, bateu pro gol, Maurício prensa, defesa, bola só pra atrás de cabeça, tira, Shailon, rebate pro Verdão, pra Arthur ainda domina, pelo meio do campo do Palmeiras, levanta para a grande área, muito alta o passe, tenta a jogada com o Giai de cabeça, enfia no meio, volta a recuperação atrás, Neto Moura, gira, levanta a bola pra ponta esquerda, Alisson fecha aqui, lança no meio, passe errado, corta Gustavo Gomes, a bola volta a ser do Verdão até Luiz Pacheco, domina o menino completamente sozinho, devolve mais atrás, recomeça, Giai domina e joga com tranquilidade, 7, primeiro tempo, placar de 0-0, Braspress, a transportadora das suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Braspress, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Pacheco do lado dessa bola, Maurício, Marlon Freitas de primeira, bela abertura para a Souza, lindo drible, sai do Luiz Otávio, domina, vai à frente, vai bater na área, rolou para Maurício, a Bruno Rodrigues passa, Vitor Roque, dominou, bateu pro gol, bate em Daniel Borges, escanteio! Quase Vitor Roque não fosse saltando na bola, Daniel Borges, Miriose. E a troca de olhares da zaga do Mirassol é de quem tá vendo que tá dando tudo errado. Palmeiras não sai do campo de ataque, já é o quarto escanteio e seria o gol do Vitor Roque se não fosse o Daniel Borges se jogando em cima da bola. Quando a chuva começa a cair em Barueri, tem o quarto escanteio para cobrar o Palmeiras. 8 minutos do primeiro tempo, o Verdão ataca só da Palmeiras. 8 primeiro tempo, 0-0, escanteio vai ser cobrado pela Barecem na grande área. Fux, Gustavo Gomes, Bruno Rodrigues também cobrado pelo escanteio para a área, essa bola, Maurício domina a mão, ela vai direto linha de fundo em tiro de meta para o Mirassol. 8,5 primeiro tempo, Alexandre Pretzel. Só um time começa jogando, o outro assiste, Pretzel, 0-0. Palmeiras versus Palmeiras, impressionante, jogadas trabalhadas pelo meio, saída de trás com o Marlon Freitas, o Luiz Pacheco fazendo uma associação muito interessante, o Maurício também fazendo essa triangulação para a bola chegar com qualidade na frente. Domínio amplo do Palmeiras, até de certa forma surpreendente, Canhão. João Vitor, zagueiro, domina a bola pela direita, enfia no ataque, muito forte o passe, vem a marcação, ela bate em Fux e vai para fora, em lateral para o Mirassol, batendo pelo meio do campo. Ferramenta profissional é Wonder da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder. Shailon carrega a bola no meio campo do Mirassol, fazendo a inversão, toca pro outro lado, passa bem abertaço na ponta o Eduardo, ameaça lançada para Reinaldo, passou a ameaça, recua, toca o zagueiro, volta até Luiz Otávio, e do ladinho deixa a bola para Neto Moura. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Alisson lançando pelo tiro, Giai chegou, travou por baixo, tocou para fora o próprio Giai. É lateral, bola, ataque do Mirassol, Reinaldo pega a bola com pressa para arremessar, procura alguém, se desmarca pelo meio pedindo bola, Yuri Lara na entrada da grande área, completamente isolado o centroavante. Tem uma confusãozinha aqui no ataque do Mirassol, o Belotti vai lá para chamar a atenção dos dois, o Luiz Pacheco e o Eduardo se enroscando ali, pronto, lateral ataque do Mirassol, próximos dos 10 minutos, primeiro tempo 0-0, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br, para área, a bola com as costas, tentou, epa, parou o jogo, Belotti, posicionando aqui o Reinaldo, que ia bater arremesso lateral, reversão, já cobrou o Palmeiras, não tá valendo. O Belotti deu uma enroscadinha no começo do jogo, todo mundo indeciso, sem saber o que aconteceu agora, Miliose. E eu vivi para ver o Reinaldo, experiente jogador, tomar uma reversão, hein, Canhão? Erra a cobrança de lateral, o camisa 6 do Mirassol. No peito, Maurício para trás dessa bola, Bruno Rodrigues fecha, Vitor Roque volta de cabeça, corta a defesa, Vitor vai na bola, caiu, pede a falta, bração aberto no meio do Eduardo. Cai Vitor Roque, arbitragem, marca o Belotti para o jogo, é falta marcada, é bola para o Palmeiras que joga em Barueri, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Na terceira rodada do Paulistão, Palmeiras, Mirassol agora com chuva aqui em Barueri.
Tá 0-0. Lucas Bueno. A tabela do Campeonato Paulista tem o Palmeiras em primeiro, o Bragantino em segundo, Novo Horizontino em terceiro e Capivariano em quarto colocado. Já na zona de rebaixamento, o Guarani em 15º e a Ponte Preta em 16º. Vem com o Canhão, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil para acompanhar Palmeiras e Mirassol. Bola para a direita, Maurício domina no ataque, a bola não sai. Liga de fundo, Souza aqui, tenta a finta, a bola bate no zagueiro, se aproxima na marcação, Luiz Otávio toma, girou, travou, Souza, a bola bateu no próprio Luiz Otávio. Já pega a bola e já bota em jogo, arremessa. Gustavo Gomes, onde parou Gustavo Gomes? Ó, do lado Maurício, que entrega de volta a bola para Jai, que gira, devolve ao lado, puxa o capitão Gustavo Gomes, olha para a área para cruzar, bateu pro gol, muito alto de cabeça, Vitor Roque, tá na área aqui, Daniel Borges botou para escanteio. É que tava fechando do lado dele, fungando no cangote o Bruno Rodrigues, Miriose. Justamente por isso, não deu pra vacilar o Daniel Borges, que já colocou a bola pra fora umas 4 vezes nesse jogo. É o quinto escanteio pro Verdão, que cobra rápido. Bruno Rodrigues domina na canhota, recua, o Arthur passa, pede na grande área, Gustavo Gomes, alta a bola para Gustavo, vem o zagueiro, bota Reinaldo pra escanteio de novo. A visão periférica do Reinaldo tá péssima, que ele tava na linha de fundo em cima da risca, melhor pro Palmeiras, né, Milhões? Não precisava, né, ter colocado essa bola pra fora, não quis arriscar, o Reinaldo chuta de novo pra linha de fundo, a chuva aperta em Barueri, mais um escanteio pro Palmeiras. Maurício bate, perna esquerda pela direita, são 12 primeiro tempo, 0-0 aqui em Barueri, Maurício para a cobrança autorizado, levantou para Gustavo, a defesa corta, ficou na grande área, sombra, ficou pela ponta, Luiz Pacheco, domina, evita que ela saia, devolveu para Gustavo, Walter dá um tapa e manda pra escanteio, pela jogada do menino, ganhando mais um escanteio, Meliose. Ganham, já são 7, se eu não perdi a conta, 7 escanteios pro Palmeiras em 12 minutos de jogo. Né? Por aí, daqui a pouco vai ser isso. Mais um tiro de canto pro Verdão no campo de ataque. Maurício Coutinho pra Souza, passa na grande área, Bruno Rodrigues lançando a defesa corta, ela voltou pela ponta, Maurício disputa, vai na marcação, comete a falta em cima o Shailon, de parou pra marcar, dando vantagem, agora para e marca a falta, Belotti. 8h45 da noite, hora de Brasília, marcando o quinto sinal, são 13 primeiro tempo. Palmeiras e Mirassol empatando em 0-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata. Mandar um grande abraço para a audiência. Eu quero me pedir desculpas aqui. É um funcionário da federação que está trabalhando aqui. Eu cruzei com ele, foi lá, me deu um abraço. Canhão, manda um alô para mim. Eu não anotei, aí eu subi, vem um, conversa com o outro, eu esqueci, mas ele está aqui trabalhando. Você sabe quem você é, né? Evidente. Peço desculpas, eu vou te mandar um abração na próxima. A gente vai se encontrar de novo aqui, mas muito obrigado pela sua audiência. Essa é ótimo. O cara esqueceu que te dar um alô, não anotou para quem era o alô, mas que bom. Já cobrou lateral, aliás, já falta o Mirassol. 13,5 primeiro tempo. A Daniel Borges que domina pelo meio campo do Mirassol. Tá marcado, entrega do lado. Passa, se protege. Yuri Lara, domina Yuri. Devolve o volante, começa do outro lado com o zagueiro. Luiz Otávio ajeita e joga. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Mirassol pela canhota, o Alisson. Driblou o primeiro. Rolou do lado para Reinaldo. Bico da grande área, tentou passe no fundo. Rasga já e dá um balão. Bota na ponta ali Luiz Otávio. Vitor Roque tentou pegar, passou Luiz Otávio. Cabeceou para trás. Vitor Roque chegou, Luiz Otávio deixou o pé. Fez a falta ou não. Segundo o árbitro, não estava muito longe o Belotti. Quem podia ajudar nessa era o assistente, Danilo Maniz, mas também não era muito a dele, não. Eu confesso na cabine que não vi toque do zagueiro, não vi Vitor Roque, não vi falta, não, Miriose. Também não vi, Canhão. Também não vi nada. O Vitor Roque tem sim um contato de braço com camisa 4, mas cai no chão, se joga sem marcação pela arbitragem. Tá tomando uma enquadrada do Belotti, agora tentou cavar, né, Preto, seu Vitor Roque? Exatamente, foi nada, segue o jogo. 14 minutos e meio, já ouço o Pretzel, tá bom o jogo aqui, sai atrás do Mirassol com o Neto Moura, que toca Luiz Otávio na canhota. Vai dominar o lateral, enfia pelo meio campo, tenta à frente o passe, Jairon corta a marcação, estica a perna, Jai bate no meio, tocou do lado, Gustavo Gomes recebe de volta, vira para Pacheco, domina o garoto, Madrid, a linha na canhota, achando o Arthur de um menino pro outro, com quase 15 primeiro tempo, 0-0, aumenta a chuva em Barueri, linha de fundo, passe no Rodrigues, lado esquerdo, marcado por Daniel Borges, recua, toca a bola, Marlon Freitas para trás, Fux de primeira, pelo meio campo até Luiz Pacheco, gira o menino, entrega a meia direita e volta a bola para Gustavo Gomes, o zagueiro Verdão, capitão hoje domina, ele levanta a cabeça, dá para Jé, belo drible, escapa da primeira pinta, saindo do Alisson, dá para Marlon Freitas, lado esquerdo, o Arthur que é completamente aberto, 15 primeiro tempo, 0-0, Arthur para Bruno Rodrigues, bico da área, pro Arthur, na área, para bater, bateu, Walter defendeu, vai na mão do goleiro do Mirassol, tranquilo, Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para, 15 minutos e meio do primeiro tempo. Terceira rodada do Paulistão aqui para Palmeiras e Mirassol, tá 0-0, Lucas Bueno. No Campeonato Carioca, o Boa Vista ganhou pelo placar de 1-0 do Fluminense. O Madureira ganhou de 1-0 do Bangu. Logo mais, Volta Redonda e Flamengo se enfrentam às 9h30 da noite.
Fux de cabeça pro time do Palmeiras, corta a bola, volta fora da grande área pro Eduardo, atrás a Yuri, que lança a bola pra direita, pra Daniel, vai colocar na área de volta, Daniel Borges, levantou, Carlos Miguel no alto é dele, grudou, pegou o goleiro do Verdão na pequena área. Pretzel, 16 primeiro tempo com 16 minutos intensos, 0-0 Pretzel. Palmeiras tem 7 escanteios e aí realmente tem competência para chegar na linha de fundo e para conseguir esse tipo de lance. O problema são as cobranças. Falta um aproveitamento melhor. Gustavo Gomes não cabeceou praticamente nenhuma bola nesses escanteios. Palmeiras agora melhorou, principalmente a saída de bola do meio para frente. O Mirassol começou a jogar bola, estava muito atrás, muito empurrado para trás, se defendendo mal, e agora começa a sair um pouquinho mais de trás. Vai jogar de novo aqui atrás o time do Mirassol, jogando Neto Moura, também lança a bola para o Luiz Otávio, que joga do lado esquerdo. Sons do futebol para você com o nosso time de externas aqui na Arena Barueri. Rafael Pellegrini, Daniel Chingote, o somzão da Bandeirantes, os sons do campo para você. Luiz Otávio entrega para trás a bola, vai virar com o zagueiro. João Vitor domina pelo meio, marca Vitor Roque. Devolve João Vitor, Luiz Otávio para Walter. Vitor Roque vai para cima, Walter na área pequena, tentou limpar, limpou, Vitor Roque bateu na direita, Daniel Borges domina. O Vitor Roque deu o carrinho para tocar na bola, caiu dentro do gol. E agora os dois se cumprimentam. Sai atrás, jogando ele lá com o time do Mirassol, que abre a passada pela ponta esquerda para buscar no Eduardo, vem fechando por aqui. 17, primeiro tempo, 0-0. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Walter está jogando atrás do Iro Lara, marca Valdo Freitas, Iro domina, envia pela ponta, passe errado. Eduardo conserta o bico para Shailon. Tem em frente, ganha, volta, Fux chuta. Ela bate na cabeça do Shailon. No meio campo, disputa de cabeça, toca pro alto, Luiz Pacheco, pra pegar a sobra pela direita, de cabeça o Souza, pra Giai, e o Giai chuta, só que ela bate no Alisson, o Alisson é rápido, ganha do Giai, entra dela pela esquerda, rolou, de frente, a Luiz ajeitou, bateu, pega Carlos Miguel, perde o contra-ataque, o Mirassol na bobeada do Giai, teve tempo de girar o centroavante, André Luiz, pra sorte do Carlos Miguel, ela vai em cima dele, Miriose. O Mirassol é um time que cria, mas também sabe aproveitar o erro do adversário, como agora pela esquerda o Alisson teve essa chance e se tivesse um pouquinho mais de força no chute daria trabalho pro Carlos Miguel, que faz a defesa no primeiro chute da equipe visitante no jogo. Em Olímpia, Carlos Eike Batista, um grande abraço, Carlinhos, ligado na maior rede de rádios do Brasil, você com a gente em todo o país, você com a gente em toda a galáxia, também no Band Play. Em Munique, na Alemanha, Paulo Ricardo Oliveira é palmeirense, está lá ligado, ouvindo o jogo do seu Verdão. Grande abraço, alô Munique. 18,5 primeiro tempo. Gustavo Gomes toca, joga na Marlon Freitas, bate de primeira para o meio campo. A Bruno Rodrigues, passa o Arthur, é pro garoto, domina, Bruno já vai passar pela ponta, encosta do Vitor Roque na grande área. Souza, cruzamento na área, Maurício ajeitou, bateu prensada, tá na área viva, tem marcação, Vitor Roque toma a frente, ganha, girou, esqueceu a bola travada na marcação, tira João Vitor, dá Nedel Borges que enfia a bola para direita, forte o passe na ponta, Luiz vai chegar com o Fux chegou atropelando, faz a falta. Fux chegou, mas não uma buzinadinha, nem um bibi, chegou atropelando, né, Miriose? E pode reclamar o quanto quiser o torcedor, porque essa falta foi clara, viu? Chegando ali em cima do Shailon, Bruno Fux pelas costas, faz a falta. A bola é da equipe do Mirassol, foi o André Luiz quem sofreu. Campo de defesa, o Mirassol vai cobrar. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques no comando das imagens, com o digital hoje com Gustavo Tomás, é o time da Bandeirantes, nos embalos de sábado à noite aqui em Barueri, trocando passes os zagueiros do Mirassol, Luiz Otávio para João Vitor, domina marcado por Vitor Roque, devolve João Vitor, lança a bola Luiz Otávio, Maurício pressiona, tá na grande área o zagueirão, grandalhão, tentou driblar Maurício, cortou para canhota, enfia pela ponta o passe, de primeiro lança pela ponta na jogada, o André Luiz perdeu, volta no meio, opa! Com o braço, toque no desvio no meio. Perdem cartão os jogadores do Palmeiras. Falta marcando o Belotti, a pressão continua por cartão, por enquanto não vem não. Ou vem, Miliose? A princípio nada, viu? Conversa com os jogadores do Lucas Canete Belotti, passa o spray no chão para marcar, delimitar onde vai ser cobrada a falta e nada de cartão. O jogador do Mirassol, que de fato coloca a mão na bola. Foi um bloqueio na bola, cartão. O Abel vai tomar uma enquadrada por isso. Abel tá reclamando muito. Mas tinha que dar cartão pro Eduardo. Muito mal, árbitro. Quem tomou cartão foi o Abel Ferreira. Cartão amarelo para o técnico do Palmeiras. Reclamação procedente então, Alexandre Pretzel. Sem dúvida, foi um bloqueio na bola. Não foi assim, sabe? A bola bateu no braço. Ele botou o braço de propósito para interromper a trajetória da bola. Um erro crasso agora da arbitragem.
Falta pro Verdão cobrar pela meia direita. 0-0, 20 minutos e meio do primeiro tempo. Sousa e Maurício próximos da bola para a grande área. Fux. Tá lá dentro também o garoto Luiz Pacheco, Marlon Freitas, fecha, Bruno Rodrigues mais atrás também. Chance pro Verdão, mais uma, 21 primeiro tempo, a arbitragem autoriza, você ouve o apito. Sousa, pé direito na bola, autorizado, levantou sobre a defesa, quarta rebote, volta no peito, Bruno Rodrigues ameaçou bater, mas não bateu, recuou. Jair de primeira tentou e perdeu essa bola na ponta o Maurício. Olha a bola ficando na canhota, o Alisson baixinho do milho, vai com pressa para o ataque, passa na ponta, Jair no pedido, o Alisson marcado, tenta driblar, Maurício vai no fundo para cruzar, são dois agora, Maurício volta o pé à frente para tomar e toma, depois é puxando pelo pescoço, leva a falta, mas a vantagem para o Palmeiras. O torcedor tá querendo cartão amarelo. Marlon Freitas levanta a frente, a bola ela volta pro zagueiro tranquilo. Luiz Otávio ajeita meio campo do Mirassol e joga completamente sozinho. 21:30 primeiro tempo para Palmeiras e Mirassol 0-0. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Vai dar uma maneirada, ainda bem que tinha gente que não trouxe capa, não se protegeu. Já vai poder sair para voltar pro lugar, né, Melhor? Ainda bem, né? É verdade, Canhão, mas tem gente comercializando aí ainda capas pelo estádio. Estou vendo aqui dentro do gramado, muita gente preparada. No gramado estão vendendo capa? No gramado agora não, chegou aí? Na arquibancada, perdão. Tá. Na arquibancada. Só faltava essa agora no gramado, né? Não duvido. Bom, já chegou na bola, mandou para fora. Lateral, ataque do Mirassol pela ponta esquerda aos 22 agora. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O jogo parado para a parada, para a hidratação, 22:30, metade da metade. Primeiro tempo, hora de análise com Alexandre Pretzel. O primeiro tempo tá legal, tá bom, tá corrido. 0-0 para Palmeiras e Mirassol. Alexandre Pretzel. Olha, Caio, o Palmeiras fez 10 minutos intensos, muito superiores. Até eu falei de forma surpreendente que achei que o Mirassol ia começar marcando em cima. Não conseguiu acompanhar o ritmo do Palmeiras. Mas depois deu uma equilibrada, apesar dos 7 escanteios do próprio Palmeiras, que não tá indo bem na bola aérea. Então o Mirassol joga a bola. É um time até com jogadores novos, com novas contratações, mas começou a botar a bola no chão. O Palmeiras começou a acelerar demais o jogo e a errar muito, principalmente com o Giai e também com o Maurício. Então o início começou muito bom para o Palmeiras, que não fez o gol. Teve 2 chegadas fortíssimas, 2 com o Vitor Roque dentro da área e a defesa do Mirassol acabou salvando. E um chute para a defesa do Walter também. Enquanto que o André Luiz, num contra-ataque do Mirassol, obrigou o Carlos Miguel a fazer uma defesa num chute fraco. Então o jogo é muito bom para o início de temporada, mas é o que a gente já esperava. Pelo menos um jogo aberto e com uma certa qualidade, já que são 2 times de Série A e também de Libertadores da América. O Palmeiras joga bem e olho nos 2 meninos. O Arthur faz um bom jogo lateral esquerdo e o Luiz Pacheco tem uma saída de bola muito boa e está combinando bem com o Marlon Freitas e com jogadores de meio campo. Curiosamente, Miliose, Pretzel e ouvintes da Bandeirantes, só o Gustavo Gomes não foi lá para a conversa na parada para hidratação. Ele foi diretamente no Atro Lucas Belotti. Ficou o tempo inteiro na parada aqui na Miliose, conversando com o Atro, reclamando daquele não cartão dado ao jogador do Mirassol, que se transformou em cartão para o Abel Ferreira. E claramente caso pensado, né? Aproveita a pausa, vai o capitão lá, conversa com ele enquanto eu dou orientações. Não duvido nada que tenha saído do Abel Ferreira essa orientação pro Gustavo Gomes ficar em cima da arbitragem e colocar uma pressão, né? Porque a bola volta a rolar, o capitão do Palmeiras falou bastante com o árbitro antes disso. Vai ser reiniciado o jogo, essa bola foi para fora, arremesso lateral e do Mirassol. Reinaldo vai colocar na grande área, tomou distância para colocar lá dentro. 24:30, primeiro tempo, 0-0. Carlos Miguel já chama a atenção da sua defesa. Reinaldo, lateral, ataque Mirassol, lado esquerdo. O Atro autoriza. Reinaldo para a bola, se esforça, bota na marca do período de cabeça, tira Gustavo Gomes. A bola fica para Vitor Roque na canhota. Ele corre. Em marcação do zagueiro, quarta João Vitor. Enfia pela ponta a bola. Shailon pela direita, marcado. Recua na fogueira. João Vitor de volta na ponta. Shailon tá fora, só que ela vai no comando de ataque. Fecha o André Luiz. Ela bateu no Fux, escanteio. O Fux ia chegando sozinho, do nada ela bateu na canela dele, escanteio. O Fux nem percebeu. Acho que ele deu a freada na hora errada, né, Miliose? Inclusive, Canhão, primeiro jogo do Fux como titular na temporada, né? O Murilo hoje não tá nem no banco de reservas. Jogou as 2 partidas, uma com o Benedetti e outra com o Gomes. Primeiro escanteio do jogo para a equipe do Mirassol. Vai colocar essa bola na área. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Reinaldo vem para cobrar um escanteio. Jogadores do Palmeiras já jogaram aqui a bola para ele bater o escanteio. Ele foi buscar, que fica na lateral. Reinaldo, fazer ser aos 25 minutos do primeiro tempo, Reinaldo.
Ele bate o escanteio pro Mirassol, pra grande área, João Vitor e Luiz Otávio, os gigantes do Mirassol. Reinaldo, fechadinho de cabeça, no meio do gol, André Luiz, o Carlos Miguel defendeu. Todo mundo ligado nos zagueiros, as torres gêmeas. O André cabeceou bem demais, aquela vai na mão do Carlos Miguel. Miliose, que chance! É alto e forte esse centroavante da equipe do Mirassol, veio do futebol chinês para essa temporada, e se tivesse cabeceado com um pouquinho mais de precisão, teria feito o gol que abriria o placar aqui na Arena Barueri. Bem posicionado o Carlos Miguel, faz a defesa e mantém o 0-0 no placar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Fux chegou na pequena área, bola para Carlos Miguel, pressão André Luiz, Fux, o Carlos Miguel já toca a bola para Gustavo Gomes pela direita, Luiz Pacheco chega aqui atrás, recua, dá para Jair na pressão, levanta na ponta essa bola, para correr bem aberto, Bruno Rodrigues, por baixo, tira o zagueiro Luiz Otávio, põe o pé e manda para fora, marcando, em lateral, bola para o time do Verdão cobrar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Sai jogando o Verdão atrás do meio campo, Luiz Pacheco domina o menino, devolve a bola para Gustavo Gomes, marcado pelo meio campo, sozinho, fecha o André Luiz em cima de Gustavo Gomes, devolve a bola, Gustavo Gomes, deixa a bola curtinha, Luiz Pacheco, na esquerda 2, pedem bola, Vitor Roque e Arthur, para Gustavo Gomes a bola, ele dá uma olhadinha, mas não passa aqui a bola para a ponta esquerda, não, devolveu para Pacheco de volta, enfia pela ponta, puxa a marcação na direita, esse passe, Bruno Rodrigues domina, leva o tranco, escapa na marcação para baixo, bota para fora, Yuri Lara, em lateral, ataque do Verdão para 27, caminhamos para 27, primeiro tempo, 0-0, Braspress, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Na inversão do Giai com o Arthur do lado esquerdo, ele lança a bola pela beirada do campo da canhota para Vitor Roque, limpou para bater na meia-lua de frente, ajeitou, Giai bateu em cima do Yuri, a bola vai espirrada, ganha altura e força, vai sair, saiu. Em lateral, ataque do Verdão na direita do ataque, o Palmeiras continua atacando. 27:30, primeiro tempo, 0-0. Ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina. Produtos que atendem e vencem com durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. 9 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Fechamos 28 primeiro tempo. Já Paulo do Vale comanda o intervalo de Palmeiras e Mirassol, por enquanto 0-0. Domina a marcação do Verdão atrás com o garoto Luiz Pacheco. Vira a bola para Jair de volta, o passe para Pacheco. Na canhota, levanta o braço, o Arthur tá abertão, ninguém olha para ele. Toca na direita, vira de volta Gustavo Gomes. Palmeiras tem dificuldade para inverter essa bola. Dá no meio, Gustavo Gomes vai no frente, agora sim invertendo com Bruno Fux. Jair não marca de longe, Fux amacia no peito, bota no chão e joga. 28 primeiro tempo. Fux atrás da bola, Luiz Pacheco domina o garoto na pressão, tomou a chegadinha do Yuri Lara, foi na bola, jogada, recua Pacheco, entregando para Gustavo Gomes, dá na meia o passe, ele primeiro levanta o passe por dentro, tenta Maurício, Vitor Roque tentou de cabeça, devolução para Bruno Rodrigues, perdeu, voltou pro Mirassol, André Luiz, Shailon na canhota, tá aberto livre, o passe é ruim, sorte do Palmeiras, ele corre, evita que a bola saia, domina pela canhota, cruzou pro gol, bateu desviada, fica na grande área, tirou, Marlon Freitas pega a sobra de primeira, já bateu no comando para Bruno Rodrigues, puxar o contra-ataque, levanta na canhota para Vitor Roque, mano a mano com o zagueiro João Vitor, dominou Vitor Roque, entrou na área, adiantou, ganhou para Maurício, passou de cabeça, Luiz Otávio tirou do Sousa, ela volta no campo do Mirassol, que chance ela ia passar, o Sousa tava livre, Miriose. E quando acelera o Vitor Roque, Canhão, ninguém pega pelo lado esquerdo, muito rápido, camisa 9 do Palmeiras, deixa para trás Daniel Borges, na hora do cruzamento faltou um pouquinho de capricho, foi bem a zaga do Mirassol, para afastar o que seria mais uma boa chance do Verdão. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Cai no meio campo, Yuri Lara, capitão não, camisa 5 do Mirassol. Bota mole na boca do estômago. Ele não deve ter comido uma feijoada, apesar de ser sábado, né, Meliose? Acho que não, né? Se comeu já faz tempo, né, Canhão? Chamou o Hugo ali no meio campo, ele, pelo que eu vi ali. Tá ruim a situação do camisa 5 e já sinaliza ali o banco de reservas. Rafael Guanais se movimenta, vamos ver a situação do Yuri Lara, que agora sim se levanta. Tomou uma bolada na gaiola. Não, mão na boca do estômago mesmo, viu, Canhão? É verdade, olha lá. Tá sentindo alguma coisinha, já reiniciado, sobreviveu. Tá vivo o Yuri Lara. Próximos dos 30, vem o toque para marcar aí. Daniel Borges pela direita, domina a bola, recua, devolve com o zagueiro. Completamente sozinho, vem com ela aqui pela direita, João Vitor. Caminhou, carregou e devolvendo bola para a ponta com o Luiz Otávio do outro lado. Michel Lopes na mesa, com Beto Rebeck na central técnica marcando. Tá vendo a Barueri, a bola rola, o relógio não para. 30 primeiro tempo.
Paulistão, terceira rodada, Barueri, Palmeiras e Mirassol, segue 0-0, Lucas Bueno. No Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo. Reinaldo na canhota pro Mirassol, no fundo, chegou para cruzar, levantou, André Luiz fechou, Carlos Miguel primeiro, defendeu. Você dizendo o que é mesmo, Lucas Bueno? No Campeonato Gaúcho, São José e Novo Hamburgo empataram em 0-0, o Juventude ganhou de 1-0 do Inter de Santa Maria e o Grêmio ganhou de 5-0 do São Luís. 31, já o Supreto, o Mirassol ataca, Reinaldo domina a bola, recebendo ao lado, tenta o passe, a bola chutada, bate no Sousa, ele espirra e ganha a bola chutada, lançando pela ponta Maurício, corta Luiz Otávio para Reinaldo, gira, Sousa insiste, Reinaldo prende, protege, volta o passe atrás, então recuada, Eduardo toca pelo meio campo com Yuri Lara. 31, primeiro tempo, 0-0, o jogo Daniel Borges pelo meio campo do Mirassol, tomando pressão, pra cima dele, chegando Bruno Rodrigues, devolve a bola pra Walter, o goleiro com o pé do Mini, joga na entrada da grande área, 31,5, primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0, Barueri, Palmeiras e Mirassol, Pretzel. E após a parada para hidratação, que vira uma parada técnica, o Rafael Guanais acertou um pouco o posicionamento do meio campo do Mirassol, que não sofre tanto agora como sofreu nos Daniel Borges na direita, livre, ajeitou, bateu pro gol, bateu na cabeça do Fux e vai para escanteio. Os laterais do Mirassol apoiam muito os dois, né? O Reinaldo e o Daniel chegam toda hora em Alexandre Pretzel também, né? É verdade, né? Tem o Lucas Ramon, que tá fora do time, que vai vir pro São Paulo em abril. Então o Mirassol já não quis liberá-lo com antecedência, era o titular, mas o Daniel Borges tem experiência e apoia bastante também. Segundo escanteio para o Mirassol. 32 minutos do primeiro tempo, bate escanteio Reinaldo para a grande área de volta, João Vitor, Luiz Otávio. Lá vem a cobrança de escanteio, Reinaldo, o árbitro vai autorizar, todo mundo se agarrando dentro da grande área, 0-0 Barueri, 32, a chuva foi embora. Para a cobrança, Reinaldo, escanteio Mirassol, com curva, levanta, ela vai para o gol de cabeça, sobe Fux, a bola tinha saído pela linha de fundo, hein? Curva do Reinaldo, passou por cima do travessão, essa bola por cima da risca, que está marcando o assistente aqui, o Rafael Lima. Bola saiu, time de Beto, o Palmeiras vai jogar futebol. Pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Tem Vitor Roque virando a jogada, Bruno Rodrigues aqui pela canhota, entrega, ele volta para Arthur, que deixa para Luiz Pacheco, pelo meio campo, tá cercado, vira, sai da marcação de André Luiz, devolve atrás, começa com o zagueiro Bruno Pugs, Verdão troca passes, placar de 0-0, 33 minutos do primeiro tempo, você nas estradas viajando, uma viagem com a Bandeirantes, Sousa pede para a bola, Marton Freitas conserta, entregando para Luiz Pacheco, belo drible do menino, sai de Yuri Lara, toca da canhota com Arthur, encosta Pacheco, ele volta, deixa a bola, o Arthur vira para Pacheco, na canhota aberta, Bruno Rodrigues perde a bola, toca Arthur agora, entregando bola, curta, Bruno Rodrigues que domina, marcado, tenta o giro, toma a pressão de Daniel Borges em cima, devolve o passe, Marlon Freitas faz a travessada e vira a bola para Gustavo Gomes, na direita ele ajeita a casa e joga tranquilo, domina Gustavo Gomes na grande, ele levantou para ninguém do Verdala, sai para Walter pegar com tranquilidade. Um grande abraço para Rio Preto, ali coladinha na tela Mirassol, o Renato Pupo, o vereador Renato Pupo. Renato jogou na categoria de base do Verdão. Nos anos 90 jogou com o Veloso, tempo que o Veloso tinha até uma franjinha. Grande Renato Pupo, um grande abraço. 33,5, 0-0 para Palmeiras e Mirassol. Vem jogando o Mirassol de volta, a bola, Daniel Borges domina a bola pela direita. Toca atrás, vira, tenta o passe, Neto Moura para Shailon. Shailon toca, João Vitor que devolve a bola para Shailon de novo. 33,5, primeiro tempo, 0-0 sem chuva em Barueri. Público tá melhorando, 0-0. Bola pro comando de Ais, antecipa. Toma do Alisson na prensada, perdeu essa bola, Luiz Pacheco. Reinaldo toma, dá pro Alisson, 2 em cima, recuando no passe para Shailon pelo meio do campo, na direita, Daniel Borges, desce, fecha no apoio, vai recuar a bola, devolvendo ao lado para Neto Moura, enfiou por dentro o passe de costas, Shailon domina fazendo o pivô, sai da grande área, posicionado, domina, lança Bruno Neto Moura para a área, a bola faz a proteção, Luiz Pacheco para pegar Carlos Beguel, é do goleiro do Verdão, tranquilo dentro da sua grande área. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Está jogando o Verdão, pressão no Mirassol na saída. Jai chuta, bateu no Alisson. Bola vai ganhando a altura. Jai sobe de cabeça, bota essa bola pro meio. Disputa de cabeça, chega o de Lara, comete a falta na sequência. Ele atropela e comete a falta pelo meio em cima de Maurício. O jogo parado, marca Belotti, falta para o Palmeiras cobrar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Gustavo Gomes ia bater a falta com a bola rolando. O Abel daqui deu para ver que ele ameaçou reclamar. O Milhões, ele lembrou que tem amarelo, voltou a ficar quieto. E foi o primeiro amarelo em Canhão do Abel Ferreira no ano. Demorou 3 jogos. Vamos ver qual vai ser o número do Abel, que no ano passado abaixou um pouco a média. Foi um Abel um pouquinho mais tranquilo. Não foi tantas vezes suspenso aí da equipe do Palmeiras. 17 de janeiro, o primeiro cartão do jogo. Aliás, do ano, do técnico do Palmeiras.
Gustavo Gomes toca a bola para Carlos Bigal, com o pé esquerdo domina e já abre a bola para a ponta esquerda, Bertaço, o Arthur fecha, Sousa pelo comando, ele dispara, Arthur não enxerga, devolve ao lado, vira para Vitor Roque, vem buscar o centroavante do Verdão, faz a inversão para Maurício, muito alta, passa para o Reinaldo também, na direita, Giai corre, evita que a bola saia no carrinho, vale o esforço, olha para trás, recua, põe na área essa bola, Sousa para Vitor Roque na meia-lua, volta a defesa, corta, Neto Moura tirando, devolução errada, Sousa conseguiu tomar, dá até para bater, não dá mais agora, tá pressionado, faz a inversão, acha o Arthur aberto na canhota, levanta a cabeça e toca pela ponta esquerda, fechando para Bruno Rodrigues, domina bico da área, limpou para bater, clareou, não tá para bater mais não, tá pressionado, devolve ao lado, Ada Luísa Pacheco de volta, para Bruno Rodrigues, levanta a cabeça, enfia pelo meio, passa na meia-lua, Maurício, Sousa para Maurício, para Vitor Roque, bateu no gol, pega Valder! Era pro Vitor Roque dominar essa bola e partir na frente do goleiro. Ele bateu de primeira, tava livre. Walter grudou, ficou com ela, Miriose. E foi muito inteligente o Maurício, porque com um toque na bola ele clareia a jogada. Coloca o Vitor Roque cara a cara com o goleiro. Ele quis bater de primeira, bateu muito fraco. Foi mal agora o camisa 9, que tinha espaço para dominar, olhar pro Walter e fazer o gol. Vacila o camisa 9 do Verdão. Genero Mirassol, Walter domina, marcado por Vitor Roque, lança o Luiz Otávio na esquerda, o zagueiro tá sozinho, pé na canhota, um bicudo. Sobe de cabeça, tenta a marcação aqui pela ponta, tira a defesa, a bola não chega na ponta pro Alisson, espirrada. Reinaldo devolve a bola com o Luiz Otávio. Alexandre Pretzel, 37, primeiro tempo. Essa chance do Vitor Roque é aquelas que não pode se perder. 0-0, Pretzel. Uma jogada que eu peço sempre pelo meio, muita qualidade. O Sousa, que estava sumido, fez a combinação com o Maurício deu o gol pro Vitor Roque. Perda de gol impressionante do atacante palmeirense no melhor lance da partida. Luiz Pacheco no meio campo, toma do Neto Moura, dá na direita, Vitor Roque encarou o Luiz Otávio, domina Vitor Roque, puxando pelo meio, dá para Maurício, meio lodário, uma pinta, a defesa prensa, Vitor Roque na sobra, pega, rebote e ganha, gira, opa, escorrega, se levanta, pressionado, perde a bola, sem sofrer falta. Chiadeira da galera, não vale não, teve falta não, Mirassol com pressa, sai jogando Eduardo, vira o passe pela ponta, deixa, na frente com o centroavante da Luiz, vem por baixo, Gustavo Gomes, rouba dele, Sousa na direita, lança Maurício, tá na área, domina, bateu, trava, Luiz Otávio, escanteio, dá uma saída rápida, Miriose. De novo, agora pressionando a saída de bola e não à toa, o Walter dá uma bronca geral nos jogadores do Mirassol. Sobe o volume da Arena Barueri, que agora não tem mais chuva. É o 8º escanteio pro Palmeiras no jogo. Tá caído aqui o centroavante do Mirassol, André Luiz, não foi nada. Só que o Belotti mandou parar porque ia ver se precisava de atendimento ou não. Não precisa, não vai bater o escanteio o Palmeiras. 38, primeiro tempo. Maurício para cobrar de perna canhota, o Sousa encostou, já voltou para marcar em cima dele o Alisson. Esse é o clima da pequena área que você tá ouvindo aí. Walter bate o escanteio, aliás, o Maurício bate o escanteio, levantou pro gol, Walter saiu, soltou, gol vazio, Marlon Freitas tentou girar, bateu na marcação de cabeça, Fux vai fazer, bateu! Fora! Ele errou, mandando pra fora da rede, lado de fora. E tava na banheira, Miriose. Enganou parte do estádio, viu? Comemorou o gol, mas realmente já tinha impedimento marcado. Foi bem agora o auxiliar de número 1, o Danilo Ricardo Simão Manice, para paralisar esse lance. Apenas impedimento e reposição de bola pro Walter cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aniversariante de hoje, o garoto João Miceli Loureiro, 11 aninhos. Um abração pra minha Votuporanga. Parabéns, papai Jarbas, a mamãe Juliana, a família toda de palmeirenses, família Miceli, vovô palmeirense, tios. Só tem um tio lá que é corintiano, Tavinho Miceli, corintiano fanático. Esse negócio raça, segundo a família, né? Tiro de meta, o Mirassol vai cobrar, aliás, impedimento, 39, o jogo continua pegado. Deu uma quedinha, né, Pretzel? Seria evidente que cairia pela velocidade imprimida pelos times, mas tá legal o jogo aqui, né, Pretzel? 0-0. O jogo para início, o terceiro jogo oficial de dois times com pouco tempo de preparação, é um jogo bom. Sem dúvida, eu esperava um jogo lento, um jogo arrastado, ainda de boa qualidade, porque os times são bons tecnicamente, mas não, um jogo com intensidade, com velocidade, e o 0-0 é mentiroso até o momento. Reinaldo para a bola, PUC de cabeça, corta pro Mirassol, pro Palmeiras, a bola voltou pro Rodrigues de primeira, já vira, bota Maurício para correr, ele na canhota para Vitor Roque, Sousa, Bruno Rodrigues fecha uma área, Vitor Roque limpou o primeiro marcador, girou, tentou outra fita, perdeu, ganha Daniel Borges na direita, puxou a marcação, sai do Vitor Roque, que dá uma chegadinha um pouco mais firme ali, Daniel protege, gira, sai da falta e sai com a bola pela linha lateral. O Belotti tá dando o quê? Belotti? Ele tá dando falta, só se for porque a bola saiu. Ah, ele deu falta. Chamou a atenção e deu a falta o árbitro.
Toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeck na central técnica marcando. Barueri, a bola rola, o relógio não para. 40 primeiro tempo. Terceira rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras e Mirassol segue 0-0. Lucas Bueno. No Campeonato Mineiro, Betim ganhou do Norte por 2-1. Democrata empatou em 0-0 com o Atlético e o Cruzeiro ganhou de 5-0 do Uberlândia. Neste momento, o RT e Pouso Alegre vão empatando em 0-0. Recuperação de bola aqui atrás com o time do Verdão que vem para buscar Bruno Rodrigues. Olha o Sousa, ele tentou lançar, mas lançou direto pro gol na mão do Walter. Erra o chute, ela volta fácil pro goleiro do Mirassol pegar dentro da sua grande área. 41 primeiro tempo, tá acabando, vem aí. No intervalo, Paulo do Vale, na maior rede de rádios do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Walter recebe a bola pequena área, toca do lado para Yuri, devolução para Walter, pequena área, vira para direita aqui, vai recuar, vira João Vitor que entrega a bola para Daniel Borges, pé direito, enfia no comando, para buscar dois, calcanhar, belo passe no meio, tocou o André Luiz, calcanhar, vira pro Eduardo que bota para Renan do passe, tá errado, vai voltar Souza pro Verdão, para cá, devolve Souza, erguendo para Carlos Miguel na grande área, pé direito, levanta na ponta o goleiro do Verdão, ela quica, vem Luiz Otávio de cabeça para o Mirassol, conseguiu tocar nela, a Yuri Lara, Yuri domina no peito e joga, 41,5 do primeiro tempo, 0-0, Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Eduardo domina pelo meio campo, completamente sozinho, dá uma paradinha, uma brecadinha, espera a participação de alguém. Esse alguém é o Shailon. Shailon toca, Yuri que vira a bola para a direita, bota no fundo. Daniel Borges fecha, vai no fundo, marca Bruno Rodrigues, Daniel, para trás o passe de frente, Yuri na meia-lua, limpou, clareou, tocou para Shailon, perna canhota para bater pro gol, bateu no canto, fora! Ela vai à direita do gol, Shailon dominou, ninguém chegou, ele foi limpando e bateu dali, Miriose. E tem essa característica, né? O Shailon que foi artilheiro nos últimos anos aí por outras equipes, passou pelo Atlético Goianiense com algum destaque. Base do São Paulo, colocou a perna esquerda na bola e por muito pouco não achou cantinho, apenas tiro de meta, 0-0 Barueri. Grande área do Verdão, troca passes, após Cabral, tiro de meta, Carlos Miguel, Gustavo Gomes para direita para Giai, Jair por dentro, com o garoto Luiz Pacheco, tenta girar, sai do Yuri, toca na ponta, mergulha, bota para fora essa bola aqui no Neto Moura no carrinho, em lateral, bola para o Palmeiras cobrar, 42,5 primeiro tempo, 0-0. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 9h15 da noite, hora de Brasília, o Verdão ataca, Arthur, lado esquerdo, por meio, Vitor Roque, no peito, na área, limpou, clareou pra bater, tá sem ângulo, prendeu ainda, protegeu, são dois em cima, tentou o Rodrigo, ela bate em Daniel Borges, escanteio, o Verdão tá sozinho, Vitor Roque, mesmo assim achou um escanteio, Meliose. E o Walter olha aqui pra arbitragem, reclamando, de novo acusando que a bola não seria escanteio, tiro de meta, tudo bem perto, claramente escanteio a favor do Palmeiras, hein? É o nono já a favor do Verdão, o Souza quem vai cobrar. 43 minutos e meio, o primeiro tempo tem escanteio, o Verdão para a grande área, Marlon Freitas, Souza, Vitor Roque, Fux, Gustavo Gomes é claro, primeira trave, lá vem a cobrança de escanteio pro Verdão. Autorizada a cobrança, fechadinha pro gol, tirou o zagueiro, a bola ficou na grande área, Vitor Roque disputa de cabeça, Luiz Otávio tira, Jair de primeira devolve a bola pra ponta esquerda, tá completamente sozinho e bota na coxa o Souza, bico da grande área pra tentar driblar o Chano, recuou pra Marlon Freitas, sem Arthur do lado, devolve Marlon a bola pra ponta esquerda pra Souza, Arthur passa as costas pra Arthur no fundo, pra chegar cruzando pro gol, travou em cima dele, Neto Moura, outro escanteio, Verdão, Miriose. Não perca as contas, torcedor, é o 10º a favor do Palmeiras, só no primeiro tempo. Mais uma vez o Souza quem se posiciona pra cobrar. 44, Maurício encostou, aquela jogadinha combinada. Pequena área permanece marcando praticamente o goleiro Walter, Luiz Pacheco. Fux, Gustavo Gomes lá dentro, Vitor Roque também com Marlon Freitas. 44. A cobrança de escanteio, fechadinho na primeira trave de cabeça. Tiro de volta, a marcação, ela vai sair novo escanteio lateral. Quicou aqui linha de fundo. Souza repete a cobrança, encosta ao lado do Maurício. 11ª, é isso, Milhões? 11 escanteios. Maurício para trás a bola pro Arthur na perna da canhota para cruzar, clareou, levantou a cabeça, bateu direto e manda longe direto, linha de fundo. Erra o garoto aí. Abaixou a cabeça e enfiou um bicudaço pra fora, Meliose. E é o primeiro erro, claro, assim, do Arthur no jogo, né? Estreando pela primeira vez jogando na equipe profissional, já como titular. Acertou alguns cruzamentos, conseguiu escanteios. Dessa vez manda longe, só tiro de meta. Abraço Praias, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Alisson pra jogada, opa, cometeu uma falta em cima do Jair, arbitragem tá marcando, parando o jogo, vai subir a plaquinha na mão do 4-4, o Gustavo Souza com os acréscimos, Meliose.
devo estar vendo coisa errada, Canhão. Porque a plaquinha indica 83. Não é brincadeira. Não, era para ser um 0 no lugar do 8, com certeza. É 3 minutos. É verdade. Vamos agora lá. sim. Agora o seu Gustavo tirou aquele 8 dali. Falta pro Verdão. Sousa para colocar essa bola para dentro da grande área. 45,5 primeiro tempo, tá acabando. Paulo do Vale tá chegando pro intervalo pela Bandeirantes. Lá vem a cobrança de falta. Maurício na canhota, Sousa no pé direito. Marlon Freitas, Luiz Pacheco, Fux, Gustavo Gomes, Vitor Roque. Todo mundo esperando bem. O Lô da grande área tá sozinho, Bruno Rodrigues. Falta para o Verdão. Sousa do ladinho deixa para Maurício. Dominou, costurou por dentro, perna canhota. Levantou pro gol para Fux. A defesa corta atrás com o Luiz Otávio de cabeça. Chai não corta muito mal. Já entrega a sobra para o Verdão e toca para Arthur de volta pela canhota. Domina o menino para tentar cruzar, mas não cruza não. Zé vira meia, vira pela ponta. Vitor Roque para trás. A bola para Marlon Freitas. Marlon Freitas vira. O passe lança para Giai. Giai mais à direita ainda. Se aproxima da marcação bem aberto desse lado. Maurício. Maurício para Sousa. Lá para a área a bola. Para Gustavo Gomes de cabeça. Reinaldo tira a bola, voltou na ponta. Disputou Shaino na prensa da Giai. Com a cabeça ajeita, vira pela minha esquerda para Bruno Rodrigues de frente, dominou, colocou no fundo, Arthur levantou a cabeça e cruza muito alta a bola para Gustavo Gomes, ele corre, evita que a bola saia pela beirada, Giai pediu, Gustavo Domini devolve a bola para Giai de novo, 1,5 para acabar a primeira parte, 0-0 Barueri, 46,5, Fux levanta a bola para a ponta para Gustavo Gomes, aberto sozinho, sem impedimento, ele bota no peito, vai no fundo, tenta a finta, tomou um tapa, falta! Olha o Gustavo Gomes aí, gente. Saidinho, Miliose. É o ponta direita da equipe do Palmeiras, o Gustavo Gomes, driblando com o calcanhar, puxando pra dentro e cavando uma falta importante, que pode ser, quem sabe, a última chance do Palmeiras na primeira etapa. Agora o ponta direita, Gustavo Gomes, vai virar centroavante. Gustavo Gomes vai pra área buscar o cabeceio, Canhão. Toque dos 47. Já chegando. 1 minuto para terminar o primeiro tempo em Barueri. 0-0, o Verdão tem a chance no fim do primeiro tempo de fazer 1-0. Vamos tentar ouvir o Walter ali, ó. Tá chamando, ó. Sai daí da pequena área. Posiciona o Neto Moura. Mandou o Alisson um pouco mais para a esquerda dele. Maurício e Sousa na cobrança da falta. 47 e 30 segundos finais do primeiro tempo. 0-0 Barueri. Falta para o Verdão. Sousa na bola. Levantou pro gol alto. A bola sai na canhota. Fux vai chegar por aqui. Ele corre. Evita que a bola seja marcada pelo Reinaldo. Vai na linha de fundo. Prefere o passe do Bruno Rodrigues. Lá pra dentro no bolo. Sobe Sousa de cabeça. Primeiro que ele se antecipa. Manda essa bola pra fora. O André Luiz bota no comando pro Alisson. Domina Alisson. Belotti olhou pro relógio pra acabar a primeira parte do jogo. Já encara. Alisson entortou de um lado pro outro. É rápido. Cobertura feita do Sousa. Ele tenta o passe. Bate já e a bola sai pela linha lateral. 48, vem aí o toque para marcar o final desse primeiro tempo. 48, perde a bola Lucas Belotti e termina o primeiro tempo na Arena Barueri. Palmeiras 0, Mirassol também 0 no intervalo pela Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale. Alô, Rogério Assis, que volta daqui a pouco. Quem sabe para narrar gol ou gols. O Palmeiras apertou, criou oportunidades, mas não marcou. O Mirassol também não foi às redes e o placar está zerado na Arena Barueri. Já toda a segunda etapa na voz de Rogério Assis, o Canhão, aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ao gramado sintético da Arena Barueri, onde está Bruno Milhós. Sem chuva por aí, hein, Bruno? Choveu um pouquinho, PDV, na primeira etapa, mas já cessou, já tá sem chuva aqui no estádio em Barueri, como a gente pretou, né? Não cairia o mundo, não, na noite de hoje, como caiu em São Paulo, por exemplo, em algumas regiões aqui em Barueri. PDV, saída de campo muito tranquila, viu? Apesar de que em alguns momentos, cobrança em cima da arbitragem, não à toa, Abel Ferreira tomou seu primeiro cartão por reclamação na temporada. Nessa primeira etapa, saída de campo, o árbitro saiu com escolta ali tranquilamente, não teve nenhuma pressão dos jogadores e também por parte das equipes, né, que não discordaram, não teve nenhum princípio de confusão, muito tranquilo nesse momento o estádio em Barueri, quem sabe no segundo tempo com equipes diferentes, tem muita gente boa no banco de reservas, tanto do lado do Palmeiras quanto do Mirassol, equipes que já estão todas no vestiário da Arena Barueri, PDV. Boa, Bruno, você volta daqui a pouco com mais informações aí do gramado da Arena Barueri. Por enquanto, Palmeiras e Mirassol 0-0. Gostou da produção do Palmeiras na primeira etapa, Alexandre Pretzel? Foram 2 tempos assim, ó, divididos por uma melhora do Mirassol. Os 10 primeiros minutos do Palmeiras foram excelentes, 7 escanteios em sequência, ainda que os aproveitamentos não tenham sido bons nas bolas cruzadas, mas
sempre com chegada na linha de fundo, sempre com presença na área. E o Daniel Borges salvou o lance do Vitor Roque e o Walter fez uma defesa num chute difícil também do Maurício. E o Palmeiras em cima nos 10 primeiros minutos. Mirassol não se encontrou. Aí depois, Mirassol melhorou a sua compactação no meio de campo. Teve um contra-ataque com o André Luiz. E depois o próprio André Luiz também cabeceou uma bola que o Carlos Miguel defendeu. E aí teve a parada para hidratação. Depois dessa parada, o Mirassol voltou melhor. O Palmeiras ainda no seu bom ritmo, mas o Mirassol melhor, marcando melhor o meio de campo, saindo mais para o jogo e aproveitando contra-ataques, como erros, por exemplo, do próprio Giai, do Maurício também, né, querendo carregar a bola e permitindo que o Mirassol avançasse em contra-ataques. E aí na reta final, para mim a melhor jogada da partida, um lance brilhante, que foi uma jogada pelo meio. E você sabe que eu sou um cara que eu tô toda hora cobrando que o Palmeiras jogue mais pelo meio, porque tem jogadores para isso. Aliás, quero fazer mais uma vez o elogio ao Marlon Freitas, hein? Melhor jogador do Palmeiras nesse primeiro tempo. Ele tá dando um ritmo de saída de bola muito mais intenso e com qualidade, e também com lançamentos, com bolas longas, algo que ele já fazia no Botafogo. Se ele não marca tanto e o Luiz Pacheco tá ajudando ele, pelo menos ele joga a bola, ele sai rápido, toca mais a bola para frente, numa linha de 3, aparece mais no meio para jogar em lançamento. Gostando muito do Marlon Freitas hoje, vendo ele já nesse primeiro tempo. Então eu queria fazer essa ressalva. E aí esse lance do Vitor Roque é uma tabela curta de Maurício e Sousa, com muita qualidade, com cavadinha, a defesa do Mirassol batida, e o Maurício dá o gol pro Vitor Roque e ele chuta mal. Está na mão do Walter, quase na marca do pênalti, no melhor lance da partida, numa chance realmente clara de gol. A melhor chance pro Palmeiras. Então, gostei de ver o Palmeiras jogando mais pelo meio, com o Marlon Freitas como destaque, com o bom trabalho do Luiz Pacheco, mas também sofrendo um pouquinho com os contra-ataques do Mirassol a partir da parada para hidratação. Um bom primeiro tempo, uma nota 6,5 para início de temporada, acho que sim. Os dois times querendo jogar, querendo ir para frente, e isso chama muita atenção, mas esperado pelo menos porque os dois estão na Série A e também na Libertadores da América. O segundo tempo talvez caia um pouquinho de ritmo, normal até porque é a terceira rodada com jogo quarta e domingo, mas ainda assim eu espero que saia pelo menos um gol, já que o 0-0 é uma grande mentira nessa primeira etapa. Meu caro Paulo do Vale. Então você gostou dos meninos, né? Da molecada do Arthur e do Luiz Pacheco. O Arthur, eu não tinha visto ainda um jogo completo do Arthur. Primeiro tempo de personalidade, aparecendo pro jogo, fazendo a passagem de lateral para chegar na linha de fundo. Tem que melhorar um pouquinho mais, eu acho, só um pouco da velocidade, já que ele bate bem na bola. E o Luiz Pacheco, que já não é uma grande surpresa, porque ele já foi aproveitado pelo Abel em outros jogos, está trabalhando bem com o Marlon Freitas e fica como cão de guarda do Marlon também. Quando o Marlon sai mais pro jogo, ele faz uma boa cobertura para conter esse contra-ataque do Mirassol. Então gostei dos dois meninos escalados pelo Abel Ferreira. E sobre o cartão do Abel, certo? Eu acho insuportável a pressão que o Abel faz na arbitragem junto com os seus auxiliares e as reclamações contundentes e a todo momento. Só que hoje o cartão foi equivocado. Foi um tapa na bola do Eduardo, falta clara para o time do Palmeiras, cartão amarelo para o Eduardo. E o Belotti não deu amarelo. Aí o Abel foi a loucura, com razão. Com razão, tá certo que o chilique ali não é legal, mas ele reclamou com razão. E aí o árbitro foi lá e amarelou o Abel. Errou duas vezes o árbitro Lucas Belotti nesse lance, PDB. Boa. Daqui a pouco tem mais análise do Pretzel. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo, direto da Arena Barueri. Rogério Assis tá narrando Palmeiras e Mirassol com reportagens do Bruno Migliozzi. Já também, depois do intervalo, Lucas Bueno atualiza este sabadão de muito futebol na Europa, futebol pelos estaduais espalhados pelo Brasil, copinha, futebol americano com playoffs da NFL. Tem muita coisa pra gente destacar aqui. Amanhã, lembrando, hein, tem clássico em Itaquera, tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, 4 da tarde, claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa narra esse grande jogo, mais um duelo importante entre Corinthians e São Paulo. Ontem, Júlio Casares, afastado da presidência do Tricolor Paulista, o Harry Massis já assumiu a presidência, mesmo que de forma interina, aguardando talvez uma definição do Casares por uma renúncia. Hoje conversou com jogadores, comissão técnica, então o São Paulo sob nova direção. E mais um tempero aí para este clássico de amanhã, além da situação do Alisson, hein, que pode pintar lá no Corinthians, ainda jogador do São Paulo,
não deve estar entre os relacionados novamente amanhã para esse jogo. A gente volta em instantes aqui na Rádio Bandeirantes com todo o segundo tempo de, por enquanto, Palmeiras e Mirassol 0-0, agora 9h27. Rede Bandeirantes de Rádio. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Ferramenta profissional é Wonder. De ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho e tecnologia, a Wonder conta com produtos que vencem de goleada em durabilidade, performance e rigor técnico na sua obra ou oficina. Com a Wonder, o seu trabalho é sempre campeão. Em todos os seus projetos, conte sempre com as ferramentas Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Domingo tem futebol internacional com a final da Copa Africana de Nações. E na Band TV você não perde nenhum lance. O Senegal enfrenta o Marrocos e você acompanha tudo ao vivo. Muita rivalidade em campo nesse jogaço que vale a taça. Quem vai levar a melhor? Senegal ou Marrocos? Domingo, 3h30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Futebol é com a Bandeirantes. 9h31, intervalo de jogo na Arena Barueri, por enquanto 0-0 Palmeiras e Mirassol. Vamos com o Lucas Bueno. Tá rolando um jogaço no Divisional Round, playoffs da NFL. É tipo a semifinal, né? A gente pode dizer assim, entre o Denver Broncos e o Buffalo Bills. Reta final, Denver aparentemente acabou de fazer um TD importante. Precisa da confirmação da arbitragem aí, o pessoal tá analisando se de fato ele conseguiu passar ali com os dois pés e para confirmar, porque aí seria uma virada de Denver, um jogo com algumas alternâncias aí no placar. Tá confirmado o touchdown, o Denver vai chutar agora para fazer 30-27, faltando 55 segundos para terminar, ó. Bola dentro do arco, 30-27, 55 segundos para Josh Allen tirar um coelho da cartola
Porque esse ano não tem o Kansas City Chiefs para eliminar o Josh Allen, mas a equipe do Buffalo Bills, por enquanto, tá caindo, fazendo um bom jogo. Alguns turnovers do próprio Allen também, mas é um jogo muito bom, abrindo aí esse final de semana de semifinais, podemos dizer assim. Quartas de final, porque são 8 times disputando, 4 de cada lado de cada conferência, mas semifinal de conferência, certo, Lucas Bueno? Exatamente, Paulo do Vale, mas vamos falar de futebol também, porque hoje tivemos a definição na Copinha. As quartas de final contam com Grêmio contra Ceará amanhã às 11 horas da manhã, Guanabara City contra Cruzeiro amanhã também às 6h30 da tarde, e depois ainda com data em definição, São Paulo e Botafogo, Palmeiras e Ibrachinha. Cada dia mais a Copinha vai afunilando, cada dia mais podemos conhecer o novo campeão da maior competição de base de São Paulo e do Brasil. Agora indo para os profissionais, porque no Campeonato Paulista o Novo Horizontino ganhou de 4-3 do Primavera, Portuguesa ganhou de 2-0 do Velo Clube e o Capivariano ganhou de 2-0 da Ponte Preta. Flamengo entrou em campo neste momento no Campeonato Carioca e vai empatando em 0-0 com a equipe do Volta Redonda, e o Fluminense perdeu para a equipe do Boa Vista pelo placar de 1-0 hoje. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio aplicou um 5-0 para cima do São Luís. 5-0, o Grêmio volta com seus titulares. Agora no Campeonato Mineiro, outro 5-0, porque o Cruzeiro fez 5-0 contra o Uberlândia. No Campeonato Paranaense, o clássico Atletiba. O Curitiba ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. No Cearense, Ceará e Iguatu empataram em 1-1. Já no Goiano, o Vila Nova ganhou de 3-1 do Anápolis, e no Campeonato Baiano, o Bahia ganhou de 3-0 da equipe do Galícia, PDV. O detalhe, o Bueno falou aí da derrota da Ponte pro Capivariano, a Ponte lanterna da Série A1 do Paulista. Amanhã o Guarani enfrenta o Santos, jogando no brinco, mas assim, se der a lógica e o Santos vencer, a gente fica com Guarani e Ponte como os últimos colocados da Série A1 do Paulista, com 3 rodadas, né? As duas piores campanhas com 3 rodadas amanhã. Lembrando que 4 da tarde tem Corinthians e São Paulo, 8h30 tem Guarani e Santos no Brinco de Ouro da Princesa. Bruno Miliozzi, movimentação de momento aí na Arena Barueri com relação ao retorno dos times, Bruno. PDV, nesse momento nenhuma das equipes de volta no gramado. O que dá para antecipar é que o Benedetti fez um aquecimento especial ali, o zagueirão do Palmeiras, que está no banco de reservas, pode ser uma novidade para a segunda etapa na equipe do técnico Abel Ferreira, que por enquanto ainda não apareceu no gramado. Boa, então a gente segue aguardando aí o sinal do Bruno Miliozzi com relação ao retorno dos times. Ô Pretzel, Campeonato Paulista apertado do jeito que é, as campanhas de Ponte Guarani, lanternas, a Ponte nenhum ponto, perdeu para Capivariano, perdeu para Velo Clube, não vai dar tempo de recuperar, Pretzel. Não, a Ponte tem que urgente colocar os salários em dia, porque o próprio Marcelo Fernandes está lá ainda, né? Tá. Também não está recebendo. Então, já soltou os cachorros hoje. Claro, o Marcelo Fernandes ele está lá para receber também, porque não adianta ele ir embora também, pedir demissão, ele não vai receber nunca esse dinheiro. Então assim, ó, que ponto chegou a Ponte, PDV? Porque eu gosto muito de ver a Ponte campeã. Quando a Ponte é campeã da Série C, foi um negócio realmente espetacular. A gente valoriza isso, né? Ganhou um título nacional, sem dúvida. E aí o que acontece? A Ponte começa o Campeonato Paulista numa crise danada, já não vinha pagando. Então é uma situação que é deprimente, né? Para um time do tamanho da Ponte Preta. Então realmente eu não consigo entender esse tipo de coisa. Como é que a diretoria com o novo presidente... mas ele não tem experiência. Sim, então não pega, né? Então não pega. Ele não tinha experiência, o presidente anterior não ajuda, deixa os salários desse jeito. Então a tendência hoje, infelizmente, é que a Ponte caia, viu? Infelizmente. Ou muda, ou a situação vai ficar dramática. É o presidente anterior, que é o Marco Antônio Belin, que é agora o diretor de futebol. Poderia até ser o presidente se quisesse, poderia ter a reeleição, mas ele virou diretor de futebol. E o doutor Torrano, né, que é um jurista renomado em Campinas, diretor da cidade judiciária, aposentado aí há algum tempo, assumiu essa bucha que é a Ponte Preta. É uma bucha danada, é uma bola de neve, dívidas do passado, e aí vai acumulando, né? Realmente uma situação bem complicada. A Ponte volta à Série B em 2026. E só para registrar aqui, 37 segundos para terminar lá em Denver. E tá descendo, hein? Josh Allen tá avançando, pelo menos para tentar o chute, hein, Pretzel? Olha lá.
Pelo menos. Foi uma entregada agora, uma saída em falso da defesa do Denver, né? E aí devolve. É a primeira. Primeira para 10 do time do Buffalo Bills. Acho que tá com cheirinho de prorrogação. Pra quem gosta, um jogo espetacular, né? Cheirinho de prorrogação, a gente tá acompanhando aqui também, junto de Mirassol e Palmeiras, Palmeiras e Mirassol. E as equipes por aí, Miliose, retornaram ou ainda não? Voltaram, PDV, confirmando aquela mudança que a gente tinha antecipado. Gustavo Gomes saiu e vem 43, Benedetti. Gomes foi descansar, vem jogando, né? Jogou a última partida completa contra o Santos, vai descansar e entra o Benedetti, número 43. Quem não descansa na Rádio Bandeirantes é Rogério Assis, o Canhão, que volta para Palmeiras e Mirassol. Enquanto você descansa e depois volta no apito final, Paulo do Vale. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Lucas Belotti acerta o relógio, autoriza. Rolando o segundo tempo em Barueri. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, pela maior rede de rádios do Brasil. Sai atrás do Mirassol, Luiz Otávio. Reinaldo chegou, não dominou e a bola saiu. Vai da galera em cima do Reinaldo. Benedetti entrou em campo na vaga do Gustavo Gomes, machucado ou poupado, hein? É poupado ou machucado? Poupado só, Milioso? A princípio a informação é essa, Canhão. Preservado, ele jogou a sua partida né? completa. Tava jogando bem, né? Sim, até deu um pique ali no finalzinho do primeiro tempo. Vai descansar o Gustavo Gomes, vem o jovem Benedetti. Giai domina a jogada, ela bate no Alisson, volta o próprio Giai, a Fux domina pelo meio campo, sai da marcação, Luiz entrega atrás da cara dos Miguel. Com o pé domina, tem Benedetti ao lado, vira a bola com o garotão, chegou ali para dominar com seus 4 metros de altura. Deixa pelo meio campo ainda, pro garoto Luiz Pacheco, que devolve a bola para Benedetti, pela ponta esquerda, 50 segundos de jogo, segundo tempo 0-0. Dele para Carlos Miguel, que de pé direito, vira a bola para Bruno Fux aqui pela ponta direita, enfia pelo comando, puxa para Maurício vai atrás da bola de volta com o Bruno Fux, faz a inversão para Benedetti, o garoto ajeita e joga completamente só. Primeiro minuto do segundo tempo. Bola para o Verdão, Arthur Belo passa pelo meio para Vitor Roque. Arthur quer a devolução, Vitor Roque tentou a jogada pelo meio, devolve atrás a Marlon Freitas. Marlon sai do primeiro marcador, Gabriel Luiz parou, brecou, dominou e toca na ponta, vira Benedetti pela ponta esquerda. 1,5, segundo tempo, 0-0, Barueri já choveu e agora parou de chover. Temperatura agradável. Marlon Freitas vira a jogada, Benedetti domina e devolve a bola para Carlos Miguel. Com o pé, o goleiro ajeita dentro da grande área, toca Bruno Fux aqui pela direita. Marcado só de luz pelo Eduardo. Domina, vai à frente Bruno Fux. Caminhou com ela, pé direito, ameaçou lançar à frente, caminha um pouco mais agora. Enfia no comando para Vitor Roque. Ajeitou, dominou, recuou. Bruno Rodrigues de primeira para Arthur nas costas da marcação na canhota. Domina o menino, vai ao fundo, marcado pelo Chano, rolou para trás, tira a frente, tocando na marcação Neto Moura. Domina de volta da Neo Borges, tira. Chano domina na grande área com 2 em cima, entregando para Neto Moura. De primeira, bota a bola para a direita para correr o William Lara. Na trombada, Luiz Pacheco apenas na bola. Chega, ganha a galera, delira. Você ouve aí o Souzão da Bandeirantes, mostra. Vai na marcação e depois comete a falta. Por baixo ele comete a falta, interrompendo o Pacheco, a arbitragem parou para marcar. Souzão da Bandeirantes em Barueri. Rafael Pellegrini aqui na mesa, na cabine, com Daniel Xingote também ao lado dele no campo. Vai jogar o Verdão, olha o Sousa na direita. 2,5, segundo tempo, já domina aberto pela beirada do campo. Recua, dá Sousa, tem Maurício se quiser, mas não quis não. Parou, brecou, dominou, caminhou, devolve meu campo aqui no meio campo, ele vira. Dá Benedetti, tomou pressão de Luiz Benedetti. Toca pela ponta, a marcação feita com o Arthur em cima, ganha o garoto. Sai do Shailon, devolve a bola para direita outra vez até Bruno Fux, com quase 3, segundo tempo de primeira, na ponta, vira Maurício, Giai, colocou na pequena área a bola, Walter, é dele, vai, o goleiro grudou, ficou com ela, Miriose. Buscando o Palmeiras pela primeira vez o campo de ataque na segunda etapa. Boa troca pelo lado direito, Vitor Roque, até então homem solitário dentro da grande área, não consegue ganhar do goleirão Walter, que sai tranquilo. 0-0, permanece no segundo tempo em Barueri. Volta com o pé atrás, esse passe pro zagueiro, um bicudo à frente, Luiz Otávio levanta, sobe de cabeça, já para o Palmeiras, rebate, ela cai no meu campo, na coxa, ajeita, o Bruno Rodrigues pede, Sousa com ele, vai na tabela, entrega o passe, Luiz Pacheco pelo comando, Maurício, travado por 2, toma a falta, a arbitragem não marca vantagem, Luiz Pacheco ganha para o Palmeiras, do que domina, já vira para o meio campo, puxando para o Arthur pela beirada, deixa a bola para Bruno Rodrigues, vai encarar Daniel Borges, limpou para bater, rolou para a grande área, defesa, prensa, de cabeça corta, Neto Moura, Bruno Rodrigues vai de cabeça, casquinho do Eduardo, pega a sobra, Bruno de primeira, devolve na ponta, Luiz Pacheco, dele para Giai, linha de fundo, Sousa aqui, dominou, pé direito, ameaçou cruzar, não cruzou, tentou driblar, perdeu na primeira bola, insiste na sequência, ganha do Alisson, Sousa partiu com 2, carrinho por trás, Eduardo chegou na bola apenas, Alisson pega, sobra, chuta, bate em Pacheco, já agarrado pela camisa pelo Alisson, falta, Belotti não deu. A jogada segue, a bola volta para a Mirassol, para Reinaldo, ele tenta o passe, Fux trava, depois ele puxa, Reinaldo, Fux comete a falta nele. Falta de Bruno Fux em cima de Reinaldo, a galera tá chiando.
Teve uma falta no ataque do Palmeiras aqui que o seu Belotti não viu, hein, Miliosi? É aquela sequência de lances, Canhão, de fazer barulho no estádio, né? E claro, já veio cobrança pra cima da arbitragem, porque a falta não foi marcada. Em cima do Sousa, o Eduardo dá um carrinho perigoso na entrada da grande área. Na sequência, o Reinaldo cai, sofre a falta. A bola é do Mirassol na defesa. A torcida tá insatisfeita nas arquibancadas. Luiz Otávio cobra a falta, faz a inversão lá na direita, acha aberto do outro lado. Daniel Borges passa, desce no apoio, recua, deixa pro Eduardo pela meia direita. Shailon se posiciona, volta de primeira, Shailon pela direita ainda. Toca Daniel, fecha Yuri Lara, domina Yuri, completamente aberto, toca pelo meio do campo, vira pro zagueiro, João Vitor de volta, a bola para o Eduardo, com quase 5 segundo tempo, 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Recuo de longe aqui do Neto Moura pro goleiro Walter na grande área. Maurício marca, Walter domina, pé direito na ponta, levanta muito alto essa bola para a beira do campo. Ela bate na cabeça do Daniel Borges, deu sem querer um passe pro Shaino. Daniel recebe de volta e devolve a bola pelo meio para Yuri. Dele para Eduardo aos 5 segundo tempo, 0-0. Investe bem, achando o Alisson. Reinaldo passa no comando, André Luiz fechando. Domina, Alisson pedalou, entrou na área, já chutou para fora essa bola. Lateral ataque do Mirassol pela ponta esquerda. Ferramenta profissional é Vonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Reinaldo na cobrança de lateral pro Mirassol, 5:30, segundo tempo, 0-0. Ameaçou colocar na grande área. Pela distância não vai colocar lá dentro, não. Yuri Lara pede na grande área. Demora Reinaldo para arremessar. Agora arremessa para Yuri, de cabeça pro alto essa bola, Fux de cabeça completa, vai Luiz Otávio, faz a falta e Vitor Roque, a arbitragem não pega, sobe de cabeça Benedetti, dispara para o ataque, tentando bola para Maurício, domina a primeira jogada, vai na fita, caiu Yuri Lara cometendo falta, é falta marcada, a bola parada para o Verdão cobrar, aqui Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para, são 6 minutos do segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, Barueri, Palmeiras e Mirassol. 0-0, Lucas Bueno. Tem saída em clube carioca, porque o Cerro Porteño anunciou a contratação de Pablo Verretti, agora ex-Vasco, passa a integrar a equipe do Cerro Porteño na temporada de 2026. Eduardo, meio campo de Mirassol, enfiado pela ponta direita, João Vitor, zagueiro, vai embora, todo soltinho, enfia na ponta, essa bola aberta para Daniel Borges, para a área, Shailon, domina Daniel, chuta, a bola bateu no ar, tudo volta para Vitor Roque de primeira, já liga o ataque do Rodrigues, tentou driblar, perdeu, ela bate Eduardo e vai para fora, arremesso para o Verdão cobrar, futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. 7 minutos do segundo tempo, 0-0 para Palmeiras, Mirassol, Arena Barueri, às 15 para as 10 da noite, hora de Brasília. Marlon Freitas, meio campo, na roda gigante, deixa a bola para o ataque, Sousa dispara, Giai passa pela ponta bem abertão, passe aberto, Sousa dá para Giai, encosta Marlon de volta, Giai toca no meio campo, na linha do meio do campo, com o garoto Luiz Pacheco, domina o menino, recua, devolve ela, entregando a Bruno Fux, enfia a meia direita, bela bola, Maurício partiu, rolou, por dentro, Vitor Roque, na meia lua, limpou, bateu pro gol, fora! A direita do gol, cortou para canhota e manda a direita do Walter. Miliosi. Parece ser o jogador mais incomodado com o 0-0 no placar, o Vitor Roque. Quando pega na bola, busca a finalização, cresce nos lances. Dessa vez chutou para fora, mas o chute forte se perde em linha de fundo. E o Palmeiras vai marcar pressão à saída do Mirassol, Canhão. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Reinaldo na ponta, esse passe vira Neto Moura de primeira para Reinaldo, de volta, toma pressão de Sousa, inverte bem, abertão desse lado, fecha Daniel Borges, com liberdade, ajeita e joga o Mirassol, parte para frente, 8 segundo tempo, 0-0 Barueri, Arena Barueri para Palmeiras e Mirassol, somzão da Bandeirantes mostra para você tudo, atrás de Lara, domina o meio campo do Mirassol, Reinaldo encosta, domina Reinaldo no meio do campo, já vira a bola pela ponta esquerda, Luiz Otávio, o zagueiro já abre o passe, inverte para o outro lado, Neto Moura, na ponta a bola, Shailon fecha aqui, vem na marcação da Luiz, domina o centroavante primeiro, do que domina, recua, dá pro Alisson pela beirada do campo, já impressiona, Alisson toca, Neto Moura, que lança pelo meio, corta a luz do Reinaldo, vem pro meio, passe, pro Verdão a sobra, tentou jogar, Luiz Pacheco agarrado pela camisa, pelo Shailon vai levar uma lembrancinha pra Mirassol, né, Miliosi? E tava demorando pra sair, hein? O primeiro cartão amarelo no jogo, vai pro camisa 7, Shailon. Quer dizer, o segundo, o primeiro foi pro banco de reservas pra Abel Ferreira. Dentre os jogadores, Shailon foi o primeiro a levar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata.
Alexandre Pretzel, 9, segundo tempo, 0-0 Palmeiras e Mirassol. Pretzel. Jogo de alta movimentação e o Milhões tem razão. Vitor Roque está incomodado porque ele já perdeu um gol impressionante na primeira etapa, então ele tem que dar uma resposta no segundo tempo. O jogo começa bem, com velocidade, e o Palmeiras em cima. Vem atrás o Mirassol com o zagueiro Luiz Otávio, que vira a bola para a direita. Yuri toca na ponta. Daniel Borges fecha aqui. Jairon com ele. Jairon devolve a bola para Yuri de volta. Lança pelo meio campo. Recebe de volta do Neto Moura, que toca a bola para a direita ainda. Inversão feita. Daniel Borges marca do lateral. Arthur em cima, devolve a bola para Yuri. Ele para Neto Moura, que volta para Yuri, que entrega atrás com o zagueiro. Para João Vitor. Walter pede na entrada da grande área. João Vitor toca na meia lua. Walter domina. Pede, ele fica sem opções. Domina e já devolve a bola para João Vitor de novo pela direita. 9,5, segundo tempo, 0-0 para Palmeiras e Mirassol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Caiu sozinho Vitor Roque no ataque, hein? Tava correndo atrás da bola, tropeçou, se levantou. Foi só um susto, Milhões? Deu uma esticada na perna, Canhão. Tá com cara de cãibra, viu, Vitor Roque? Na direita lá, tá sentindo, ó. Tentativa de bola pela ponta para Sousa, forte demais, ela vai para a linha lateral. Passa a mão no rosto ali. O Abel já mandou 2 para aquecimento, tá chamando os meninos ali, hein? Pelo jeitão vai vir logo com 2 mexidas agora, hein, Milhões? Um é o Flaco Lopes, viu, Canhão? O outro já confirmo quem é, mas vem 2 mudanças na equipe do Palmeiras. Parece Piquerez, parece. Não, Piquerez. É o Riquelme, 37. Riquelme, 37. Riquelme e Flaco Lopes daqui a pouco no Palmeiras. Domina essa bola o Mirassol, Shailon recua, João Vitor na grande área para Walter, tá completamente sozinho o goleiro e joga. Barueri, você já ouviu do toque com Michel Lopes na mesa de som. Beto Rebeck na central técnica marcando. Em Barueri a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Olha o Palmeiras, Fux domina pela meia direita, já aciona a Sousa, que entrega Vitor Roque. O passe errado, o João Vitor se antecipa, tomou, ganhou pro Mirassol, tentou por baixo, carrinho na bola, ganha o Luiz Pacheco, Vitor Roque, já bota na esquerda, a Bruno Rodrigues, dominou, tá sentindo, Vitor Roque ficou parado, Bruno na área, chegou, tropeçou, caiu, nada de falta. O Vitor Roque parou no meio do caminho, desistiu da jogada. Iliose não vai dar pro Vitor Roque pelo jeitão, ele que vai sair mesmo, hein? Até porque se o princípio é preservar os jogadores nesse começo de temporada, não faz sentido manter o Vitor Roque em campo, mas ele não é o primeiro a sair. Sai o 11, Bruno Rodrigues, num misto aqui de vaias e aplausos pro camisa 11, vem o 42, Flaco Lopes. Na outra mexida, o Vitor Roque já está se direcionando por ali, deve sair então o 9 Vitor Roque, é isso mesmo, e entra o 37 Riquelme na equipe do Palmeiras. Confirmando 11 minutos e meio do segundo tempo em Barueri, aqui Lucas Bueno, 0-0, Palmeiras e Mirassol. Está definido os confrontos das quartas da Copinha, com Grêmio, Ceará, Guanabara City, Cruzeiro, São Paulo e Botafogo, Palmeiras e Ibrachinha. Troca o Palmeiras, o Pretzel analisa as 2 mexidas, Flaco Lopes, Riquelme saindo, Bruno Rodrigues e Vitor Roque no Palmeiras, 0-0, Pretzel. O Bruno Rodrigues, o Inter quer, né? Mas pode ficar no Palmeiras. Ele não consegue jogar depois da lesão, que é uma pena pelo investimento feito. Então entra o Riquelme, jogador de movimentação e joga. E a saída do Vitor Roque, entra o Flaco Lopes, um 9 pelo outro, preserva o titular e coloca outro. Joga o Mirassol na sua defesa, zagueiro Luiz Otávio pela ponta essa bola, virando pro Eduardo, domina o capitão do time, faz a inversão, já vira pro outro zagueiro, João Vitor, bota no peito, marcado pelo Flaco Lopes, toca do lado, Shailon tomou pressão do Riquelme, devolve a bola pra Walter, contra o goleiro, ajeita e joga na entrada da grande área do Mirassol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Yuri lá para trás, essa bola vira. Walter chega de primeiro, goleiro vira o passe na esquerda com Luiz Otávio. Tá completamente sozinho, o zagueiro não joga completamente só. Agora domina a frente, marca Maurício, devolve a bola Luiz Otávio pro zagueiro, pro goleiro Walter, aliás, domina com o pé na entrada da grande área. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Bota no peito essa bola pelo comandante Luiz, vem Bruno Fux, comete a falta, marca Belotti, a torcida não gosta, você ouve. Falta marcada no meio campo por Mirassol, bater com 13, segundo tempo com 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 13 minutos e meio, 0-0 segundo tempo. Falta para o Mirassol cobrar pelo meio campo. Vai mexer. O Eduardo vai embora, entregou a faixa de capitão aqui para um companheiro, para o Neto Moura, e ele vai embora. São 2 mexidas do Mirassol. Isso, Canhão, ó, saiu primeiro o camisa 33 Eduardo e vem o 21. É o José Aldo, inclusive base do Palmeiras, aí já está há bastante tempo na equipe do Mirassol. A outra mexida na equipe do Mirassol é
Sai o Shailon, camisa 7. Shailon deixa o campo com a 7. Vem o 27, Galeano. Galeano, ex-Ceará, ex-São Paulo. Entra na equipe do Mirassol. Volta, domina com o pé na entrada da grande área pro Mirassol. 14 segundo tempo, domina na meia-lua, marcado pelo Arthur, enfia no comando essa bola muito alta. Sobe de cabeça o garoto, rebate, tenta Riquelme na primeira bola, ninguém do Daniel Borges. Marlon Freitas perdeu essa bola pro Zé Aldo. Arthur completa, ela vai pra Walter no gol. O Guanais respondeu à altura, botando até um atacante no time dele, Pretzel. O Galeano é rápido, viu? Ele passou pelo São Paulo, não foi bem, ele é paraguaio, mas foi muito bem no Ceará. Um time menor, né, jogando mais em função dele. Então ele é atacante de lado. E o Zé Aldo é para reforçar o meio. O Eduardo mostrou que está bem veterano, não jogou absolutamente nada. 14 minutos e meio, Mirassol vem jogando com ela pela esquerda, o zagueirão por aqui, fecha, o Luiz Otávio, uma trivelinha na ponta, bola forte para correr à frente, vai chegar na tentativa, o Galeano tira aqui atrás, toca para fora essa bola, Benedetti, evitou que ela saísse, não evitou não, dá um bicudo, lateral ataque do Mirassol com quase 15 segundo tempo, ferramenta profissional é Wonder, da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder. Chegamos a 15 segundo tempo, essa bola atrás arremessada para o Mirassol, para Zé Aldo, domina nós, sai com ela pela linha lateral. Arremesso, bola para o Palmeiras, cobrar em Barueri, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Paulistão na terceira rodada, por enquanto 0-0 para Palmeiras e Mirassol por aqui, Bueno. Com os resultados de hoje, o Palmeiras segue em primeiro, que tem Bragantino em segundo, Novo Horizontino em terceiro, Capivariano em quarto. Na zona de rebaixamento, Guarani em 15º e a Ponte ocupando a última posição da tabela. Flaco Lopes lançando, tomou um tranco nas costas, é falta feita pelo zagueiro João Vitor para o Palmeiras, batida pelo meio campo, já cobrada, com pressa, o Verdão tem pressa, tá empatando em casa, resultado nada interessante. Abertura feita Bruno Pux, lança Giai, Sousa passa pela ponta Giai, uma, duas cintas, depois perdeu pro Alisson, tocou no Alisson, teve uma falta do Giai no Alisson, hein? O outro não deu, puxou pelo braço, o Giai, arbitragem fez de conta que não viu, lateral, Giai cobrou para Pux, que toca ao lado, pela ponta ainda, Sousa para Giai, Giai pelo meio, tem se quiser, Marlon Freitas não quis não, recua, toca ao lado, vira Luiz Pacheco, o garoto ajeita e volta a bola para a grande área, para Carlos Miguel. Carlos Miguel toca a bola para a ponta esquerda, para Benedetti, que vira ela para Marlon Freitas, que enfia na ponta esquerda essa bola. Maurício de primeiro, lança para o Arthur, Riquelme dispara, no meio Flaco Lopes, Arthur, para Riquelme correr, na direita Giai, Flaco Lopes na área também, dominou, tocando por baixo, falta do zagueiro João Vitor, 1 metrinho mais, era pênalti, Biliose. E tem cartão amarelo pro João Vitor, exatamente, caiu na linha da grande área, ousado Riquelme, hein? Acabou de entrar, deu uma pedalada, coloca a bola pro lado e sofre a falta, a chance é boa pro Palmeiras. Maurício Sousa se posicionam pra cobrança. 17 minutos do segundo tempo na Arena Barueri, ótima chance pro Verdão fazer 1-0. Bico da grande área, lá pela ponta esquerda, Sousa e Maurício próximos. Sousa é destro, tá ajeitando com um pouco mais de carinho. Pra área, Bruno Pux. Aqui dentro também Luiz Pacheco, Marlon Freitas, Benedetti. No rebote, o Riquelme fica na linha da grande área. Pode pintar uma jogada ensaiada, ó. Olha o Riquelme como tá livre aqui. 17 minutos e meio, a torcida cresce com o time. Cresce com um momento que é muito bom. Cobrança de falta. Bico da área, ponta esquerda. Sousa para bater de pé direito, Maurício com o pé esquerdo. O outro vai autorizar no apito do Lucas Belotti a cobrança da falta para o Palmeiras. Tem um bololô na grande área, todo mundo beliscando, todo mundo tira a mão daí, meu filho. Falta pro Verdão, 0-0, 17,5 segundo tempo para o Barueri. O outro autoriza, Maurício levantou para Fux de cabeça, tira aqui atrás, Luiz Otávio, a bola volta, cai no meio campo ainda. Arthur de primeiro devolve a bola para Carlos Miguel. Recuada, a Galena vai dar aquela pressionada, domina Carlos Miguel, pé direito, um bicudo para o ataque, de volta essa bola muito alta para Benedetti, sobe de cabeça, tira aqui na ponta, Luiz Otávio, toca a bola para Canhota, para Reinaldo, fechando por aqui, marcado pelo Sousa, ele enfia na ponta, essa abertura feita para Zé Aldo, domina o garoto, tentou driblar José Aldo, 3-2 em cima, ele tentou jogar, foi dizendo para fora pelo Luiz Pacheco, em lateral, essa bola vai, é arremesso, bola para o Mirassol cobrar. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Reinaldo arremessa, compra essa bola pro comando até André Luiz, ajeita com dificuldade, tenta o chapéu, tomou prensada a falta do Marlon Freitas. Marlon reclama, diz que não fez a falta, mas pelo jeitão fez mesmo, Emiliose. Fez, justamente por isso a arbitragem não dá ouvidos à reclamação do jogador do Palmeiras, o Marlon Freitas, e agora a bola perigosa é a favor do Mirassol, em campo de ataque, vai colocar a galera dentro da área, Mirassol buscando os 3 pontinhos fora de casa, agora dá pra acreditar.
No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha com ou no www.infinitypay.com.br. Volta pro Mirassol. Sinta o clima da Arena Barueri. Rafael Pellegrini, mete o dedão aí, Pellegrini. Na mesa, aumenta o volume, é o que eu quis dizer. Reinaldo cobra falta pro Mirassol na meia esquerda, 19 minutos e meio, segundo tempo, 0-0, Arena Barueri. Pra área, João Vitor, Luiz Otávio lá dentro também. O Neto Moura, que é volante que fica enfiado lá pela meia direita. Falta pro Mirassol, Galeno baixinho, fica mais no rebote por aqui. Reinaldo levantou pra João Vitor, cabeceou pra trás a bola. Neto Moura ajeitou, bateu no canto. Fora! A bola passou, isso aqui da trave esquerda. O Carlos Miguel olhou e... mas o Bandeira marcou impedimento. O Danilo Maniz marcou impedimento, que com certeza é do João Vitor. Que susto tomou o torcedor do Palmeiras aqui, Miliose. E muito por conta, Canhão, da cobrança rápida do Reinaldo. Ele não toma distância, apitou, cobrou. Buscou o João Vitor dentro da área, que realmente estava impedido. A arbitragem marcou bem, mas perde uma grande chance, em boa jogada do Mirassol. O Giai na direita, essa bola para Sousa, tentou driblar, girou, caiu, tropeçou, bateu nele, se saiu lateral Mirassol. É lateral Mirassol, sim, bateu no pé do Sousa. Na Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Reclamação assintosa do Sousa, que rendeu o cartão, Miliose. Atitude antidesportiva, porque ele vê que o lateral não é pra ele, ele joga a bola pra dentro do campo. Joga irritado a bola pro chão e aí não dá, né? Amarelo pra ele, pediu o Sousa, primeiro amarelo pro Verdão. 21 segundo tempo aqui, Lucas Bueno, 0-0, Palmeiras e Mirassol. Além de Palmeiras e Mirassol, tivemos Novo Horizontino 4, Primavera 3, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte Preta também 0. Na direita, Fux domina marcado, pé direito, levanta para o ataque, um bicudo no comando para tentar o passe, Flaco Lopes vai na trombada, bota o cabeção e toca para fora essa bola, Luiz Otávio. Em lateral, bola ataque do Palmeiras aqui pela direita. Futebol, perde uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Flaco Lopes busca a bola, entregando para Giai, que toca pelo meio campo, já lança até no Fux, se faz a inversão, abrindo o passe pela ponta esquerda com o zagueiro Benedetti. 0-0, 21 minutos e meio, segundo tempo, Benedetti vira para o Arthur, encosta Riquelme, lançado, vai embora para o ataque. Domínio vai à frente, o Maurício pediu, caminha com ela, Riquelme, encostou, limpou para a perna direita, boa, faz a inversão na direita, Giai fecha por aqui, completamente só, e a torcida continua cantando, empurrando o time. Giai domina, volta até Bruno Fux pela meia direita, dele a Marlon Freitas, adiantou a jogada de primeira vira, toca a Sousa para Marlon Freitas, entra na área pela direita, girou de um lado para o outro para tentar cruzar, não cruza, dá na ponta, a bola para Sousa, forte demais. Passe esporte, lá vai direto, linha de fundo, em tiro de meta, Mirassol, às 10 da noite em ponto. Alexandre Pretzel, 22, parada para a hidratação, jogo parado aqui em Barueri. Pretzel, 22, segundo tempo, seguimos com 0-0, Palmeiras e Mirassol. Olha, apesar das mudanças, nas tentativas dos dois treinadores de deixarem os times mais ofensivos, o que está acontecendo agora? Está batendo desgaste, né? E as defesas estão mais posicionadas em relação aos ataques. Essa bola do João Vitor, ele estava impedido. Foi uma bola aérea e o Mirassol quase fez o gol, mas seria anulado por impedimento do João Vitor. No mais, o que o Palmeiras conseguiu? Conseguiu o drible do Riquelme em cima do próprio João Vitor, provocando o cartão amarelo para o zagueiro do Mirassol. E só. Muito pouco para a primeira etapa, né? Até o início eu achei que começou com mais intensidade, com velocidade, mas agora até essa parada, nos últimos 10 minutos, o jogo caiu bastante. Talvez pelo desgaste também, talvez por alguns cuidados, né? Mas no momento é isso que está acontecendo. O empate, por enquanto, esse 0-0, pelo segundo tempo, é um placar absolutamente correto. A ideia do Mirassol é transformar o time mais ofensivo, com o Guanais, com dois jogadores abertos e o André Luiz jogando mais como pivô, e o meio-campo mais aberto, mas por enquanto não surtiu efeito. E o Palmeiras, que teve boa passagem de bola pelo meio-campo no primeiro tempo, não está conseguindo fazer a mesma coisa nessa segunda etapa, Canhão. Consegui observar aqui da cabine, Pretzel, Miliose, que o Arthur estava mais pertinho do Abel, o jogo foi parado. O Abel já deu uma enquadrada no garoto, já circulando para frente. Eu acho que ele queria um pouco mais de velocidade nessa última bola.
em que o garoto domina, mas não passa rápido a bola, né, Milioso? Pode ser isso, né? Certamente, a orientação é rápida pelo Abel, que tá mais tranquilo no segundo tempo do que no primeiro, né? Tava bem mais agitado o português àquela altura, agora já com o amarelo nas costas, conversa mais de boa com os jogadores e também ninguém foi reclamar nada com a arbitragem nessa pausa, né, Canhão? Diferentemente da primeira. 24 minutos, vai ser reiniciado o jogo, só falta o Mirassol voltar. O Mirassol tá lá ainda conversando com o Rafael Guanais. Terminando Palmeiras e Mirassol, tem um apito final com Paulo do Vale. Abração você que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na imagem ou nas imagens, Alexandre Marques no comando. Abraço a você que tem toda a galáxia também no Band Play, ouvindo o futebol da Rede Bandeirantes de rádio, nas afiliadas, centenas de afiliadas em todo o território brasileiro. Reiniciado o jogo, João Vitor já sai jogando para a direita, para Daniel Borges, que enfia no comando, para Neto Moura, toma a pressão, vira para a direita essa bola, para Yuri, marcado, chuta, ela bate, Henrique Alme, e foi para fora. Lateral, defesa de Mirassol pela direita agora. No digital está o Gustavo Tomás, é todo o nosso time trabalhando os embalos de sábado à noite. Com externas aqui em Barueri, com Rafael Pellegrini na mesa, na cabine, ao lado dele o seu fiel escudeiro, Daniel Xingotti. O lateral vai ser cobrado, Daniel Borges demora um pouquinho para arremessar, enfiando o comando de cabeça, André Luiz tenta, de cabeça rebate Giai, no peito, domina, Maurício, ponta esquerda, já adianta a bola para Arthur pela beirada, enfia o comando, Flaco Lopes vira-se, tenta a vida, foi travado, nada de falta, toma a frente, Zé Aldo toma, levanta a frente de cabeça, tenta o Bruno Fux conseguiu tocar, ela não chega na ponta aqui pro Alisson, Fux bota para Giai, Flaco Lopes, sai daí o centroavante do Palmeiras, busca a bola, são dois em cima, tomou um tranco por baixo, tem falta! Bateu o Yuri Lara fazendo falta. Não tinha vantagem, que a bola foi para a beirada. Não dá vantagem nenhuma, né, Milioso? Exatamente, a bola se perde na linha lateral e falta foi marcada no bico esquerdo da grande área. A chance é boa pro Palmeiras, ó. O Sousa tá por ali, Maurício também. Flaco Lopes sofreu a falta, vai para dentro da grande área. Tem o gigante Benedetti. É na bola aérea que o Palmeiras insiste para buscar o primeiro gol. 25 minutos do segundo tempo. Bico da grande área para a direita, essa cobrança de falta pro Verdão. Sousa dá uma cochichadinha ali, cochicha alguma coisinha com o Maurício. Fux está lá, Benedetti também. Fechou Riquelme na primeira trave. Abertão também com o abração aqui do Luiz Pacheco. Falta pro Verdão, quem sabe o gol em Barueri. 26 aqui, segundo tempo, 0-0. Maurício com a canhota. Sousa com o pé direito, é Sousa. Levantou pro gol, subiu de cabeça, o toque no canto do Flaco Lopes, é gol! Gol! Lopes! É do Palmeiras! A cobrança de falta vem na segunda trave. Todo mundo do Mirassol marcando, todo mundo que estava pelo meio. Flaco Lopes fecha na segunda trave, sobe bem, cabecinha no chão. Ela dá uma casquinha no pé da trave esquerda e entra. Walter fica olhando, assistindo. O Palmeiras faz 1-0 aqui em Barueri com Flaco Lopes. Flaco Lopes de cabeça vai lá em cima, bota o cabeção e sai para abraçar a torcida. Para comemorar, o Verdão faz 1-0. O Walter não tem jeito, tá feito. Flaco Lopes, na sua característica, ele sofreu a falta aqui na direita, foi lá pra área, tava escondidinho, e aí de cabeça botou pra dentro. 1-0 pro Verdão, Bruno Miliose. E o artilheiro do Palmeiras na temporada passada saúda o seu torcedor pela primeira vez em 2026. Que gol importante pro camisa 42 que sofre a falta, vai pra área e cabeceia com muita precisão. Incrível o que faz o Flaco Lopes, é muito alto, mas também cabeceia bem e marca o gol dele pela primeira vez na temporada. Verdão na frente, 1-0 em Barueri, Canhão. Trocou duas agora o Guanais. Saíram o Alisson e o Yuri. Acho que entrou o Mugni, né? Isso, Canhão, ó, confirmando, sai o 5 Yuri Lara e também o 77 Alisson entraram. O Mugni é o camisa 26 e o 96, Carlos Eduardo. E o Verdão atrás do 2-0. No fundo dessa bola, Giai na área, rolou. Maurício cruzou pro gol, Flaco de cabeça pra trás. A Giai de primeira, ele chutou com a canela e mandou pra fora. Se ele chuta com o pé, ele faz o gol. Tô vendo o Abel de frente pra mim, o Abel vai desesperado. O Abel faz o gesto, o Abel chuta a bola. Invisível, não tinha bola nenhuma. O Giai chutou de canela pra fora, Miliano. Seria o gol dos argentinos, né? O Flaco ajeitando de cabeça, o Giai dentro da área
pra quem sabe ganhar confiança. Garoto jovem aí buscando essa oportunidade no Palmeiras, furou, espirrou o taco, perde a chance o Jean. Alexandre Pretzel, Flaco Lopes, botou o cabeção para fazer 1-0 pro Palmeiras, Pretzel. O forte do Palmeiras, do Abel, sempre foi também com a bola aérea, né? Quantos gols que o Gustavo Gomes fez de cabeça, a gente perdeu, sabe, a noção. O Murilo também. O Murilo caiu um pouco de produção. E agora a bola certinha pro Flaco Lopes, jogada ensaiada, porque ele faz um fake que ele vai pro meio, o Daniel Borges dá uma passada pro meio e ele vem por trás e cabeceia na diagonal do goleiro. Então, ótimo posicionamento do Flaco Lopes, um gol inteligente do centroavante argentino e um gol de bola aérea. O Palmeiras tem 10 escanteios e várias faltas a favor e consegue marcar o gol. Mirassol agora com as duas mudanças, Carlos Eduardo e também com o Mugni, abriu totalmente o time para tentar empatar, Canhão. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Tá um pouco mais vibrante, a Arena Barueri com o gol do Palmeiras marcado pelo Flaco Lopes. Fux levanta a bola para o ataque, a direção de Flaco Lopes se ajeitou, botou o pé na bola do Zé, se abaixou para a falta do Flaco. 4 deu vantagem, ia apitar, não apitou, Zé Aldo ganhou, marcou Pacheco, toque de volta na ponta, Zé Aldo vira para Daniel Borges, vai no fundo, o Luiz Pacheco comete a falta, não teve falta não. Teve. Ele não ia dar falta, quem deu essa falta foi o quarto do Gustavo Souza, tá na cara, Milios, o árbitro mandou seguir, né? Isso, mas a arbitragem lateral ali, né? O auxiliar estava muito próximo do lance e realmente ele vai com os dois braços nas costas do jogador do Mirassol. Falta marcada, o Leão tem a posse do campo de ataque, daqui a pouco vai mexer também. Já o Palmeiras vai trocar mais uma. Toque eletrônico Bandeirantes com Michel Lopes na mesa, com Beto Rebeck na central técnica, marcando ali na Barueri. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio aqui, segundo tempo. Terceira rodada do Paulistano, Mirassol 0, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes, Lucas Bueno. No Campeonato Carioca, o Boa Vista ganhou do Fluminense de 1-0, o Madureira ganhou de 1-0 do Bangu e o Volta Redonda vai ganhando de 1-0 da equipe do Flamengo. Marlon Freitas está conversando com o Carlos Miguel, tentando ouvir aqui, mas está um pouco longe do nosso microfone ali. O Marlon vai lá, gesticula para ele. Mostra o lado esquerdo, agora se cumprimentam e vai trocar o Palmeiras. São duas, né? Melhor. Isso, só não estou identificando quem são os dois escolhidos no técnico Abel Ferreira. Estão se movimentando no banco de reservas. Vai subir a plaquinha. Em instantes a gente identifica as mexidas. Vamos lá. Vai entrar o 22, o Piquerez. Piquerez está entrando na vaga do Arthur. Sai o 56 Arthur, que fez seu primeiro jogo como profissional, sai aplaudido. E o 22 Piquerez, dono da posição, vai entrar na partida. A outra mexida vai subir a plaquinha agora ali, o 4-4. Sai o número 50, é isso, né? O 50 Luiz Pacheco. Sim. E vem o 32 Emiliano Martinez. Então são as últimas mexidas, 2 uruguaios na equipe do Palmeiras. Alexandre Pretzel comenta as mexidas pelo Abel, feitas pelo Abel, técnico do Verdão, Palmeiras 1-0. Mudanças por desgaste, Canhão. Gostei do Arthur, personalidade. É claro que ele tem que ser um pouco mais incisivo, mas gostei. E gostei muito do Luiz Pacheco. Trabalhou bem com o Marlon Freitas, sabe jogar, sabe passar a bola. Duas boas novidades da base do Palmeiras, que o Abel vai utilizar ainda mais no Campeonato Paulista. Mirassol vai trocar também, né, Milhões? Vai sim, vai subir aqui a plaquinha. Vamos ver o jogador que vai sair. Melhor te autorizar o tiro de meta primeiro. E o Carlos Miguel vai tomar cartão pelo jeito, ó. Tá demorando. Vai cobrar o tiro de meta. Ameaçou e agora vai tomar cartão. Pronto. Calma, Carlos Miguel, calma. Ele tomou o cartão com razão. O Marlon Freitas vai lá e empurra ele pro campo, pro gol de novo. Tomou com razão, né, Milhões? Ficou enrolando o tempo e dá um bicudo pra frente, então, né? O que eu senti é que o Carlos Miguel não queria cobrar porque tava acusando a invasão dos jogadores do Mirassol. Mas não tinha, eu tô aqui da cabine, a visão pelo alto. Não, tava todo mundo ali na linha. Não tinha invasão, ele tava com frescura. Coisa. Tomou um cartão de graça, né, Preto? O goleiro do Palmeiras agora. Dá um bicudo logo nessa bola. Ele é 220, né? Ele é colérico, uma bobagem do goleiro do Palmeiras. Sousa tomou o tranco, tomou a falta. O Mirassol vai trocar. É agora. Pelo jeito. É agora, não é? É agora. Pronto. Mexe o Mirassol. Mais uma. Vamos lá, Canhão. Vai entrar na equipe do Mirassol o número 78. É o Renato Marques. E quem vai sair é o Neto Moura, 25. Só um detalhe. Esse Renato Marques, vocês vão lembrar, acho que estavam nós três nesse jogo, inclusive. América Mineiro e Santos. O João Paulo se machuca, ele pega e faz o gol. É ele, viu? Hoje tá no Mirassol. Vamos combinar também que ele não tinha que adivinhar que o João Paulo tinha se machucado, né?
Chegou e chutou pro gol, né? Vamos ver o que acontece também. É verdade, foi um lance muito polêmico, né, Pretzel? Muito polêmico na época, mas o rapaz não teve culpa. O time do Mirassol só fica... time do Mirassol. Desculpa, cara, o Mirassol só fica com o Zé Aldo de meia agora, viu? Essa é tudo, mais o Mugni, que é avançado, e 4 atacantes. Eu ia te chamar pra falar, mas você com o conteúdo que tem, a sapiência que tem, já foi logo falando, tá? É bom demais ter um cara com o teu conteúdo. Bola pra Carlos, o café da semana que vem, meu, tá combinado, né? Lançado o Carlos Eduardo, levou o tranco, não, nem falta, tem impedimento na verdade do Carlos Eduardo. Futebol perde uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Fux atrás, recua essa bola, Carlos Miguel com o pé esquerdo, levanta para o ataque, tenta Flaco Lopes, João Vitor vai na bola de primeira, tira aqui o lateral, fica Daniel Borges, enfia no comando muito alto, Benedetti, não pega, vai chegar Carlos Miguel, sai para pegar no pé do Renato Marques. Você não tá ligado agora, o Carlos Miguel Benedetti fez ali, olhou no retrovisor, né, Milioazzi? E se o Carlos Miguel acaba se machucando, o Renato Marques pega e faz o gol, isso ele já sabe. Não vai esperar que ele não venha fair play dele, que não tem não. Flaco Lopes lançado de cabeça, quarto zagueiro João Vitor, vira a bola Luiz Otávio, na canhota, enfia pelo meio Reinaldo para trás esse passe, enfia José Aldo para o comando, Lucas Mugni, parou, dominou, na canhota a bola para Carlos Eduardo, tá na área, encarou, o Carlos Miguel bateu para fora! Ele perdeu o gol, era para rolar para trás, André Luiz fechava livre na marca do pênalti, do lado dele, o Renato Marques perdeu o empate, o Mirassol não tinha impedimento não, Milioazzi. Teve um sorriso irônico, Canhão, partindo das arquibancadas, porque o Carlos Eduardo já perdeu alguns lances parecidos com a camisa do Palmeiras, não à toa não deu certo quando vestiu a camisa do Verdão, agora chutar para fora, e o pessoal agradece que não veste mais alviverde o Carlos Eduardo. Barueri, a bola rola, o relógio não para. 35,5 segundo tempo. Segunda rodada do Paulistão. Flaco Lopes de cabeça, Verdão 1, Mirassol 0, Lucas Bueno. No Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo e São José empataram em 0-0. Juventude ganhou do Inter de Santa Maria pelo placar de 1-0 e o Grêmio aplicou um 5-0 no São Luís. Recalme na trombada, perdeu a jogada, ela fica em campo ainda para Maurício. Maurício tomou, depois tomou um tapa nas costas, é falta. A arbitragem marca a falta do Zé Aldo. Tem cartão? Só falta. A arbitragem marca o Belotti para o jogo para marcar apenas a falta. Sem cartão. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha no www.infinitypay.com.br. Toma a falta atrás do Piquerez, lança a bola Marlon Freitas pelo meio do campo, já acionando bem aberto, decidado completamente sozinho, já fazendo o giro pelo meio campo, o Maurício, Flaco Lopes domina, Sousa ao lado, Flaco partiu de frente para bater, bateu no gol, Walter soltou, defendeu, depois se levantou para encaixar. Flaco queria a bola aqui no comando, lançando, ele arrumou dali, bateu de lá mesmo, né, Milioazzi? Mas esse tipo de bola ele não toca nunca, né? O Flaco Lopes sempre que abre essa bola da intermediária, arrisca pro gol, fez alguns gols assim, importante aquele contra o São Paulo, naquela virada 3-2 no ano passado, dessa vez chutou fraco no meio do gol, ficou fácil pro Walter. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, EHG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 37, Alexandre Pretzel, Palmeiras 1-0 aqui em Barueri, em cima do Mirassol, Pretzel. Esse lance do bolão do Zé Aldo pro Carlos Eduardo, faltou qualidade técnica, né? O Carlos Eduardo custou 30 milhões na época, contratado do Goiás, no lance do Alexandre Matos, e nunca confirmou no time do Palmeiras. Foi a primeira chegada do Mirassol no segundo tempo. Alexandre Matos, que tá no Santos agora. A galera tá repercutindo lá o tal do Brahim, o tal do Bilal que ele foi buscar, hein? Que coisa. E o papo que tem é que o Vojvoda estaria brabo porque algumas contratações não têm passado pelo Vojvoda. Piquerez na canhota pra área, rolou pra Maurício, tocou por baixo, corta João Vitor. Aliás, botaram a culpa do tal do Bilal do Vojvoda e não teve nada a ver com ele. Bola pro comando, chegou por baixo, Renato Marques, opa! Bateu! Vai voltar para Mirassol com a lembrancinha também de Barueri, né, Milioazzi? O Renato Marques entrou no segundo tempo e já atropela o Emiliano Martínez, que também entra no jogo na segunda etapa. Amarelo pro número 78 da equipe do Mirassol. 38, segundo tempo, apito final na sequência com o comando do Paulo do Vale. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Falta marcada enquanto está anotando o cartão Belotti. A falta não foi batida, aliás, foi batida, mas não vale, Milioazzi. Só para destacar, a gente disse na abertura que a expectativa era de 15 mil ingressos vendidos, não batemos, viu? 12.654 presentes, renda de R$459 mil.
R$459.197, Canhão. Domina Martins, meio campo do Verdão, já domina e já bate na canhota, essa bola Piquerez, fecha, vem no apoio Riquelme, encosta, domina Riquelme, para Martins de primeira, bota pela ponta canhota, para Piquerez, Flaco levanta o bração, querendo cruzamento, se desmarca Riquelme, Piquerez vira para Martins, que vira no meio campo até Bruno Pux, tá completamente sozinho o zagueiro do Verdão, dominou, tá sozinho, mas não, ó, Renato Marques devolve aqui a bola, Pux domina, marcado pelo Renato e devolve a Carlos Miguel, pro goleiro que ajeita e joga na entrada da grande área verde, ferramenta profissional é Wonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Bola pra ponta, pra Clopes e o zagueiro João Vitor dá um bicudaço, manda no meio da galera. Lateral ataque, Verdão, ponta esquerda. 39 do segundo tempo em Barueri. 1-0 Verdão, gol do Flaco Lopes. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Ataque do Mirassol pela meia direita para tomar a frente o Zé Aldo. Domínio lançando com o Lucas Mugni. Tentou, girou, sai na primeira marcação. Toca na ponta, Daniel Borges. Opa, driblou, Riquelme caiu sentado. Domina Daniel, vai para o ataque, vira para Zé Aldo pelo meio do campo. Devolução ao lado para Mugni de volta. Daniel Borges voltou. Flaco Lopes chegou, cometeu uma falta. Flaco Lopes. Falta marcada pro Mirassol, já cobrada, com pressa, 39-30, segundo tempo, dá 1-0 pro Verdão aqui, Verdão vencendo a terceira consecutiva no Campeonato Paulista. Caminha com ela José Aldo, completamente sozinho, dá uma brecadinha para o Flaco Lopes, ia chegar em cima dele, devolve do lado, José Aldo, entrega para o zagueiro Luiz Otávio, pela ponta esquerda, de volta a bola para Zé Aldo outra vez, tem Daniel Borges, faz a inversão, bota pela beirada, pela direita para Daniel, toma a pressão, marcado, Riquelme em cima, recua, volta a bola com Lucas Mugni, leva o tranco nas costas do Marlon Freitas, recua Mugni, devolve a bola com o zagueiro João Vitor, na Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, Mirassol 0, Palmeiras 1, Lucas Bueno. No Campeonato Mineiro, o Betim ganhou de 2-1 do Norte, o Democrata empatou em 0-0 com o Atlético e o Cruzeiro ganhou de 5-0 do Uberlândia. 40 minutos em Mirassol, vai trocando passes no seu campo de ataque. Agora o Palmeiras todo encolhidinho para não tomar um empate. 1-0 Verdão, vira o zagueiro Luiz Otávio. Dele para João Vitor pela direita, vai no fundo, pede Daniel Borges a bola. João Vitor toca à frente para Mugni. Mugni agora sim para Daniel Borges, devolução pela direita ainda para Mugni. Enfia na ponta o passe errado. Só que ela bateu de uma casquinha no pé do Marlon Freitas, escanteio Mirassol, é isso, Biliose? E arranca pelo menos uma cara de preocupação do Abel Ferreira, né? Esse jogo vai ir se encaminhando pro final. Como vitória do Palmeiras, agora tem escanteio, gente alta dentro da área. Perico pra área do Verdão. 41, segundo tempo, Reinaldo cobra o escanteio. Pé esquerdo na ponta direita. Pra área, João Vitor, Luiz Otávio, Reinaldo na bola, levantou pro gol, pra ninguém, ela atravessada, vai sair do outro lado na bandeira de escanteio, só que pela linha lateral. Arremesso, defesa Verdão pela direita agora. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 41,5, saída do Verdão, arremesso lateral, já vai cobrar aqui, só que tá todo mundo marcando todo mundo. Já tem uma infinidade de caras de amarelo. Jogadores do Mirassol, arremessa curto. Flaco bota no peito, dá um balão para o ataque. Tenta a bola para Riquelme. Daniel Borges vai de cabeça, volta o lateral para o goleiro. Para Walter que sai com o pé no limite da grande área. Alexandre Pretzel, 42 segundo tempo. 1-0 Verdão, tá definido o jogo aqui em Barueri, Pretzel? Ainda não, mas o teu depoimento, a tua análise aí de cima, ela foi clara. O Palmeiras recuou totalmente para administrar 1-0. E 1-0 são 3 pontos na conta. Tá indo para 9 pontos no início de temporada, muito difícil, no ano que vai ser bem complicado. Só um pedido para ti, Miliose, o público na Arena Barueri, por favor. 12.654, Petzel. Obrigado. 42,5, 1-0 Verdão, Mirassol ataca, a bola para a direita, vai chegar no ataque, o Carlos Eduardo fecha, Renato Marques de calcanhar, devolução aí o campo ainda, Renato, dá na ponta, Mugni, vai levantar pro gol, tentou de cabeça, tira Piquerez pro Verdão, Maurício pega a sobra, já toca na meia direita, na velocidade, à frente o passe, Flaco Lopes limpou o primeiro marcador, Maurício tá livre, rolou para Maurício, forte, a bola passa por ele, ele corre, evita que ela saia, linha de fundo, se levanta, entra na área, rolou para trás, trava Mugni, escanteio. O Flaco tá de joelho lamentando o passe errado que ele deu.
Se ele bota direitinho, o Maurício ia chegar chutando para fazer 2-0, Milhose. E também um jogador que entrou levando a partida muito a sério, o Flaco Lopes, né? Queria fazer esse gol, o primeiro da temporada, e agora por muito pouco não dá uma assistência. O Maurício se esforçou bastante, arrancou aplausos das arquibancadas e garante mais um escanteio. Sosa vem pra cobrança. 43 minutos e meio do segundo tempo. Arena Barueri, Palmeiras 1-0. Sosa cobra de pé direito o escanteio. Ricamo encostou ao lado dele. Marca em cima o Galeano, para a área de volta, Benedetti e Bruno Fux. Flaco Lopes, Marlon Freitas e Martínez aqui dentro. Sosa pra bola, levantou, Walter, saiu no soco, ela sai da grande área, Giai domina na sobra da meia-lua, colocou pra direita a bola, belo giro, Maurício fecha aqui, puxa a marcação do Reinaldo, sai da área, perna da canhota, devolveu no bolo, muito alta, vai chegar de cabeça, aliás, do peito primeiro o Sosa, Flaco, levantou pra Fux, a bola forte, vai pra fora. Ele botou força demais, mesmo assim a galera aplaudiu, Milhose. Até porque busca alguma jogada diferente, né? Buscando o segundo pau, o Fux buscava por ali também. A cabeçada não consegue. O Mirassol veio nesse contra-ataque para os instantes finais, quem sabe buscar o empate. Canhão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata 44. O jogo aqui é para pelo menos uns 7, 8 de acréscimos, né? Parada para hidratação, 315 alterações de cada lado. O jogo vai rolar até bom tempo aqui. 44, Mirassol vai atacar de volta. Lucas Mugni domina pela esquerda, marcado pelo Martínez. Devolve ao lado, José Aldo, que entrega a bola para o zagueiro Luiz Otávio. Puxou, deu uma olhadinha, tá procurando alguém de amarelo. Pretzel, 44 e meio. Tem muito jogo ainda, Pretzel, só 1-0 Palmeiras. Muito jogo e o Palmeiras faz um trabalho absolutamente correto. Né? Dá a bola pro Mirassol, que é o time técnico, é o time acadêmico, e tenta sair no contra-ataque segurando 1-0. É isso que eu acho, tá indo para 100% de aproveitamento e no início de trabalho desgastante, com o elenco até diminuído com as saídas de alguns jogadores. Reinaldo cobra a falta e a plaquinha vai subir agora na mão do 4-4 Gustavo Souza, aos 45. Só 5. O Anais reclamou e com razão, não era só para 5 não. 45, o jogo vai a 50. Carlos Miguel gritando com o time dele, projetando aqui a barreira. Maurício apenas no muro, só ele, isoladão. Foi lá o Belotti, passou o Chantilly, posicionou a barreira. 45, Palmeiras 1-0. Reinaldo cobra falta pro Mirassol, autorizado, levantou pro gol, toque no canto do Luiz Otávio pra fora! Ele se enfiou no meio de muita gente de amarelo e verde, botou de cabeça à direita. O cara é grandão, tem 4 de altura, Milhose. É muito alto, também é forte o camisa 4 Luiz Otávio, que tá no Mirassol já há bastante tempo, né? Não é uma das novidades para essa temporada. Por muito pouco não busca o empate pelo alto, mas o outro gigante, Carlos Miguel, vai cobrar apenas tiro de meta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Carlos Miguel cobra o tiro de meta e aí vem aí o toque para marcar 46. Você com a Bandeirantes ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial no Twitter. Alexandre Marques no comando com Gustavo Tomás no digital. Sobe de cabeça para o Lopes, rebate o zagueiro Luiz Otávio, ela fica na direita no peito do Galeano, enfia na ponta, tenta Renato Marques, devolução pela ponta para Galeano. Benquerez vai na bola, lateral apenas, ataque do Mirassol. O Abel vai à loucura e volta para o banco xingando ali até a 5ª geração da família Belotti. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Mirassol de volta com ela. Tem jogo ainda, minha gente. 46 e meio. Vamos a 50. Mirassol é um time bom. Bola pro meio do campo. Aqui vai recuar João Vitor, o zagueiro, entregando com Daniel Borges pela minha direita. Daniel para Renato Marques. Tomou a prensada do Martins. Falta. O Martins botou o pé, acertou por baixo, abriu a asa, pegou na cara do cidadão do Renato Marques. E tem a cara de pode falar que não fez a falta, Milhose. O Martínez não teve um grande ano no ano passado e agora também não vai se firmando nesse comecinho de 2026. É um jogador bem quisto na Dinamarca, quem sabe não volta pra lá ainda nessa janela, Canhão. 47. Reinaldo vai colocar essa bola dentro da grande área. O Palmeiras todo recuadinho aqui. Mas aí tinha aquela frase, né, o meu caro Canhão? Algo podre no reino da Dinamarca. Boa essa. Não podia esperar outra coisa de Alexandre Pretzel. 47,5. Reinaldo na falta, lá pra área a bola, o toque de cabeça do André Luiz, bate na marcação, sobra pra Sousa pela meia direita, ele entortou o primeiro marcador que é Lucas Mugni, parou, devolveu do lado de primeira, Marlon Freitas no comando, pra correr, Riquelme domina pro errado, mesmo assim deu tempo, ele saiu pra ganhar do Reinaldo, partiu, parou, brecou, vai tentar, Reinaldo bateu nele fazendo falta, apelou e vai tomar cartão, Reinaldo. Milhose. E nem reclama, sabe o que fez o camisa 6 Reinaldo, muito experiente,
e mata realmente o que seria um bom contra-ataque da equipe do Palmeiras, que tem uma falta perigosa pelo lado esquerdo de ataque. É o Sousa, o homem da bola parada nesse jogo, quem vai cobrar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tem cartão para alguém da comissão técnica do Mirassol. Eu acho que é o Baitero, não é o Guanais, não, pelo jeito. O Guanais não é muito de reclamar, né? Tô reclamando daquela hora ali do acréscimo, que foi pouco para ele, 5 minutos. Falta marcada, quem cobra? O Sousa, Miriose? Tá posicionado, camisa 19, Canhão. 48,5 para a grande área. Flaco Lopes que marcou de cabeça, 1-0. Fux, Benedetti, Maurício, Martins está naquele bololô também. 49 minutos do segundo tempo. Sousa cobra a falta, autorizado, bateu direto. E Zé girou quase que a bola cai na Castelo Branco agora, Miliose. Realmente vai mal ali o Sousa e o Mirassol não perde tempo, já parte pro contra-ataque. Walter bateu, Reinaldo dominou, saiu com a bola pela linha lateral, Reinaldo, acabou o campo, passou a lateral, Reinaldo. Foi perto da cabine aqui embaixo, me perdoe, estou avisando, ele não viu, não ouviu. A bola foi para fora pela linha lateral. 49,5. Pretzel, 1-0 vale 3 pontos também, né? Pra que golear se pode ganhar por 1-0, né, Pretzel? Isso, e saldo 3 jogos, 3 vitórias por 1-0. 9 pontos, 100%, o Palmeiras com a classificação encaminhada já. É isso, no final da primeira fase é isso que vale. No tiro curto de 8 jogos, é isso que vale. Lateral para Jair cobrar, o jogo vai terminar, arremessou para Flaco Lopes, que dá para Jair, que bota de primeira, Maurício bota no peito, Sousa dispara pela ponta, Jair encosta, Maurício para Jair no fundo, rolou para trás, a Sousa vem em defesa, Zé Aldo corta mal, Flaco na meia lua, para fazer o segundo, bateu no ângulo, fora! O Walter rezou para a bola passar para fora e ela passou e o Belotti terminou! Acabou na Arena Barueri, o Verdão venceu, gol do Flaco Lopes, Palmeiras 1, Mirassol 0, Paulo do Vale. 100% de aproveitamento para o Palmeiras, 1-0, 1-0 também dá os 3 pontos. E o Palmeiras de Abel Ferreira num rodízio importante, num começo de temporada desgastante, o tempo curto de preparação, mas o Verdão garante 9 pontos e praticamente já encaminha uma classificação à próxima fase sem sustos, né? No Campeonato Paulista, tiro curto, 8 rodadas, então dificilmente o Verdão vai ficar de fora, aquilo que a gente já imaginava, e nada como começar bem, né? Sem sobrar, mas o mais importante, somando pontos. A saída dos jogadores aí no gramado da Arena Barueri, o Palmeiras vence 1-0, gol de Flaco Lopes contra o Mirassol, Bruno Miliose. E o que é curioso, viu, Paulo do Vale, é que o Flaco Lopes está até agora se lamentando por esse último lance, em que ele domina a bola na entrada da área e busca o ângulo, como narrou o Canhão, mas mandou a bola para fora. Ele está inconformado mesmo tendo sido o autor do gol da vitória do Palmeiras, artilheiro do Verdão no ano passado com 25 gols, já está numa sequência de muitos gols pelo Palmeiras, já vai fazer 2-3 anos e agora marca o primeiro novamente, abrindo seus trabalhos em 2026. Importante vitória do Verdão, que, como você destacou, roda o elenco, preserva jogadores, não coloca ninguém ao seu limite, e uma boa notícia, né? Diferentemente do que aconteceu no outro jogo, termina a partida sem nenhum novo lesionado, que é a grande preocupação do técnico Abel Ferreira. Então, Palmeiras 3 jogos, 3 gols e 9 pontos do Campeonato Paulista, não poderia ser melhor. Em relação ao Mirassol, já começa uma preocupação, hein? São 2 derrotas consecutivas, uma pro Primavera, que não estava nas contas, e também essa pro Palmeiras, já mais esperada pelo técnico Rafael Guanais, ainda ajustando o seu time, com muitas mudanças em relação ao ano passado, mas até aqui um pouco abaixo do que se esperava de um Mirassol, de muita expectativa por conta do ano passado. São 3 pontos em 3 partidas, TV. Tá aí, Bruno Miliose volta daqui a pouco com a coletiva do Abel e também do Guanais, né? Vamos ouvir os 2 treinadores, é importante porque o começo do Mirassol ruim, né? Apesar da vitória na estreia contra o São Paulo, depois 2 derrotas na sequência, aí um time que vai disputar a Libertadores, claro, vive uma empolgação, vem de uma temporada incrível, a tendência é que não passe nenhum susto em 26, mas tem que monitorar a situação porque o Campeonato Paulista é traiçoeiro, tiro curto, apenas 8 rodadas. E a gente vai eleger aqui na Rádio Bandeirantes
o craque do jogo, antes do apito final, o craque do jogo da vitória do Palmeiras 1-0 contra o Mirassol na Arena Barueri. O craque do jogo. Pretzel, o craque do jogo desse triunfo do Palmeiras 1-0 contra o Mirassol. O Flaco Lopes entrou muito bem, decidiu o jogo marcando gol, mas eu vou votar no Marlon Freitas para mim. No total do jogo, o Marlon Freitas foi um jogador importantíssimo e é um jogador inteligente para jogar. As críticas dele no Botafogo, né? Não marca muito. Realmente, ele não é um volante de muita pegada, mas é um volante de saída de bola, de chegada na frente, lançamento de bola longa. Eu gostei muito do Marlon Freitas até o momento. Marlon Freitas, para mim, é o melhor em campo. Marlon Freitas, hein? Chegando e dominando o pedaço no meio-campo da equipe do Palmeiras. Jogador importante aí, experiente, vem de boas temporadas. Era uma referência, não só técnica, mas uma liderança no Botafogo. E chega para, de alguma forma, tomar conta desse meio-campo da equipe do Verdão. A gente vai pro apito final para falar bastante dessa vitória do Palmeiras, falar bastante desse sabadão de muito futebol, os estaduais já pegando fogo pelo país, futebol europeu também, impeachment no São Paulo, amanhã tem clássico contra a equipe do Corinthians. A gente vai falar bastante desses assuntos aqui no apito final. Agora 10h32. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Volta pro Verdão, quem sabe o gol em Barueri. 26 aqui, segundo tempo, 0-0. Maurício com a canhota. Souza com o pé direito, é Souza. Levantou pro gol, subiu de cabeça, o toque no canto do Flaco Lopes, é gol! De falta vem na segunda trave. Todo mundo do Mirassol marcando todo mundo que estava pelo meio. Flaco Lopes fecha na segunda trave, sobe bem, cabecinha no chão. Ela dá uma casquinha no pé da trave esquerda e entra. Walter fica olhando, assistindo. O Palmeiras faz 1-0 aqui em Barueri com Flaco Lopes. Flaco Lopes de cabeça vai lá em cima, bota o cabeção e sai para abraçar a torcida. Pra comemorar, o Verdão faz 1-0. O Walter não tem jeito, tá feito. Flaco Lopes, na sua característica, ele sofreu a falta aqui na direita, foi lá pra área, tava escondidinho, e aí de cabeça botou pra dentro. 1-0 pro Verdão, Bruno Biliose. E o artilheiro do Palmeiras na temporada passada saúda o seu torcedor pela primeira vez em 2026. Que gol importante pro camisa 42 que sofre a falta, vai pra área e cabeceia com muita precisão. Incrível o que faz o Flaco Lopes, é muito alto, mas também cabeceia bem e marca o gol dele pela primeira vez na temporada. Verdão na frente, 1-0 em Barueri, Canhão. Apito final, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, depois da vitória do Palmeiras, abrindo a terceira rodada do Campeonato Paulista. Tiro curto, hein? A terceira rodada já tá quase na metade do campeonato. E o Palmeiras do Abel, por enquanto, com 100% de aproveitamento, né? Importante, num campeonato de tiro curto, o Abel sabe
dosar o elenco neste momento, utiliza jogadores da base, roda os jogadores e vai conquistando vitórias importantes numa tabela não tão simples assim, né? Porque você tem uma Portuguesa na estreia. Toda estreia ela é complicada independente do adversário. Aí você tem um clássico contra o Santos. Aí você tem o Mirassol, sensação do último campeonato. Vence os 3 jogos de forma protocolar, 1-0, garante 9 pontos. E, vamos falar a verdade, né? Já garante a classificação aí, que virá mais cedo ou mais tarde, com 8 classificados à próxima fase num campeonato de 16 times. Ou seja, metade vai, né, a próxima fase. E dentro desse campeonato, os 2 últimos rebaixados, e quem começou mal o campeonato já está fadado a brigar contra o rebaixamento. No caso, os times de Campinas dividem ali esse pequeno espaço, né? Dividem o aluguel da zona do rebaixamento neste momento. Guarani e Ponte. A Ponte Lanterna perdeu os 3 jogos, perdeu hoje mais um para a equipe do Capivariano. O Guarani enfrenta o Santos amanhã, 8h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, com transmissão da Rádio Bandeirantes, com o Martelli. Antes, às 4, com Ulisses Costa, tem o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Antes do Pretzel, ô Lucas Bueno, dá um giro aí pelo mundo, pelo Brasil, com os estaduais, e só pro nosso ouvinte também, né, que tava acompanhando, eu dei uma passada pelo futebol americano, pelos playoffs da NFL, terminou um jogo emocionante lá no Colorado, entre Denver e Buffalo Bills, com a vitória do Denver, hein? Ficou 30-30 no tempo normal, foi a prorrogação. Na prorrogação é um esquema diferente, né? Cada equipe tem uma posse, e aí se alguma dessas equipes pontuar e a outra não, quem pontua vence. Aí as 2 primeiras posses terminaram sem pontuação, e aí o Denver conseguiu no final chutar um field goal, marcar 3 pontos e garantir um 33-30 e avançar aí a final de divisão. Aguarda o adversário que sai amanhã, né? Amanhã sai o adversário da equipe do Denver Broncos nos 2 jogos. E neste momento está acontecendo São Francisco e Seattle, né? São Francisco e Seattle jogando, e o adversário do Denver sai amanhã entre o Houston Texans e o New England Patriots, né? E depois teremos o duelo entre o Chicago Bears enfrentando o Los Angeles Rams. Certo, Lucas Bueno? Exato, Paulo do Vale. Mas pra gente começar esse giro, eu queria começar pela Copinha, porque amanhã teremos duelo decisivo. Grêmio e Ceará, Guanabara City e Cruzeiro. Depois, do outro lado da chave, São Paulo e Botafogo, Palmeiras e Ibrachina se enfrentam nas quartas de final da competição. Agora, passando um giro pelos campeonatos estaduais, o Novo Horizontino ganhou do Primavera por 4-3, a Portuguesa ganhou por 2-0 do Velo Clube, o Capivariano ganhou de 2-0 da Ponte Preta. No Carioca, o Boa Vista ganhou de 1-0 do Fluminense, o Madureira ganhou de 1-0 do Bangu, e nesse momento o Volta Redonda vai ganhando de 1-0 do Flamengo. Flamengo que está em 5º colocado do seu grupo, brigando para não cair no Campeonato Carioca. Lembrando que joga com o Sub-20 no Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou de 5-0 para cima do São Luís. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ganhou de 5-0 do Uberlândia. No Campeonato Paranaense, no Clássico Atletiba, o Coritiba saiu melhor e ganhou pelo placar de 1-0 com gol de Lucas Roiniero. No Campeonato Cearense, o Ceará empatou em 1-1 com a equipe do Iguatu. No Campeonato Goiano, o Vila Nova ganhou de 3-1 do Anápolis. No Campeonato Baiano, o Bahia ganhou de 3-0 da equipe do Galícia. No Pernambucano, o Santa Cruz enfrentou o Vitória de Pernambuco e ganhou pelo placar de 1-0. Tivemos também muito futebol, principalmente na parte internacional. Tivemos clássico de Manchester, e o Manchester United saiu melhor com seu novo treinador, Matthew Carrick, que conseguiu a vitória pelo placar de 2-0
também tivemos Sunderland 2, Crystal Palace 1, Chelsea 2, Brentford 0. O brasileiro João Pedro foi às redes. Agora o time da vez na Inglaterra, que tem sido muito falado, o West Ham, ganhou pelo placar de 2-1 do Tottenham no Campeonato Italiano. A Internazionale de Milão ganhou pelo placar de 1-0, gol de Lautaro Martinez. A briga pelo título da Série A segue a todo vapor. E a equipe do Cagliari ganhou de 1-0 da Juventus. No Campeonato Espanhol, Real Madrid ganhou de 2-0 do Levante, mesmo com vaias para Vinícius Júnior e companhia. Outro duelo interessante, o Real Betis ganhou pelo placar de 2-0 do Villarreal. E agora, para encerrar esse giro no campeonato alemão, o Dortmund ganhou de 3-2 do St. Pauli e o Bayern de Munique ganhou de 5-1 do Leipzig. O Bayern de Munique está destruindo no campeonato alemão nesse momento, PDV. Nenhuma novidade, né? Absolutamente nenhuma novidade. Tá aí, o Bueno volta daqui a pouco com mais atualizações. Amanhã tem sequência aí das rodadas dos estaduais. Tudo tiro curto, né? Até porque em breve, dentro de 2 semanas, Pretzel, em 2 semanas estaremos em 10 dias, né? Porque hoje é dia 17, sim, daqui a pouco é meia-noite, dia 18, o campeonato começa dia 28. Em 10 dias estaremos já falando de campeonato brasileiro, hein? E aí nas 4 primeiras rodadas, ou 3, o campeonato brasileiro tem um hiato de 12 dias, que só vai ser dedicado aos estaduais também. Em fevereiro. Então, haverá esses hiatos aí, né? E também na reta final, nas decisões, as semanas de decisões também serão destinadas aos estaduais, sem a realização de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter umas... Até voltar tudo à normalidade, até a data FIFA, quantas rodadas de brasileiro a gente vai ter? A gente vai ter umas 6 ou 7, não? Isso, ou 8. Acho que é por aí, até a data FIFA, né? E para também, e depois volta normal a partir do dia 1º de abril, até fechar antes da parada para a Copa do Mundo. Então, a gente vai ter muito jogo pela frente, né? Mas eu tava vendo essa informação do Lucas Bueno sobre a Copinha, ô Lucas. Então, a gente só vai ter um paulista na final. É a única chance, né? Porque os 3 paulistas estão no mesmo lado. São Paulo e Botafogo, Palmeiras e Ibrachina. Exatamente. É isso, então... Podemos ter uma final inédita aí, né? Do Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Cruzeiro já teve. Palmeiras e Grêmio nunca teve. E o Guanabara City surpreendendo, né? Então, primeira vez que disputa... Guanabara, por causa da Guanabara é do Rio. Exatamente. Do primeira Rio, vez que disputa a Copinha o Guanabara City. Só. E já tá nas quartas de final. Vai ser uma surpresa se passar pelo Cruzeiro. Então, tendência aqui. Ceará, Grêmio e Cruzeiro, tendência. O Botafogo é mais time que o São Paulo, hein? Mas o São Paulo tem tradição, mas o time do Botafogo é bom. Então, acho que as semifinais serão Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Botafogo nunca ganhou. Botafogo está tratando a Copinha esse ano como um título que nunca ganhou e está buscando realmente. O Grêmio também nunca ganhou. Botafogo e Grêmio nunca ganharam. Até para a Copinha, o Botafogo chegou a escrever o Álvaro Montoro, escreveu outros atletas que estavam no profissional do Botafogo para voltar para o Sub-20 para jogar a Copinha. Com essa ideia de ganhar um título que nunca conquistou. E o Ibrachina já eliminou o Atlético Mineiro e Internacional. Então o Palmeiras também tem que tomar cuidado com esse confronto. Muito bom, tá aí, Copinha em destaque chegando na reta final também, e aí fica tudo uma salada de frutas, né? Copinha Paulista, já o Campeonato Brasileiro também, aí as competições continentais um pouco mais pra frente, Copa do Brasil também já, né? Com algumas fases preliminares, né? Eles aumentaram também as fases preliminares, aí tem time entrando na terceira fase, tem time entrando mais à frente. O Guanabara é de Goiânia, tá me falando aqui, ó. O nome é Guanabara City, mas obrigado. É que eu tentei associar Guanabara com o estado do Rio, né? Obrigado. Guanabara City, então, é de Goiânia, Goiás. Obrigado ao Felipe Levindo e o Sandro Rodrigues também. Muito obrigado. Aí, Guanabara City, então, grande novidade dessa Copa São Paulo de futebol júnior. É o seguinte, daqui a pouco a gente volta lá pra Arena Barueri, pro Bruno ouvir o Guanais e o Abel. Normalmente o visitante fala primeiro, né? Os treinadores, o protocolo da Federação Paulista coloca os treinadores ali numa mesma sala de imprensa, normalmente. E aí fala primeiro o visitante, depois fala o time da casa, né? Eu não sei que combinem algo diferente para hoje, mas normalmente é assim. Então já o Bruno Milhões, quando tiver condição, traz a palavra do Guanais também, além do Abel. Tem zona mista aí, ô Bruno Milhose? Na Arena Barueri? E fica aqui do lado da área de coletiva de imprensa, então eu tô
no meio de campo. Vamos ver o que acontece primeiro, a fala do Abel dos jogadores e a gente se posiciona para trazer a palavra dos personagens aqui na Rádio Bandeirantes. Boa. Então. Conversam sobre o jogo, daqui a pouco acho que o pessoal já vai começar aí já a coletiva, talvez primeiro do Guanais. Eu vi muita reclamação das instalações do jogo contra o Santos. Palmeiras e Santos na última quarta-feira. Por parte da imprensa? Exatamente, questão de internet, de cabine, certo? Vou dizer, viu, Pretzel? Acho que a gente aqui é privilegiado no quesito rádios, porque a estrutura para rádio aqui nos pisos térreos, no piso térreo da Arena Barueri é muito boa, viu? Tá tudo reformadinho, muito bom. Mas realmente eu vi as reclamações do pessoal de imprensa escrita, principalmente, né? Questão de cabine, a questão de estrutura lá em cima parece que não tá tão legal, mas pra gente aqui, tudo nos conformes. E o Pacaembu, hein, cara? Porque no passado... Acho que o Pacaembu virou o fio, né? Ensaiaram uma volta do Pacaembu, mas não rolou, né? A Portuguesa tentou jogar lá, mas o presidente Antônio Carlos Castanheira me falou depois que o aluguel tá muito caro e que a estrutura não tava legal. Então, vai ter final de copinha lá. Pois é, no sintético, né? Não pode. Não dá, né? Um estádio que deveria ser ali para utilização de todos, independente da discussão de privatização ou não. Eu acho que a grama sintética, tudo bem, se a FIFA permite, você quer ter na sua casa, Palmeiras tem todo o direito, né, já que permitem e tal, de transformar o Allianz numa máquina de fazer dinheiro, né, o acordo lá com a W Torre e tal. Agora, um estádio como o Pacaembu, né, que deveria ser utilizado por todos, fica praticamente relegado, esquecido. E um estádio maravilhoso, cara, para trabalhar, bem localizado, metrô do lado ali, certo? Então, assim, ó, uma vergonha. E tão feliz quando voltou ano passado, eu lembro que eu fui em alguns jogos do Paulista, né, fiz São Paulo e Português, falei, se eu não vou frequentar bastante o Pacaembu, não, foi só o Paulistão mesmo ali. 2, 3 jogos, fiz a final da Copinha, e eu acho que foi a final da Copinha o último jogo que eu fiz lá, pela manhã no domingo, um sábado, né, melhor dizendo. Que loucura. PDV, e eu não sei você, mas quando estive no Pacaembu, atacou minha rinite ali, na área de bastidores, porque aquele por isso que eu lembrei, né, cara? Isso. Canteiro de obras, assim, realmente não fiquei legal lá, não. Tava inacabado e também sem sinal de internet, sem absolutamente nada. Tudo no improviso. Por isso que eu fiquei curioso, vocês comentaram da estrutura da Arena Barueri, que eu fui também depois de reformada e fiquei, de alguma forma, surpreso positivamente, porque tava feia a coisa na Arena Barueri. E eu tô curioso para saber se deram uma arrumada lá no Pacaembu, mesmo sem muitos jogos, né? Virou um espaço mais para shows também. E para mim é uma loucura. Enfim, daqui a pouco a gente volta lá para as instalações da Arena Barueri com o Bruno Migliozzi, trazendo o Guanais, trazendo o Abel Ferreira e quem sabe os jogadores dessa terceira vitória do Palmeiras no ano. 9 pontos, o Palmeiras começa bem o ano de 2026. Ô Pretzel, você entende esse começo do Palmeiras positivo como algum tipo de resposta ao final do ano passado que foi ruim? Ou não dá pra fazer uma ligação porque é tudo ainda muito nesse clima de pré-temporada? Eu acho que tem que fazer a ligação porque com o tri-vice-campeonato do ano passado e a maneira como as coisas aconteceram, por exemplo, o Campeonato Paulista do Palmeiras, o Palmeiras no ano passado fez 2 jogos bons. Contra o Guarani, que eu fiz esse jogo, foi 4-1 no Brinco de Ouro. E o jogo das quartas de final contra o São Bernardo em São Bernardo, que o Estevão acabou com o jogo. As finais foram fraquíssimas, o Corinthians jogou melhor do que o Palmeiras. A própria semifinal, o Palmeiras passa do São Paulo naquele pênalti mandrake em cima do Vitor Roque, né? Que não aconteceu. Então, certo, a torcida estava cobrando. Se o Palmeiras começa mal, alguns iriam dizer assim, não, se é um paulistinha, não interessa. A torcida ia pegar bastante no pé. O Paulista esse ano com essa mudança de fórmula foi muito bom. Eu achei que a ideia do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, viu, com o Mauro Silva, eles tiveram a moeda de repetir a fórmula da Champions League, né? E ficou muito bom o campeonato. Porque ficou um campeonato altamente competitivo, não dá para tropeçar muito e com um nível bom. Tu vê o Novo Horizontino hoje estava perdendo por 3-1 pro Primavera, virou o jogo para 4-3. Então assim, tu tem uns jogos bons também entre os times do interior. Você vê o Mirassol com 3 pontos em 9. Foi amassado pelo Primavera na quarta-feira.
Então tu não pode brincar com o Campeonato Paulista. Não interessa o estadual, para mim interessa. Eu jamais acabaria com os estaduais. Acho que os estaduais têm que ser jogados sim no meio do Campeonato Brasileiro, não tem problema nenhum. Isso já era uma fórmula que eu pensava anteriormente, com aquela minha ideia de calendário, né? Eu só acho que deveríamos ter as 10 divisões nacionais, que isso a CBF não tem medo de fazer, porque acha que não vai ter dinheiro e não vai ter alguém para bancar. Eu acho que tem. Se você faz 10 divisões com 20 clubes, são 200 clubes. Jogos aos fins de semana, né? Você vai parar o Brasil fazendo jogo em 10 divisões. Quer regionalizar a partir da 6ª divisão? Faz isso. Faça até a 5ª fase de divisão nacional e depois tu dá uma regionalizada, mas tu sobe 4 e cai 4. E aí tu vai mexer muito com o futebol no Brasil. E com todo mundo com o calendário para jogar. Então a CBF está com medo, né? Tá com medo de não ter condição de fazer e de que ninguém vai comercializar. Põe para vender que vende. Então eu acho que é isso que precisa um pouco mais dessa visão para a CBF. Os estaduais, o Paulista diminuiu, mas está pagando 35 milhões de reais para os grandes. Né? A Portuguesa, por exemplo, ela ganha mais que a dupla Grenal em Porto Alegre. Ela ganha mais do que Cruzeiro e Atlético. E ganha próximo ao que o Flamengo está ganhando no Campeonato Carioca. O Flamengo, hein? Que é o que mais ganha. Abel. Então é o seguinte, ó, muito interessante o Campeonato Estadual. PDV, o Abel chegando. Vamos lá, vamos ouvir Abel Ferreira com o Bruno Migliozzi. Só estamos esperando aqui o ok da Federação Paulista, tudo certo. Vai começar a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Boa noite, Gustavo Soler da TMC. Mais um jogo, mais uma vitória e mais uma vez preocupação, né, com um jogador que deixa o gramado sentindo problemas físicos, né? Agora o Vitor Roque, já dá para saber o que é com camisa 9. Uma segunda pergunta, diferentemente dos dois jogos, hoje o Mirassol ele tentou propor mais o jogo, tentou encurralar mais a equipe do Palmeiras. Foi, por enquanto, o desafio mais difícil que você teve nesse início de Campeonato Paulista? Não, porque todos são difíceis e mais do que o nosso adversário somos nós, a capacidade que nós temos, porque eu não jogo, eu não passo, eu não cruzo, eu apenas peço, mas depois quem faz acontecer são os jogadores, não há como. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, que temos que nos expor, que temos que correr riscos, temos que passar e nos mostrar para o jogo, em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. E é isso que nós estamos a procurar fazer, a fazer um jogo que a mim, enquanto treinador, me dá gosto ver e assistir. E também para os nossos torcedores, eu acho que tem muito a ver com isso, é agradecer também aos nossos jogadores, agradecer aos nossos torcedores também. Jogar juntos, quando jogamos juntos, somos sempre mais fortes. É isso que vamos continuar a fazer. O mesmo, mas melhor. Ou seja, esse é o nosso desafio. Continuar a fazer o mesmo que fazíamos e que fazemos, mas melhor. Com essa audácia, como te disse, e essa coragem de nos desafiarmos, de fazer um jogo que nos continua a valorizar a todos. E é isso que nós temos feito, independentemente do nosso adversário. Às vezes os adversários têm mais qualidade técnica, como é a questão do Mirassol, outras equipas que não são de Série A, e isso, o Paulistão de longe é o melhor campeonato do Brasil, porque, pela quantidade de equipas que tem da Série A, nenhum campeonato tem tantas equipas da Série A como aqui no Paulista. Mesmo as equipas que não são de Série A começam-se a preparar muito cedo, portanto fisicamente estão fortes e super motivadas, mas é isto, é continuar o nosso caminho, perceber que não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que lá estar e é isso que nós vamos procurar fazer. O Vitor Roque, não te sei dizer ao certo o que ele tem, mas todos nós sabemos, como eu te disse, e não é preciso ser nenhum mago da fisiologia. O condicionamento, qualquer um de nós, se não faz ginásio ou se não se prepara e está parado um mês, né, a seguir se vai para o ginásio e o PT lhe manda fazer 30 flexões ou 40 flexões ou manda correr meia hora, não vai conseguir. E aqui, não vou dizer que é isso, mas é quase, como te disse, tivemos 4 dias para preparar uma pré-época e se posso fazer um pedido,
se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista, se a organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer durante os jogos. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Na última entrevista coletiva, a gente te perguntou sobre a saída do Everton e se seria uma prioridade buscar um goleiro, e você disse que não, que está confortável com essa posição. Eu não disse nada. Disse que não era uma prioridade, né? Aliás, eu nem disse nada quando falaram, eu não disse nada. Desculpa. Dando andamento na pergunta, a gente tem informação de uma negociação em andamento pelo Facundo Torres. Eu queria te perguntar se é prioridade do Palmeiras, caso essa saída se concretize, buscar outro jogador da posição e também comentar essa situação. Olha, ele ainda não saiu, mas a cobrança é muito grande. A mim pedem-me títulos, não é? Pedem-me para lutar por títulos. Não me pedem para apostar na base, não é? 35% ou 45% que nós temos é da base. E vocês não veem nenhuma equipa que luta por título a fazer o que o Palmeiras faz. Não veem nenhuma, não é? O ano passado, quem é que lutou pelo título? Palmeiras. Lutou o Flamengo e lutou o Cruzeiro. Vocês viram alguma a fazer isto? A dar oportunidade aos jogadores da base? Pois não. Portanto, é assim, saíram... Não sei se vai sair ou não, se sair. Já te disse, eu não sou o dono do clube, não sou eu que mando no clube. Saíram 3, Micael, Aníbal, Everton, e se sair esse é o 4º. E entrou o Marlon. Gosto de desafios, mas cada um na sua função. Eu sou treinador, exigem-me resultados, competimos contra equipas com muito bem apetrechadas, com jogadores super experientes e com títulos nas costas, que dá outra tarimba, e nós temos que, não é? Vocês viram, perdemos contra o Flamengo, uma equipa que investe se calhar 40% do dobro do Palmeiras, e vocês viram que ninguém ficou contente, nem o treinador, nem a diretoria, nem os jogadores, nem a torcida. Portanto, temos que continuar a trabalhar para estarmos sempre competitivos, como sempre fomos, e lutar pelo título. É isso que nós vamos fazer. Abel, tudo bem? Ainda em cima dessa questão da base, né, que você comentou, hoje o Pacheco titular e o Arthur também, né? O Arthur até outro dia estava disputando a Copa São Paulo. Estreou com a camisa do Palmeiras profissional e já como titular. Gostaria de saber, tem muito torcedor do Palmeiras que não conhece a fundo esses dois jogadores. O que te chamou a atenção nesses dois atletas? Você tem utilizado muito a base, mas hoje especificamente esses dois foram titulares e eles foram aplaudidos pelos torcedores quando foram substituídos. É isso. Mas se não ganhar títulos, eles vão ser aplaudidos. Olha, essa é a nossa função. Eu como estava-te a dizer, por exemplo, tu olhas para o Arthur, ele não cruza, ele passa. Isto há características, às vezes, quando nós olhamos o trabalho do treinador, o grande protagonista, o grande mérito é dos jogadores. O treinador tem que criar um espírito de grupo, tem que criar um compromisso com o trabalho, tem que criar uma mentalidade competitiva, mas depois quem passa, quem cruza, quem decide são os jogadores, não é o treinador. Agora, logicamente que a mim, como treinador, ver um Arthur que não cruza, ele passa, fez 7 ou 8 cruzamentos, não fez 7 ou 8 cruzamentos, fez 7 ou 8 passes para a área. E isso ajuda-nos também para que a competitividade dentro do plantel seja boa, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos. Ver um Luís Pacheco que se mostra para o jogo, não é? Que tem coragem, que não se esconde do jogo, também é bom, mas há aqui sempre um mas, não é? Tu não vês nenhum treinador, não é? A fazer isto que eu estou aqui a fazer, não vejo nenhum. Mas depois, quando nós não ganhamos, por isso é que eu estava a dizer ao teu colega no início, nós não ganhamos títulos, mas há coisas que nós ganhamos. Valorizamos os jogadores, ganhamos muito dinheiro com vendas que fazemos, valorizamos e damos credibilidade ao Palmeiras, quer internamente, quer externamente, e, como te disse, mas o que nós todos mais queremos aqui, e temos uma responsabilidade, se quiseres,
financeira em relação àquilo que é os nossos compromissos, mas ninguém quer saber disso. É que as pessoas querem, se não pagar a casa não quero saber, eu quero ir de férias. Toda a gente quer títulos e, portanto, temos que continuar neste caminho, ser uma equipa consistente, ser uma equipa que tem que ser competitiva e que jogue sempre a ganhar, mas com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. É isso que nós vamos continuar a fazer, porque foi o que fizemos nos últimos 5 anos. Palmeiras já fez antes, mas nomeadamente nos últimos 5 anos temos sido uma equipa extremamente competitiva e chegamos para vencer, ganhamos umas, outras não, e quando não ganhamos de uma maneira, ganhamos de outra. Aqui embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir sobre o setor defensivo, o terceiro jogo seguido no Campeonato Paulista e o terceiro jogo da baliza 0. É uma comemoração de muito grupo, né? Quando você termina um jogo sem sofrer gol. E nessa fase inicial de campeonato, problemas físicos, problemas de dificuldade de entrosamento, ainda é um início de ano. E parece que o setor defensivo tem sido determinante para as vitórias, 3-1-0 e agora mais um jogo sem sofrer gol. Eu queria te ouvir sobre esse setor específico. Olha, mas o que me deixa contente é a forma como nós trocamos os jogadores. Já jogou o Piquerez, já jogou o GFT, jogou o Arthur, jogou o Fux, jogou o Benedetti, jogou o Gomes, jogou o Murilo, jogou o Giai. É dar oportunidades a todos os jogadores de jogarem. Eu quando falo com todos a mesma coisa, quando explico aos jogadores a mesma coisa, quando dou as coordenadas aos jogadores a mesma, e dá-me gosto quando vejo a equipa a tentar fazer cada vez melhor. E pronto, pena tenho não ter todos os jogadores disponíveis, temos vários jogadores lesionados, mas é isto, é continuar neste trabalho. A concorrência, quando um Palmeiras joga contra a Portuguesa, o que é que eu posso dizer? Nós temos que ser superiores, temos que ganhar. O futuro, quando começar o Brasileirão, quando começar a Libertadores, os nossos adversários são de outra dimensão, têm outra. Agora, quando jogarmos contra o São Paulo, ou jogarmos contra o Mirassol, que é uma equipa que tem uma forma de jogar muito peculiar, que gosta muito de tirar a bola ao adversário, mas ao mesmo tempo também se expõe muito. Mas a mais tudo é isso, o que me dá gosto, sim, 1-0, mas hoje podíamos ter feito 2 ou 3, tivemos 4 oportunidades flagrantes para fazer, uma jogada belíssima em que o Vitor Roque, com um bocadinho de mais calma, e vai ter, conforme a idade vai crescendo, conforme vai tendo mais idade, conforme vai se sentindo melhor fisicamente, ali com um bocadinho de mais calma podíamos ter aberto aí o marcador, uma jogada de jogo interior perfeita, com paredes frontais, com terceiro homem. É isto, é continuar neste caminho, saber que ainda há muito pela frente, saber que não ganhamos absolutamente nada e que temos que continuar a fazer o mesmo, mas cada vez melhor. Abel, boa noite. Eu gostaria de voltar no tema do orçamento, porque você tocou nesse assunto antes da partida e agora de novo você voltou a falar sobre o orçamento de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí, no levantamento que eu fiz no ano passado, o Flamengo gastou 457 milhões em contratações contra 700 milhões do Palmeiras. Eu queria entender um pouco quando você fala do orçamento, porque o Palmeiras gastou mais no ano passado, mas talvez houve algum erro de planejamento em alguns jogadores. Se a gente for ver Mikael, que já saiu, o Facundo Torres, que agora pode sair até com um valor menor do que o Palmeiras comprou. Queria entender um pouco sobre esse orçamento. Querias entender, mas eu não sou a pessoa que te vai explicar isso. Porque o orçamento não é só nas compras e nas vendas. Eu posso comprar um jogador, pode-me custar 20 milhões de euros ou 30 e pagá-lo em 5 anos, não é? Portanto, o orçamento não é assim que ele se calcula, não é? Quando compras uma casa, tu não pagas os 10 milhões ou 3 milhões de reais ou 1,5 milhão de reais, não pagas na hora, tu espaças. Portanto, por isso quando essas narrativas são criadas, eu entendo-as perfeitamente, mas o orçamento é aquilo que acontece no final de cada ano, no balanço. Aí é que nós temos que comparar. Quando comparas, não é, mas eu ouvi, gastou, as coisas não é assim que funcionam. Sim, mas as coisas não são assim que funcionam, sabes? O Palmeiras não gastou 700 milhões. O Palmeiras espaçou, não gastou. Palmeiras, há jogadores que comprou o Vitor Roque. Palmeiras que pagou para 4, 5 anos. É assim que funciona. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento desse ano. É uma despesa que o Palmeiras tem que a vai pagar. É assim que as contas se fazem. Mas por quanto tempo? Custou não sei por quanto tempo. Mas eu entendo perfeitamente as narrativas, mas os orçamentos não são assim que se calculam.
E não são os orçamentos que jogam. O Palmeiras é muito bom a fazer naquilo que faz. É ter uma equipa competitiva que jogue sempre a ganhar, com processos bem definidos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Eu queria falar sobre uma competição saudável na posição de segundo volante, hoje entre o Larson, recém-chegado da base, e o Marlon, recém-chegado do Botafogo. Queria que você pudesse explicar um pouco sobre a competição dos dois e qual hoje larga na frente para disputar essa posição e sair em vantagem para começar jogando nos jogos do Palmeiras daqui em diante. É uma pergunta muito difícil de responder, mas na minha cabeça as coisas são muito claras. Aqui empolga-se muito rápido, não é? Aqui tanto se empolga como é 8,80, nunca há o 40. Ou és muito bom ou és muito fraco. Ou agora já tenho o Marlão, ou tenho o Luís, ou tenho o Larson e agora vai disputar gelo. Gelo. São jogadores que para já só ouvem palmas, não é? Só estão a ouvir palmas, mas eu não me esqueço o que é que aconteceu com o John. É que às vezes nós não temos tempo nem paciência, não é porque o treinador não tenha tempo nem paciência, é porque às vezes vai um jogo mal e nós ajudamos, vai outro jogo mal, depois vem uma crítica, outra crítica, ou vocês não se lembram como ele saiu no último Paulistão a chorar, o Palmeiras não mostrou. Portanto, calma, são jogadores com muito potencial e ele tem que ser mostrado de forma consistente. Como te disse, nós temos objetivos muito bem definidos. A mim pedem-me títulos, e é isso que nós vamos procurar, é pôr a equipa competitiva como sempre fazemos. Como te disse, competitiva para ganhar, obriga-nos a ganhar no passado, vão-nos obrigar a ganhar no presente e vão-nos obrigar a ganhar no futuro, com processo, com continuidade e com responsabilidade financeira, está bem? Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. É a quarta vitória seguida do Palmeiras aqui em Barueri, a terceira, são 3 em clássicos, mais uma sobre o Mirassol, como equipe de Série A. Você já deu declarações falando para não te cobrarem por títulos enquanto o Palmeiras não jogasse no Allianz Parque. Aqui em Barueri já está virando um pouco mais casa do Palmeiras, o Palmeiras já se sente mais confortável por aqui e já pode cobrar o Palmeiras por títulos jogando em Barueri? Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Nem na primeira entrevista prometi títulos, nem hoje prometo títulos. Eu não prometo nada. Eu faço o melhor que sei com os recursos que tenho. E felizmente nestes anos, o que era para ser um título por ano que me pediram, foram 10. Se calhar se eu tivesse dividido as 2 Libertadores, fosse uma num ano, outra noutra, se fosse dividido o Paulistão, né, se calhar ninguém me estava a dizer aquilo que dizem. Portanto, há muita coisa bem feita. Como te disse, há um caminho de consistência, há uma equipa extremamente competitiva. Mesmo o quase é preciso chegar, mas é preciso chegar. E nós temos sido muito consistentes naquilo que tem a ver com a nossa forma de jogar, como nós chegamos, como nós lutamos, mesmo com toda a reformulação, mesmo com a entrada de jovens, mesmo com a saída de jogadores importantíssimos, né? Importantíssimos ao longo do ano, mesmo com lesões, saiu o Rios, saiu o Estevão. E nós contratamos 17, ou saíram 17 jogadores, contratamos 11 e continuamos neste caminho e não vamos sair daqui. E eu também não te vou prometer o que eu não posso prometer. O que te posso prometer é isto, é ter uma equipa competitiva que lute sempre para ganhar. E vou voltar a repetir, com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Cada um dentro do clube a fazer aquilo que tem que fazer da sua responsabilidade. Agora, não te posso mentir, o último jogo em casa. Noutro estádio qualquer no Brasil, dificilmente ao que choveu nós íamos conseguir jogar. Noutro estádio no Brasil, de grama natural, o que choveu era impossível nós jogarmos. E a verdade aqui, tens um gramado top, onde os jogadores jogam, onde a bola não salta, não pincha, não tem buracos. Isso é para ter 70%, 80% dos gramados ruins, como é o caso, que seja relevados naturais com esta qualidade para nós fazermos aquilo que vocês viram hoje aqui, para poder passar a bola sem ela saltar, para não ter buracos, para ter uma relva, que não haja grama pintada, né? E portanto é isto que nós vamos continuar a fazer e sempre acreditando naquilo que é o processo, o nosso trabalho e a nossa continuidade
para estarmos sempre a competir para ganhar, que é isso que nos obrigam. Abel, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Nesses primeiros 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras marcou 3 gols, mas finalizou muitas vezes. O Palmeiras totalizou 42 finalizações nesses primeiros 3 jogos. Como que o Palmeiras pode melhorar a questão da eficácia? A gente entende que é início de temporada, é compreensível, mas a questão da eficácia foi pauta no ano passado, principalmente falando dos títulos. Como que o Palmeiras pode melhorar nesse quesito no decorrer da temporada, para que isso não seja um ponto fatal para a perda de títulos ou para vencer títulos no ano de 2026? Você acha mesmo que os jogadores fazem de propósito para falhar, não é? Ou então é o treinador que diz, olha, falha essa bola. Roque, não faças essa aí do mim, não faças. Não, é continuar a trabalhar, não há como. Claro que eu quero e os jogadores também querem muito fazer. Como te disse, às vezes o que me preocupa é quando a equipa não cria, porque essa é o tática da responsabilidade do treinador. Eu já disse isso muitas vezes, mas não sei se o meu português é suficientemente claro. O tático é do treinador, a execução técnica e as decisões são dos jogadores. Se eu vou dominar, se eu vou cruzar, se eu vou fazer uma tabela, isso é o jogador, e o jogador será sempre o maior protagonista. Há 2 coisas que me deixam contentes, 3 jogos, uma boa consistência defensiva, não sofrermos golos, isso é fundamental. E como tu disseste bem, dessas 40 e tal finalizações que disseste, apenas 4 podiam ter sido golos. E às vezes nós não finalizamos porque os adversários também bloqueiam as bolas, não é? Mas naquilo que tem a ver com os expectative golos, que isso é que interessa, nós hoje fomos claramente superiores e merecemos, mas vamos olhar para todos os momentos do jogo. A finalização nós sabemos que é importantíssima. E nós sabemos que para ganhar jogos temos que fazer golos, pelo menos mais um do que o nosso adversário. Esse é o nosso foco. Temos mais uma vez uma dupla de ataque ou 2 centroavantes, mais o Bruno que pode fazer, e o Luigi, se não é das mais jovens, pelo menos para aquelas que lutam pelo título, somos das mais jovens seguramente. E nós fazemos um bocadinho o que faz o Red Bull Bragantino, só com outra exigência para lutar por títulos, que é ter jovens, ter uma equipa com presente, como eu já disse várias vezes, uma equipa com presente, uma equipa com futuro também, e que luta pelos mais altos objetivos aqui no Brasil. Não há como, cada competição que o Palmeiras entre é obrigado a lutar para ganhar. Está bem? Aí, PDV, fala do técnico Abel Ferreira, fim da entrevista coletiva aqui na Arena Barueri. E essa última frase da coletiva do Abel, nós somos como o Red Bull Bragantino, mas com uma exigência um pouco maior, uma pressão um pouco maior. Queremos ter os jovens, né? Um time mais jovem. E aí, ô Pretzel, o Abel ele é provocado a respeito do orçamento. O Bruno vem tentando também tirar alguma coisa do Abel nos últimos jogos, nesse tipo de pergunta. Hoje tentou de novo, e aí o Eduardo Rodrigues do GE tenta diretamente provocar o Abel, falando dos investimentos do Palmeiras, do Flamengo, que o Palmeiras investiu mais ano passado do que o próprio Flamengo. O Abel fala, não, a questão do orçamento, mas você não gasta tudo num ano, você parcela. Não, aí é fluxo de caixa, é diferente. O Abel tentou ali desviar de uma situação que está muito clara, que é o perfil de jogador que o Palmeiras vem investindo e que não está dando certo, que talvez o Palmeiras mude para essa temporada. Mas o Abel termina a coletiva meio que falando, nós somos como o Red Bull Bragantino, que é o tipo de contratação que o Red Bull faz. Mas se fosse como o Bragantino, ele não teria negociado o John, porque o John que está jogando no Bragantino hoje, joga no Palmeiras atual. Joga no Palmeiras atual, o John. Joga. O John tá jogando mais que o Veiga, por exemplo. Não vou tirar a história do Veiga, né? Então é o seguinte, tanto é que o John tá indo pro Zenit agora e o Palmeiras vai receber 22 milhões de reais, né? Então ficou com 20%. É um belo... aí tu recebe 22 milhões. Tu vai fazer o que com esse dinheiro, PDV? E Miliossi? O que tu vai fazer? Tu vai pagar contas? Investe no teu time, cara. Investe na equipe. Agora, Mikael. Passaram 3 jogos pra gente ver, a gente falava aqui na rádio. 3 jogos. O Mikael é o cara que não tem o tamanho do Palmeiras. O Fux bem melhor do que o Mikael. Muito mais útil e mais barato. Aí trouxeram o Facundo Torres, né? Craque do Orlando City. Eu falei aqui quando ele foi contratar, olha,
Né? Bom em Orlando é a Disney. Bom, então tudo bem. Viu? É claro que é uma brincadeira que a gente faz, mas o Facundo Torres era um monstro lá. Chegou aqui, bastaram alguns jogos no Campeonato Paulista, a gente falou, super voluntarioso, né? Corre pra tudo quanto é lado, mas quando a bola cai pra ele, meu jovem, não sai muita coisa. Aí foram atrás do Sousa e do próprio Bruno Rodrigues, que tragicamente, né, teve 2 lesões graves de joelho. Mas quando o Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, pagou uma nota pelo Bruno Rodrigues. Também falamos aqui, um jogador normal, cara. Pagaram uma fortuna para um jogador normal que foi destaque na Série B. Então tem que ter calma. Infelizmente ele se machucou. E aí o Sousa, né? Não, porque joga na Premier League. Assim, pô, a Premier League esse ano, tá vendo a Premier League esse ano? Sim. Tá um nível técnico bem mais baixo do que anos anteriores. Né? Tem seus bons times, evidente, tem seus bons jogos, mas tem mais jogo ruim do que jogo bom nessa temporada. Hoje teve um Arsenal e Nottingham Forest 0-0. O Arsenal líder da competição. Fraco jogo. E aí o Sousa vem aqui, jogador comum, cara. 10 milhões de euros, 11 de euros, comunzaço. O Riquelme, esse que entrou, é melhor que o Sousa. Bastaram ver 5 jogos do Riquelme. Então é o seguinte, ó, a política de contratações está equivocada. Quem contrata no Palmeiras? É o Abel? É o Anderson Barros? Ou é o cara do scout? É ele que contrata, né? Ó, eu vi um cara lá, eu vi um jogador na Polônia, um brasileiro que tá lá, então, vai lá e busca. É assim que funciona? Qual a política de contratação? Por que o Cruzeiro consegue contratar o Gerson e o Palmeiras não consegue? Ou o Palmeiras não precisa do Gerson? Parem! Gerson chegaria aqui e seria titular absoluto. Imagina o meio-campo com Marlon Freitas e Gerson. Não seria bom? Para mim seria ótimo. Certo? O Veiga pode ir pro Grêmio? Não sei, tem contrato até 27. Mas também quer ir embora? Reformula, cara, né? Negocia o Veiga e pega o dinheiro e vai atrás de um meia. Vai atrás do Matheus Pereira do Cruzeiro. Tô dando nomes aqui que estão chegando, né? Que a gente vai observando. Ou como tu disseste, Lucas Bueno. Mostra a grandeza, vende o Torres e vende o Mikael. E com esse dinheiro que tá entrando do John, vai lá e contrata o Almada e o Arias. Contrata os dois. E mostra a força do que é o Palmeiras. Para concorrer com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Cruzeiro. Então, por favor, pessoal. Para mim é uma grande dúvida, né? Qual é a política de contratação do Palmeiras? Para mim tá havendo uma avaliação equivocada. Só uma pergunta, Milhose, e para ti também, PDB, não sei. Diga. O Abel e o João Paulo Sampaio não batem bem? Não sentam à mesma mesa? Eu ouvi essa história, viu, circulando nesses últimos dias, em relação a um suposto incômodo do Abel com a supervalorização aí do que faz o JP Sampaio. Mas, assim, do que eu sinto internamente, não existe nenhuma rusga, não, entre os dois. Aliás, o JP Sampaio é um cara muito frequente também no dia a dia da equipe profissional do Palmeiras, até pelo intercâmbio dos jogadores da base. Então, não tem informação de nenhuma rusga entre os dois, não. O Abel usa bastante do material que o Sampaio ali coloca pra ele. Não, né? O Larson e o Luiz Pacheco são 2 exemplos, né? Aliás, o Luiz Pacheco, 17 anos, interessante jogador. Eu sei que eu tenho muita calma hoje, eu não sou definitivo, e também para me entusiasmar. Mas quando mostra bons sinais, a gente tem que falar, né? É um jogador interessante para a idade dele, para a personalidade dele. E o Arthur, que foi a primeira vez que eu vi de fato, também gostei. Não acho assim que fez um jogaço, mas fez um jogo correto. Foi substituído também, até porque é um menino, e aí ele colocou o Piquerez em campo, ok. Mas gostei dos 2 meninos hoje que foram aproveitados. Ô Pretzel e PDV, só para contextualizar a discussão, vocês estavam falando aí muito interessante sobre a posição do Palmeiras no mercado, e foi levantada na entrevista uma das contradições que praticamente comprova que o Palmeiras entende que errou na sua política de contratações em 2025, porque o Palmeiras está vendendo o Facundo por menos do que pagou. Assumir esse prejuízo, na minha visão, é você entender que realmente você errou nesses nomes e tem que liberar. O Palmeiras está pagando ainda, né? Pagando não, mas só emprestou o Mikael, ainda vai ter vínculo com o Mikael, mas liberou o mais rápido possível pro futebol dos Estados Unidos, porque viu que não tinha jeito, não ia conseguir jogar. E outras coisas podem acontecer com outros jogadores, né? Situações que mostram que o Palmeiras não entende que acertou em todas as contratações do ano passado. Só para pontuar, o Pretzel perguntou, né? Quem que vai atrás? Quem que busca? O Palmeiras tem, a gente não fala muito sobre isso, mas tem um departamento de análise de mercado, uma espécie de Cifut, dá para dizer, né? O Corinthians
lançou esse Cifute, mas o Palmeiras tem 3 analistas de mercado. É o Guilherme Dias, o Guilherme Ximenes e o Tássio Dias. São 3 profissionais responsáveis por buscar esses jogadores. E aí eu imagino que esses caras que foram atrás do Emiliano Martinez na Dinamarca, foram ver um jogo do Mikael no Houston Dynamo, então também tem parte da responsabilidade por essas contratações que a princípio não deram certo. Esses não dão entrevista, né? Eu queria que eles viessem debater futebol conosco aqui. Ou explicar, é fácil tu ficar com o tablet na mão. Eu não estou dizendo que eles não são competentes, não é isso. Não é isso, né? Mas o Marlon Freitas não precisa de scout, concorda comigo? O Gerson não precisa de scout. Isso aí é mercado. Tenho dinheiro, vou lá e contrato. Eu tenho que ter ambição de contratar um jogador assim. Isso aí não precisa de scout. O scout é para pegar jogador, para acertar em jogador, aí sim. E o Palmeiras não está acertando em jogador através de scout. Eu não conheço os caras, né? Tenho certeza que eles são competentes, eles estão bem empregados, mas eles também têm que aparecer, têm que dar entrevista também. Qual é o critério para analisar? Qual é o critério para dizer que o Mikael serve ao São Paulo, serve ao Palmeiras, né? E tem condição de ser titular do Palmeiras? Você saber o critério no debate deles, né? Onde é que eles viram ali que o Mikael era um zagueiro do tamanho do Murilo, por exemplo, que podia disputar a posição com o Murilo? É isso. Tamanho até tem, né? Tamanho de altura, né? É isso. Sim. Mas concorda comigo, Milhose? Porque totalmente. Saber os critérios que eles usam apenas para debate isso. Apenas para debate. Não é nem esses caras que não aparecem, né, Pretzel? Eu acho que o personagem do departamento de futebol do Palmeiras é o Anderson Barros. Claro. Ele também não aparece. Que não dá uma entrevista, só responde o WhatsApp para 2 ou 3 amigos da imprensa, certo? Que é um cara também que, querendo ou não, é um censor, né? É meio Coreia do Norte, assim. Então, sabe, a gente fica meio no escuro para falar sobre política de contratação. E as perguntas foram muito boas sobre a relação dos negócios, tanto a tua quanto a do Eduardo Rodrigues. Porque a gente precisa saber também. Então é o scout que está contratando, é o scout que indica. Então, está indo para a conta do scout. Pois é, mas apesar disso, né, é uma boa discussão, e porque o Palmeiras vai precisar de jogadores com essa força. E acho que o próprio Marlon Freitas acaba sendo o exemplo disso, de como compensa você buscar um cara que todo mundo conhece, né? E o Palmeiras pagou, entre aspas, caro pelo Marlon Freitas porque ele já tem ele não tem a idade de 25, 26 anos. Mas aí você compra o cara pronto, né? Claro. Não, tu paga 5 de euros, né? Tu pagou 5 de euros. Esse você não vai ter lucro vendendo. Ok, mas em compensação tu vai tê-lo pelo contrato que ele assinou e num nível muito bom. Então tu paga um pouco mais, mas tu tem um cara que vai chegar e vai jogar toda hora. Vai te entregar qualidade toda hora, isso é fato. Então é o seguinte, ó. Nós somos o Red Bull Bragantino. Se fosse, não tinha liberado o John. Então achei meio essa comparação equivocada. Por exemplo, o Bragantino tá pagando, o Red Bull tá pagando 12 milhões de euros pelo Wallace Ian. Sim. Eu acho um valor altíssimo. Eu não pagaria isso pelo Wallace Ian. E se o Flamengo tá vendendo, tem alguma coisa, né? Pois não, o Flamengo é que ele é um jogador meio, né? Ele precisa melhorar a cabeça. Já tem 21 anos. Acho que o Flamengo vendeu muito bem, né? Agora tem um cara me cobrando aqui, porque ele não fala das contratações do Corinthians e do Santos e do São Paulo. É o Adriano Padiar Dias, né? Tá reclamando. Por que não fala das contratações? Eu falo do Palmeiras porque o Palmeiras tem orçamento e tem dinheiro e tem gestão. Por isso que o Palmeiras é mais cobrado pelas contratações. O que o Corinthians está fazendo hoje? Contratou o Gabriel Paulista, né? Livre no mercado. De graça. Trouxe o Matheus Pereira agora, de acordo com a sua realidade financeira. O Danielzinho, que eu acho que o Palmeiras dormiu no ponto, viu? O Danielzinho joga no Palmeiras, hein? O Danielzinho joga no Palmeiras e foi um dos melhores jogadores da Série A. Certo? E acho que o Palmeiras dormiu no ponto. E o São Paulo foi lá e contratou. Foi a melhor contratação do São Paulo até agora. E ele jogou muito bem a partida contra o São Bernardo. Contra o Mirassol, ele entrou no segundo tempo e melhorou o time. Então é o seguinte, ó, tu tem que analisar mercado. Por que não trazer jogadores prontos? Então se tu vai fazer aposta, tem que ser aposta muito boa. Por exemplo, o Caio Jorge foi uma aposta que o Cruzeiro fez, né? Foi lá e pagou 7 milhões de euros por ele. Hoje tá valendo quanto? 40 milhões ele vende. Então é o seguinte, a aposta é isso, é jogador bom de destaque que tu vai pagar e tu vai revender por muito mais dinheiro. Agora, a aposta da Major League Soccer, o cara tem que ser um fenômeno. Senão não vai adiantar, não vai jogar aqui. É isso que eu tô dizendo. O Santos também, o Santos gastou 200 milhões ano passado, de reais. E o elenco é fraco.
Claramente contratações em modo de desespero, em modo de urgência. E aí tu erra demais. Tá trazendo o Michael agora, mas por uma fortuna de salário. Isso também não é política de contratação. Pô, o Santos tem o menino Matheus Xavier, bom jogador, né? E tem também o Robinho Júnior, que vai ser destaque também a médio prazo. Só que o Vojvoda insiste em não colocá-los para jogar. É só isso que eu acho. Então o Palmeiras é mais cobrado também, porque tem gestão e tem mais dinheiro, mas contrata mal. Acho que é por aí. Rafael Guanais, PDV. Bom, vamos ouvir o Guanais. Perdido 2, ganhou a primeira rodada contra o São Paulo. E uma segunda pergunta, o que melhorar, né, para os próximos jogos e voltar a gente vê o Mirassol que encantou o pessoal ao longo do ano passado. Obrigado. O que você achou do jogo? Jogamos bem? Jogamos bem. Então esse é o ponto principal que a gente sempre focou, né? Então hoje a gente está montando uma equipe totalmente diferente. E eu vi o Palmeiras ligeiramente superior no primeiro tempo e a gente também superior no segundo tempo. Jogo controlado. Acredito que um ponto para cada lado estaria de bom tamanho, até a quantidade de chances de cada lado ficou parecido também. E o Palmeiras é muito, muito bom em determinadas situações e o jogo foi definido no detalhe. Um deles é a bola parada. Então, como você falou, são poucos jogos. Ao mesmo tempo, eu vi performance hoje. Isso, eu dei parabéns para a equipe pelo esforço, pelo desempenho. E nós estamos reconstruindo a equipe uma temporada que vai ser uma temporada extremamente desafiadora, não só pela expectativa criada pelo ano passado, só que o ano passado acabou, né? Então a gente está reconstruindo, são muitas mudanças, a gente tem priorizado o entrosamento nesse momento para que a gente consiga ir formatando a equipe, um modelo de jogo através da maior assimilação que alguns têm. O jogo passado contra o Primavera foi atípico, hoje eu gostei do desempenho da equipe e contra um gigante na casa deles. Então, gostei bastante do que foi o jogo. Começo um pouco inseguro, depois a gente conseguiu equilibrar. Tivemos nossos momentos, o Palmeiras, como eu falei, superior no primeiro e a gente superior no segundo. Tomamos o gol numa bola parada no momento que o jogo estava totalmente controlado, né? Só que é uma equipe que ela é letal em determinadas características. Então, nenhum alerta, pelo contrário. A gente, se tivesse jogado mal hoje, aí sim, eu ficaria alarmado. Mas como a gente jogou bem contra uma das principais equipes do Brasil, então, na verdade, mostra que nós estamos no caminho certo. Boa noite, Guanais. Lincoln Oliveira, do Na Rede Oficial. Dos 4 gols sofridos pelo Mirassol, o terceiro agora é sofrido, né, por uma origem de bola parada. Queria saber de você se esse fator te preocupa ou você enxerga como um início de temporada ainda, erros isolados, né? E 5 mudanças hoje em relação à partida passada. Quanto tempo mais você acredita que você vai ter ali os seus 11 titulares bem estabelecidos, se é que dá para ter, né? Porque é uma temporada mais atípica do que todas as outras, né? Perfeito. Eu acredito que são fatores isolados, porque, João, dá uma olhada aí, quantidade de escanteios e faltas, a gente defendeu muito bem. A gente é muito bem treinado nesse quesito. E no jogo contra o Primavera é uma situação de reencaixe, que tem uma situação isolada, e hoje, mais uma vez, uma situação isolada, a gente está bem posicionado. O Flaco é top nisso, né? O Ivan fez os alertas, a gente treinou, e aí são situações, a gente teve a do Neto, que eles deram impedimento, se a bola entra, eu acredito que o gol seria validado. Então defendemos muito bem os escanteios, né? Então é uma bola parada muito bem treinada, as funções muito bem definidas, mas essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante e que vale a pena eu ressaltar, senão a gente vai sem análise. Não. Então, pela quantidade de bolas e o Palmeiras é letal, então todas as jogadas curtas foram todos bem defendidas. O André teve um papel fundamental nesse momento do jogo. Inclusive eu tinha até pensado na substituição
em determinado momento pela característica do jogo. Mas esse era um momento que a gente precisava ter cuidado também, porque o Palmeiras explora muito bem isso e haja visto que o gol saiu por aí. E a segunda parte? Dos 11. Eu acredito que isso realmente leva um certo tempo. E eu acredito que isso altera muito circunstancialmente. O futebol é feito por... É uma temporada longa, né? O futebol ele é feito por momentos. E, por exemplo, eu tenho gostado de alguns desempenhos individuais. E como eu falei, hoje eu gostei do desempenho coletivo. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, se for fragmentar o jogo em fases ou subfases, teve fases do jogo ali que eu não gostei tanto, né? E foi um 3-0 com prioridade. Mas tem coisas para melhorar, que foi até uma parte da pergunta, né? Então, tem muita coisa para melhorar, né? Mas hoje a gente já demonstrou, se for colocar quantas mudanças tem da equipe que terminou 2025, então são muitas mudanças. E a gente ainda assim conseguir mantendo determinados padrões, e aí eu não quero repetir 2025 no sentido do jogar. Eu quero ver o que 2026 a gente vai conseguir criar, porque são outros jogadores, né? Então, a gente quer também essa página em branco para poder escrever. E hoje foi um ótimo, não é teste a palavra, mas foi um ótimo parâmetro daquilo que a equipe pode fazer. E a gente se desenvolveu, a gente melhorou, mesmo com pouco tempo. Então essa é uma demonstração que está tendo assimilação, né? Que nós estamos num bom caminho. E aí temos que, dividindo em fases aí, temos que melhorar bastante. Mas a bola parada em si, por exemplo, é uma situação que a gente teve chance de gol hoje, o André teve uma outra no primeiro tempo também. Então, esse momento é um momento que eu tenho certeza que a gente vai muito bem. E aí, com a bola em jogo, tivemos ótimas situações nos tiros de meta também. Gostei da performance da equipe, gostei mesmo. E com bastante margem para a gente evoluir. Tá aí, então, uma palavra do Guanais. Ô, Prétio, você concorda? O Mirassol jogou bem hoje? Jogou abaixo do que poderia, mas ele tem razão sobre a mudança do time, né? Alguns jogadores saíram, ele perdeu o centro do meio de campo, ele perdeu o Danielzinho e perdeu o Gabriel, que jogava muita bola, jogava do meio para frente, mas era uma parceria maravilhosa. O Chico da Costa, que tinha problemas de relacionamento com o próprio Guanais, também era um centroavante bom centroavante, né? E hoje não jogou o Negueba, né? O Negueba tá machucado, então é um desfalque considerável também. Eu acho que o Mirassol não vai cair, certo? Mas também não sei se vai brigar pelo título paulista. Acho que a pegada do Mirassol para esse ano é estrear bem na Libertadores, ganhar dinheiro com a Libertadores. Não vai ganhar a Libertadores, mas fazer uma boa campanha para ganhar dinheiro, para valorizar o seu time, valorizar a SAF do Mirassol, o seu elenco e também fazer uma boa Série A do Brasileiro. O desafio também vai ser passar tranquilo pela Série A. Porque a gente sabe que vai ser difícil repetir o ano passado, né? Ser quarto lugar de novo vai ser difícil. Mas ainda assim, eu acho que no Paulistão não vai cair, mas também não vejo o Mirassol lutando pelo título. Uma coisa que às vezes a gente esquece, Prétio, é que o terceiro lugar do grupo da Libertadores te leva para a Sul-Americana. Tem razão. E pro Mirassol tudo é novidade. Tudo é importante, tudo é novidade. Se o Mirassol por cá cair num grupo difícil na primeira fase da Libertadores e ele ficar em terceiro, ele vai lutar pelo título da Sul-Americana. No hipotético mata-mata, perfeito? Então é isso, vai ser um ano, eu acho que é um ano de crescimento do Mirassol como SAF e como dinheiro, como valorização dos seus jogadores. E lá eles sabem, pelo menos até então, investir, né? Não sai montando um time com dinheiro que chega de um jogador ou outro. Então é sempre a longo prazo e o Mirassol já colhe frutos de investimentos que foram feitos lá atrás e dessa organização, clube sem dívida, né? Que é sempre interessante. Então é um futuro promissor, claro, dentro de um universo restrito, dentro de um limite, de um teto talvez, por conta do tamanho da cidade, localização, mas hoje o futebol permite você sonhar um pouquinho mais alto, tendo uma estrutura, tendo uma organização bacana. Ô Bruno Migliosi, você tá aí na zona mista, vai passar algum jogador, tá perto ou não?
O Flaco Lopes está falando com o pessoal da TV aqui, viu, PDV? Daqui a pouco o Flaco para conversar com o pessoal aqui de rádio e web rádio. Só para pontuar, viu, PDV? Tava conversando há pouco com o pessoal do Palmeiras para tentar ter uma previsão de retorno do Allianz Parque. A gente tinha essa ideia de final de fevereiro, parece que está mais pessimista, viu? A situação é que todo o Paulistão pode ser disputado na Arena Barueri. Segundo a previsão do pessoal aqui, é a previsão mais plausível de todo o Campeonato Paulista disputado em Barueri, o Allianz Parque, só pro Brasileirão. Inclusive finais nessa conta, né? Pelo que falaram, é mais provável que pra final talvez dê, mas que também não é garantia, né? Então, mais pessimismo aí em relação ao prazo de retorno do Allianz Parque. Vai perder dinheiro, evidentemente, né? Ah, sim. Exatamente. Hoje a renda foi de 400 mil, mais ou menos, né? Muito abaixo do que o Palmeiras costuma receber quando joga no Allianz. E tem um detalhe que fica sem o Allianz no Paulistão e também sem o Allianz no começo do Brasileiro, né? Porque a gente tá falando dos campeonatos que vão, de alguma forma, encavalar um no outro, né? Então... É verdade. Então, o Palmeiras vai perder rodadas importantes aí de começo de Brasileiro, provavelmente, ainda sem seu principal estádio, né? Seu principal aliado, que é o Allianz Parque. E o Abel Ferreira até amenizou na coletiva, né? A última pergunta foi sobre isso, ele falou, não, tô gostando mais de jogar aqui na Arena Barueri e tal. Contemporizou em relação ao estádio, que pertence à presidente Leila Pereira. Agora, o Inter que já tem o Bruno Tabata, já teve o Bruno Fux, e agora o Bruno Milhose quer empurrar o Bruno Rodrigues pro Inter. Vai dormir, Milhose. Tá de brincadeira, irmão. Eu acho que cabe, hein, o Pretzel, Colorado. Tá eu troco pelo Richard, volante. Boa. Seguinte, eu vou pro intervalo enquanto o Flaco Lopes não passa lá e na volta a gente faz o gabarito com o Pretzel, ouve o Flaco Lopes e passa a régua aqui no apito final. Vamos até meia-noite. Palmeiras venceu o Mirassol 1-0, 3 vitórias em 3 jogos, 3 vitórias magras, mas o suficiente já pro palmeirense de alguma forma voltar a ter uma confiança. O Campeonato Paulista tira o Flaco chegou, PDV. Então vamos lá, depois a gente vai pro break, vamos de Flaco Lopes. Inclusive é a terceira vitória do Palmeiras em 3 jogos dentro do Paulista. Como vocês conseguem manter uma regularidade mesmo modificando muito a equipe nesse início de campeonato? Cara, como eu falei aí, acho que o mais importante é isso, dar relevância ao funcionamento do time, não olhando para os nomes e todo mundo aqui entrar, fazer o que tem que fazer e fazê-lo da melhor maneira, acho que é o mais importante. Então, feliz por todos os jogadores que tiveram oportunidade hoje e que o Abel acho que está dando oportunidade para todos os meninos, para todos os jogadores esse começo de temporada. Aproveitar ao máximo todo mundo e cada um tentar ganhar seu lugar para os próximos jogos. Flaco, boa noite, parabéns pela vitória, parabéns pelo gol. Flaco, o Palmeiras chega à terceira vitória de 1-0 no Campeonato Paulista, porém a equipe finalizou 42 vezes já nesses 3 jogos e converteu apenas 3 gols. Onde você acredita que o Palmeiras está errando para não fazer mais gols? E você acredita que talvez seja só um começo de temporada, enfim? O que você acha que o Palmeiras pode melhorar nessa parte ofensiva? Acho que normal pelo começo de temporada, a gente vai continuar trabalhando nisso. Acho que o mais importante é dar valor a essas vitórias e mesmo a gente não fazendo 100% o futebol que quer fazer, é mais importante continuar corrigindo as coisas, mas com a tranquilidade de ter esses 3 pontos a mais. E é isso, a gente continua trabalhando para que o torcedor fique orgulhoso e fique feliz do futebol do Palmeiras e também para que isso ajude a nós a conquistar muitos títulos esse ano. Flaco, eu vi que você acabou de dar uma tossida e o Abel falou no começo de ano que você estava com uma gripe na primeira rodada, você acabou não conseguindo jogar. Como é que está a sua situação de saúde? Eu vi que você tossiu agora e também em parte física, né? Porque o Palmeiras está preservando os jogadores. Você vai pro próximo jogo? Sim, eu tô melhor, como você falou, eu voltei com uma pequena gripe e tal, que me prejudicou um pouquinho no começo, mas eu tô bem, já tô... Fisicamente eu, na verdade, me sinto muito bem, me sinto ótimo e o único que tá me incomodando um pouquinho é isso que essa pequena gripe, mas já vamos resolver, já tô bem e com o transcurso dos próximos jogos já vou ficar ao 100%. Valeu, gente, obrigado.
Aí a palavra de Flaco Lopes conversou rapidamente com a gente. Mas, era a tosse PDV. seca ou a tosse mais carregada do Flaco Lopes? Tosse seca, cara, me assustou. Pra gente trazer aqui o diagnóstico que eu acho importante, né? Eu também acho, porque o Abel falou que ele tava com gripe, mas o cara foi meter o gol hoje, eu até mudei de pergunta, né? Porque ele deu uma tossida aqui, cara, até me assustou, mas tá tudo certo com o Flaco Lopes. Achei que você ia perguntar se ele é consumidor de pod, né? Do peito. Às vezes ele revela isso, né? Tem jogador Vai saber. que os caras... Jogador que tá com isso, é? Opa! É mesmo? Opa, outro dia quem foi? O jogador grande, jogador importante. Teve alguma imagem... Eu não vou lembrar o nome, PDV, mas você e o Pretzel vão lembrar, teve uma crise no futebol inglês, porque tinham muitos jogadores fumando uma espécie de cigarro no banco de reservas. É um cigarro diferente lá, eu não lembro o mesmo nome. Mas enfim, tem os hábitos dos jogadores, né? E o Flaco, inclusive, é um jogador que tem seus hábitos sempre lembrados pelo Abel. O Abel fala, o Flaco dorme tarde, tem dificuldade de acordar cedo, né? Ele fala sobre o Flaco. E essa questão veio à tona aí com essa gripe que o tirou da primeira rodada, mas a princípio, tudo bem com o artilheiro do jogo de hoje. No Globo de Ouro, o Champagne, né? Tava fumando no fumando meio um da clássico. cerimônia, do lado do Leonardo foi DiCaprio. o Léo Pereira que eu vi com o Léo vape. Pereira, o zagueiro. Com o vape, com os pod aí, com o cigarro eletrônico. Os caras estavam falando, o cara faz mal, faz mais mal que o cigarro. Evidente que faz mal. Mas a temporada que ele fez, hein? É. Se ele fuma e jogou daquela maneira, né? Mas assim, Ele né? jogou muito da futebol clássico. E jogou 60 partidas, né? 65 o Zidane fumava cigarro, Sim, o Cruyff, sim. o Marcos, né? Que o Marcos era o Ronaldo, o Roberto Carlos, Isso, né? Exatamente. Mas o PDV aí, hoje Pretzel. o futebol mudou um pouco, né? Oi, diga. É o Snus, que no ano passado não, mentira, em 2024, teve um alerta de vício dos jogadores. É um cigarro, um cigarro pequeno que tem nicotina, estava sendo utilizado no banco de reservas de jogos da Premier League, cara. Não sei se vocês viram aí. É feito de tabaco e tinha venda ilegal na União Europeia, chama Snus. Depois pesquisa aí, é interessante ver esse duelo contra essa droga, né? Dá pra dizer que estava sendo utilizada pelos jogadores. Lamentável. Pois é, né? Enfim. Ô Bruno, então, com essa da tosse do Flaco Lopes, me despeço e depois você dá o diagnóstico aí da tosse e da gripe. Eu vou passar um álcool gel aqui, vai que passou essa gripe, né, cara? Exatamente. Na USP é só VAP, né, o Bruno? Não, nada disso, Fred. Só USP estudos. é natural. USP é só estudar. Tá bom, Bruno. Abraço, Tá bom? viu? Um abraço, PDV, Pretzel. Só deixando aí o destaque final, o próximo jogo do Palmeiras em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino na terça-feira. Vamos acompanhar mais um jogo, imagino, com outra escalação diferente do técnico Abel Ferreira. Boa, Bruno Milhose acompanha tudo do Palmeiras e o Verdão venceu o Mirassol 1-0 lá na Arena Barueri. Boa noite, Bruno, e a gente volta em instantes com o Pretzel para passar a régua também, o gabarito do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Final do MasterChef Celebridades. Valesca e Juliane Trevisol fizeram sucesso na nossa cozinha. Agora chegou a hora de saber quem vai brilhar na grande decisão. Quem será a campeã? Valesca ou Juliane Trevisol? Não perca nenhum ingrediente da final do MasterChef Celebridades. Nesta terça, 10h20 da noite, na Band TV e no aplicativo Band Play. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em cimento Votorantim. Seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Domingo tem futebol internacional com a final da Copa Africana de Nações.
E na Band TV você não perde nenhum lance. O Senegal enfrenta o Marrocos e você acompanha tudo ao vivo. Muita rivalidade em campo nesse jogaço que vale a taça. Quem vai levar a melhor? Senegal ou Marrocos? Domingo, 3h30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Qual é o papel da água na sociedade nipônica? Entre mares, rios e lagos, o Japão encontra na água não só a base para a vida cotidiana, mas também a fonte que inspira sua cultura, tradição, ciência, economia, tecnologia e espiritualidade. Descubra essas conexões na exposição Fluxos, o Japão e a Água, em cartaz na Japan House São Paulo, de 21 de outubro a 1º de fevereiro de 2026. Visite. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Domingo tem futebol internacional com a final da Copa Africana de Nações. E na Band TV você não perde nenhum lance. O Senegal enfrenta o Marrocos e você acompanha tudo ao vivo. Muita rivalidade em campo nesse jogaço que vale a taça. Quem vai levar a melhor? Senegal ou Marrocos? Domingo, 3h30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Final do MasterChef Celebridades. Valesca e Juliane Trevisol fizeram sucesso na nossa cozinha. Agora chegou a hora de saber quem vai brilhar na grande decisão. Quem será a campeã? Valesca ou Juliane Trevisol? Não perca nenhum ingrediente da final do MasterChef Celebridades. Nesta terça, 10h20 da noite, na Band TV e no aplicativo Band Play. Gabarito do jogo. Vamos lá, hein? 11h48, reta final aqui do apito final. Palmeiras venceu o Mirassol 1-0, 3 jogos, 3 vitórias e 3 vitórias pelo mesmo placar, 1-0. Vamos começar com as notas aqui do Mirassol com o Pretz, porque é um time pra gente ficar de olho não só no Paulista, mas ao longo da temporada. Tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. O Mirassol de Rafael Guanais e do experiente goleiro Walter Pretz. 6. Daniel Borges. Falhou no gol do Flaco Lopes. Era ele o marcador, os zagueiros ficaram olhando pra ele. 4. João Vitor. João Vitor, 5,5. Luiz Otávio. Melhor, 6. Reinaldo. Discretíssimo hoje o Reinaldo, 4,5. Neto Moura. 6. Renato Marques entrou no lugar do Neto Moura. Sem nota. Yuri Lara. 5. E aí hoje o Lucas Mugni foi reserva e entrou no lugar do Yuri. Um pouquinho melhor, 5,5. Eduardo. Eduardo, 4. José Aldo. 5. Shailon. 5,5. E aí, ó, troca do Shailon, que foi revelado pelo São Paulo, entrou o Galeano, que jogou no São Paulo. Mas foi discreto hoje, 5. Alisson. O melhor do Mirassol no jogo, pra mim, 6,5. Entrou o Carlos Eduardo, ex-Palmeiras. Não teria tirado. O Carlos Eduardo perdeu um gol incrível, 4. André Luiz. André Luiz, 5,5. E o Rafael Guanais. 5. Tá aí, hein? Notas do Mirassol, que perdeu o jogo pro Palmeiras, tem 3 pontos em 3 jogos no Paulistão. Vamos com as notas do Verdão, então, que venceu mais uma por 1-0. Carlos Miguel, esse ano, 3 jogos, nenhum gol, Pretz. Verdade, tomou um cartão bobo hoje. 6. Giai. Giai, 5,5. Bruno Fux. 6. Gustavo Gomes. 6.
deu lugar ao Benedetti. Benedetti, eu gosto do Benedetti. Entrou e não comprometeu. 6. E o menino Arthur? Uma atuação razoável. Gostei até do que vi. 5,5. Pô, 5,5 pra mim não é uma nota ruim pro razoável. Então, 5,5 pra ele. Personalidade e tal. Foi interessante. Piquerez entrou no final, né? 5. Luiz Pacheco. Bom jogo. 6,5 pro Luiz Pacheco. Emiliano Martinez. 5. Emiliano Martinez entra naquela conta lá do orçamento, exato, né? Do Mikael e do Facundo Torres também. E do Sousa. E acho que ele entrou e não entrou muito bem, não. Marlon Freitas. Melhor em campo pra mim, 7,5. Maurício. 6. Bruno Rodrigues. 4. O Rodrigues não vai embora? Vai, né? Não, pois é, então. Né? O Pesolano teria indicado ele pro Inter, trabalhou com ele no Cruzeiro, mas. Serve? Não. Não serve. É mais do mesmo, né? O Inter precisa de jogador mais pronto, viu? Se é pra contratar o Bruno Rodrigues, aposta na molecada da base que tá surgindo lá. Anotem um nome aí, viu? João Vitor, atacante. O Inter caiu hoje, né? Caiu. Na Copinha, né? Mas tá jogando com um Sub-17, tá certo. Misturado com o Sub-19. O Flaco Lopes entrou e marcou o gol da vitória. 7. Já começa o ano já marcando seu golzinho. O Flaco. Ramon Sousa. Sousa, 5,5. Fez no primeiro tempo melhor que o segundo, 5,5. Vitor Roque. Vitor Roque, 6. E aí deu lugar ao Riquelme. Que entrou bem e foi melhor que o Sousa, na minha opinião, 5,5 pro Riquelme. E pra fechar, Abel Ferreira. Abel Ferreira, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, nota 7 pra ele. Pra fechar agora o jogo, o árbitro Lucas Caneto Belotti. Errou no cartão pro Abel e pra dar cartão pro Mirassol ele foi feroz, né? Podia ter dado 2 cartões para jogadores do Palmeiras e ele se recolheu. Então nesse ponto eu acho que disciplinarmente ele olhou muito pra camisa do Palmeiras e abusou dos cartões em relação ao Mirassol. Nota 5 pro Belotti. Por enquanto a arbitragem do Paulistão sem muitas polêmicas, né? Sem muitas polêmicas. Mas amanhã tem Corinthians e São Paulo. Amanhã sim, né? Que apita, eu vou até ver aqui. Dá uma olhada aí, mas tem um jogador que a gente viu apitar, qual foi? O São Paulo e São Bernardo, que nós estávamos no estádio lá, né? Murilo, um árbitro novo. E o pênalti que ele deu, né? Claramente o Ferreira tropeçou-se, né? O Ferreira cavou o pênalti, ele deu e voltou atrás com o VAR. Eu achei uma arbitragem razoável do Murilo, né? E é da nova geração. Amanhã é o João Vitor Gobi. Que apitou, qual foi o jogo que ele apitou? Ele apitou um jogo... Eu acho que o clássico Santos e Palmeiras ele apitou. Ele vai pro segundo clássico, então. Interessante, hein? E o Flávio de Souza, por que não, né? Acho que a Federação Paulista tá dando força pra esses mais novos pra guardar os caras pro mata-mata, eu acho que ou pra não queimar os caras pode logo. Ser também. Porque o Flávio é um que tinha moral e ano passado teve o lance ele apitou do Vitor bem Roque. Santos e Novo Horizontino na abertura, o Flávio de Souza. Eu gosto dele, acho que é um bom árbitro. Passado teve o mergulho do Vitor Roque. Teve, sim. E que ele comprometeu o ano dele. Mas ele é um bom árbitro. É isso aí, Pretzel. Amanhã tem concentração. 13h. Pré-jogo. Isso. Pré-clássico. Se tu e o Fabiano quiserem entrar no programa, vai ser um prazer. Que horas você quer minha participação ao vivo da Neoquímica Arena? 1h, tá bom? 1h? Tá bom. Gostou dessa? Tá bom. Perguntou aí, né? A primeira gravada, tá Não bom? tem problema. Mas 2h estarei lá, viu? Tamo junto. Sempre uma honra, hein? Grande abraço, viu? Um abraço pro Santiago, pra toda a família. Também. Obrigado, Pretzel. Tamo junto. Ô, Lucas Bueno, vamos lá então pra gente passar a régua aqui, falando um pouco do sabadão. Tem bastante coisa, né? A gente tava ouvindo aí a chamada pra final da Copa Africana de Nações. Tivemos hoje definição de terceiro lugar, tem Copinha, tem NFL, tem futebol europeu. Passa a régua pra gente aí, Lucas Bueno. Exatamente, Paulo do Vale. Hoje, na Copa Africana de Nações, tivemos Egito e Nigéria. A seleção da Nigéria ganhou pelo placar de 4-2 nas penalidades e consegue o terceiro lugar. Amanhã, às 4h, teremos a grande definição da final da Copa Africana de Nações. Na Copinha, tivemos Palmeiras 3, Ituano 1, Ibrachina 2, Internacional 1, Botafogo 0, Itaquá 0. O Botafogo consegue a classificação nos pênaltis, 4-3 nos pênaltis. Bragantino 1, São Paulo também 1. Ali, daí o São Paulo consegue também a classificação na Copinha. Amanhã teremos mais duelos da Copa São Paulo, amanhã e segunda-feira. No futebol internacional, o Benfica... Rapidinho, Bueno, como é que fica o chaveamento de Copinha aí?
Chaveamento da Copinha é de um lado, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Ibrachina, do outro lado, Grêmio, Ceará, Guanabara City e Cruzeiro. Chegando quartas de final, é isso? Isso, a gente agora vai para as quartas. Quartas de final. Então, o São Paulo passou hoje. São Paulo passou hoje do Bragantino, e daí São Paulo, Botafogo. São Paulo enfrenta o Botafogo, tá definido. Exatamente. Tá. Daí São Paulo, daí a próxima fase, que seria a semifinal, é São Paulo ou Botafogo, Palmeiras ou Ibrachina, do outro lado, Grêmio ou Ceará, Guanabara City ou Cruzeiro. Então... Tá tudo definido já? Tá tudo definido. A consequência do campeonato... Mas amanhã tem jogo ainda das oitavas? Não, o jogo de amanhã já é das quartas. Quartas, já né? é quartas. São Paulo e... não, o jogo de amanhã é Grêmio, Ceará, Guanabara City e Cruzeiro, que é de um lado da chave. Daí, os jogos de São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Ibrachina serão na segunda-feira. Então, teremos... Vamos imaginar, talvez um Grêmio e Cruzeiro de um lado e São Paulo e Palmeiras Podemos ter um São Paulo e Palmeiras de um lado, Grêmio e Cruzeiro do outro. Mas agora também seguindo um pouco no futebol internacional, porque o Benfica ganhou pelo placar de 2-0 do Rio Ave e o Rio Ave fez um gol contra de pênalti. Na hora da penalidade máxima, o goleiro defende, o zagueiro do Rio Ave tenta tirar, acaba chutando no próprio gol e fica 2-0 para a equipe do Benfica. No campeonato francês, o Olympique de Marselha, ganhou de 5-2 do Rangers. No campeonato alemão, o Bayern de Munique ganhou de 5-1 do Leipzig, o Borussia Dortmund ganhou de 3-2 do St. Pauli, o Hoffenheim ganhou de 1-0 do Bayer Leverkusen. No campeonato espanhol, o Real Betis ganhou de 2-0 do Villarreal, o Mallorca ganhou de 3-2 do Atlético Bilbao, Real Madrid ganhou de 2-0 do Levante, mesmo sob muitas vaias, principalmente Vinícius Júnior e Bellingham foram alvos de críticas hoje lá no Campeonato Espanhol. No Campeonato Italiano, o Cagliari ganhou de 1-0 da Juventus, Napoli de 1-0 do Sassuolo e a Inter de Milão ganhou de 1-0 da Udinese. No Campeonato Inglês, 0-0 entre Arsenal e Nottingham Forest, o West Ham ganhou de 2-1 do Tottenham, Liverpool empatou em 1-1 com o Burnley, Chelsea com o gol do João Pedro ganhou de 2-0 do Brentford, o Leeds United ganhou de 1-0 do Fulham. No clássico de Manchester United ganhou de 2-0 do Manchester City, e eu descobri esses dias que o Manchester United não fica em Manchester realmente, o único time de Manchester é realmente o Manchester City. Né? Algo que eu não sabia descobrir esses dias aí. Mas agora seguindo aqui no Paulistão A2, porque hoje a gente teve rodada do Paulistão A2. A gente teve São José e Juventus da Moca. O Juventus da Moca ganhou pelo placar de 1-0. Sertãozinho e Votuporanguense empataram em 0-0. O Ituano empatou em 1-1 com a Ferroviária. Grêmio Prudente e Osasco Sport empataram em 2-2. O Água Santa ganhou de 3-0 do São Bento. Inter de Limeira e Taubaté empataram em 1-1. Daí só pra gente finalizar aqui com os campeonatos estaduais, porque a situação do Flamengo piora a cada dia. No Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu mais uma vez hoje, não consegue mais uma vitória, perdeu de 3-0 para a equipe do Volta Redonda e está em quinto colocado do seu campeonato ali, do seu grupo, o grupo B do Campeonato Carioca. O Fluminense perdeu para o Boa Vista, o Capivariano ganhou de 2-0 da Ponte Preta no Campeonato Paulista, a Portuguesa ganhou de 2-0 do Vero Clube e o Novo Horizontino ganhou de 4-3 do Primavera. É isso aí, hein? Bastante coisa. Futebol já modo full. Muitos campeonatos e chegamos ao dia, em 2 minutos, ao dia 18 de janeiro e terceira rodada. Flamengo precisando pontuar lá no Campeonato Carioca. São Paulo com o Júlio Casares afastado. Quanta coisa, hein? 18 dias de 2026 e muita coisa já aconteceu e muita coisa vai acontecer ainda. Meu Deus, que ano! Certo, Lucas Bueno? O senhor estará de volta na segunda-feira, amanhã está de folga? Amanhã estarei de folga, segunda-feira, tá 6 horas da manhã, já estarei aqui ao vivo. Pô, seu novo horário. Tá fixado já. Não, provisoriamente. Não, já conversamos já, batemos o martelo essa semana. O senhor estará fixo pela manhã, viu, Lucas Bueno? Não estarei fixo pela manhã. Já conversamos já. E o senhor estará fixo pela manhã a partir de agora. Questões de faculdade eu não posso. Não, sua faculdade depois a gente acerta, a gente vê. Não Você pode. estará voltando pro período noturno, já conversamos lá na sua faculdade. Não, eu não posso voltar pro período noturno. Boa noite e boa estadia de manhã aí a partir de agora, Lucas Bueno. Tamo junto. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Michel Lopes aqui na mesa. Lá na retaguarda o Beto Rebeck e o Alexandre Marques no switcher, e lá na Arena Barueri tava o Rafael Pellegrini e o Xingote. Certo?
Amanhã, claro, né? Logo cedo tem o Fôlego, tem o Vivo Litoral, tem o Concentração, tem Clássico, tem Corinthians e São Paulo, tem Santos e Guarani, Guarani e Santos. Tchau, turma. Tamo junto. Meia-noite. Abraço. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.